Opa, é os guri. Mano, quando eu vi essa história, eu falei, caraca, mano, tem que trazer pro pessoal. Imagina aí um mundo de portais repletos de monstros e também vários tesouros muito valiosos. Vive um garoto chamado Elon, mas ao contrário do que todo mundo pensa, ele não é o cara mais forte, o protagonista. Não, ele é apenas um escravo. Ele é usado de isca e tratado como distração para permitir que os Zé Ruela senhores dele escapem das garras de outros monstros, mas o destino dele vai ser outro, meus amigos. Lentamente ele se transforma em o maior mago telecinético já conhecido nesse mundo. Ele é o último caçador, porém antes disso acontecer, ele encontra sua morte muito jovem nas mãos de uma criatura chamada Rei Dragão Orn. Mas olha só, sua jornada não termina aí, mano. À beira da morte, enquanto dá seus últimos suspiros, misteriosamente ele é teleportado de volta no tempo. Aí ele jura que vai ficar mais forte do que era antes e embarca nessa incrível jornada rumo a se tornar o mago mais poderoso. Nossa história começa em uma cidade portuária chamada Lee Harbor. Navios de todo mundo chegam aqui e um deles traz Raimon, um garoto muito engraçado. Eles estão muito felizes por desembarcarem na sua nova cidade. É lá que a aventura vai começar. Essa cidade é conhecida por tornar alguns aventureiros muito conhecidos e muito famosos, além de ricos. Um dia simplesmente começou a aparecer portais do nada, mas não foi só portais. Além desses portais apareceram vários monstros por tudo que é canto. Havia todo tipo de monstro que não eram vistos pelo mapa do mundo. Um grande número de pessoas morreram nessas eventuais catástrofes. Existiam itens de poder inimaginável dentro desses portais. Aqueles que tinham realmente grandes sonhos se aventuravam em caçar monstros nesses portais. Ali está ele, doidinho para achar uma isca para os monstros. Esse perturbado aí de cabelo branco continua falando para os amigos que eles não podem planejar nada porque não entraram dentro de um portal. Muitos aventureiros morreram lá, mas uma coisa eles podem planejar. É melhor eles pegarem alguns escravos e usar eles como isca, assim eles vão aprendendo. O outro então concorda com o plano e diz que eles precisam só pegar alguém para desviar a atenção do monstro enquanto eles fugiam. É um bom plano. Então eles vão ao mercado de escravos. Esse mercado de escravos é administrado pela União Mercantil Gapor. Todos aqueles escravos ali podem ser usados como isca tranquilo. O mercador então recomenda alguns escravos para ele. Diz que são jovens e estão em bom estado. O perturbado então fala que vai levar 2. O mercador agradece e deseja boa sorte nas suas aventuras. Eles caminham em direção ao portal e o perturbado fala que vai marcar a árvore para indicar que eles já estão lá dentro. Parece que ninguém entrou lá dentro ainda. Isso só pode significar uma coisa: eles são os primeiros a entrar nesse. Ele pergunta se está todo mundo pronto. Eles então entram no portal e o cara acha tudo isso muito estranho. Cogumelos gigantes e coisas brilhantes por toda a parte. Quando eles entram nesse portal, ele se fecha e eles não podem usar ele para sair. Então eles só podem encontrar o portal do outro lado na saída. Mas do nada aparece um monstro peludo e agarra um deles, o abocanhando. Todos ficam em choque. A Charlotte acaba de ser devorada. Eles observam ao redor e dizem que não tem só um monstro agora, mano. Agora tem vários monstros. Eles já estão cercados. Agora fodeu. O perturbado então começa a lançar flechas de fogo. O perturbado então grita para todos amarrarem as iscas nas árvores, que todos vão sair dali imediatamente. As iscas, meu brother, você sabe quem que é, né? É, os perturbadinhos escravos. Coitado dos escravos. Um deles ali implora para que ele não seja deixado ali na floresta para morrer. O cara só manda ele calar a boca apontando a faca pro pescoço do cara e fazer o que ele disse. O outro cara começa a amarrar os escravos enquanto diz que sente muito. Então eles começam a fugir enquanto os escravos gritam que não querem ficar ali, mano. Um dos escravos então começa a ser devorado pelos monstros, enquanto o outro segura uma lança. O tubadinho ali então fala que se eles quiserem sair com vida, eles têm que se apressar e achar o portal imediatamente. Ele manda Raymond se acalmar. O gordinho ali, muito estressado, fala pra ele escutar o que o Walker tá dizendo, senão ele vai apanhar, mano. O cara quer acalmar o outro na base da porrada, mano, você é louco. Então ele começa a dizer pro outro que se ele se acalmar, todos poderão sair dali com vida e se preparar novamente. Só que atrás dele, mano, já tem um bichão preparando, mano, pra esmagar ele com as garras. Cê é louco. O Walker então grita que o monstro acabou de matar Terror. O outro, que já tava louco de medo, mano, observando a situação, fica com mais medo ainda, mano. O Walker, preparando uma flecha de magia de fogo, grita que esse monstro é um monstro de merda, ele vai morrer agora. Só que antes dele disparar a flecha, um monstro já o agarra com a língua e é devorado ali mesmo, mano, na frente do cara que já tava louco de medo. Observa a cena com muito terror, mano. Agora fudeu pro lado dele, mano. Ele começa a rastejar
porque ele não consegue nem andar de tanto medo, mano. Agarra suas pernas e dá uma pequena mordida. Ele olha pra frente e vê ela, Raísca. Então ele agora acha que está salvo. É muito bom que a Raísca esteja viva, né não? E pede ajuda rápido, enquanto grita que todo mundo morreu. É só ele e ela agora. Ele grita que sente muito por antes e que não queria fazer aquilo, mano. Ele fala que o nosso escravo ali não pode sair dali sozinho. É melhor ter mais pessoas ajudando ele, né não? Ele grita por favor e suplica. E o Protinha permanece no topo da árvore, quieto, só observando. O cara então começa a xingar o escravo e diz que ele é um filho da mãe mesmo e não vai fazer nada mesmo, é sério isso? O escravo então desce da árvore e diz que, nossa, eu não sei se eu consigo fazer alguma coisa, parece que eu cheguei meio atrasado, enquanto o monstro já tá abocanhando o cara, mano. O cara então xinga mais uma vez Protinha e grita que, será que ele acha mesmo que vai conseguir sair dali sozinho? Seu arrombado, você é o próximo, enquanto o monstro dá a última mordida. O monstro termina de lanchar ali, o outro já começa a grunhir pro lado do escravo. Em um rápido pulo, o monstro pula em direção ao escravo. O escravo ali então balança sua lança e lança em direção ao monstro, o perfurando imediatamente, enquanto diz que ele não vai morrer em um lugar desse, nem fudendo, mano. Dessa vez não, cê é louco. No pico da montanha está ele, observando o grande dragão vindo na sua direção. Esse dragão é o rei dos dragões, Gnorn. Parece que o ninho do centauro finalmente caiu, né não? Eles não podem contar com ninguém agora, mano. Os cavaleiros que antes existiam, a resistência dos caçadores, Crois e todos os outros aventureiros, e também os 6 heróis que as pessoas viam como esperança, estão todos mortos. Ele ali é o único sobrando. O último caçador é o Palme. Agora é a vez deles enfrentarem o bichão. O dragão então começa a grunhir, enquanto ele começa a carregar uma magia de fogo. Felizmente essa já é a última aventura de todos. Aquele é o fim daquele cara, mano. Ele vai morrer pelas garras daquele rei dragão. Ele começa a pensar que a cabeça que ele cortou tá se regenerando muito rápido. Foi tudo em vão, mano, nessa luta. O dragão então começa a grunhir e vai abocanhar esse cara. Ele então pensa que agora esse é o fim do mundo e também o fim dele e também o fim da aventura, será? Ele então bate sua mão no chão enquanto grita que é assim que tudo vai acabar, mano. Cê é louco? Philip morto, Jaden morto e até o Alex também, mano. Todos se sacrificaram. Ele não pode deixar que a vida de todos seja levada em vão. Gorn não vai terminar assim e começa a conjurar uma magia em direção ao dragão, enquanto pensa que mesmo que ele fosse morrer ali, não vai ser em vão. Ele vai lutar até a última gota de sangue que tiver em suas veias. Então o dragão também começa a conjugar uma magia em sua boca e gospe em direção àquele cara, enquanto diz: pedaço de merda patético, lixo. O cara então continua pensando por que tinha que acabar assim. Se ele fosse um pouco mais forte, talvez teria dado certo. Se ele tivesse apenas mais uma chance. Mas então ele escuta uma voz que manda ele levantar, pedaço de bosta. Como se ele fingisse que está doente. Tá achando que vai enganar a gente? Um escravo de bosta deve saber o seu lugar, né não? Ele fica sem acreditar. O quê? Cadê o Gnor? Eu tô vivo? Nossa, esse lugar... Ele começa a reconhecer esse lugar, enquanto os caras lá conversam que esses caras são ótimos para dungeons de longa distância. O cara continua falando que eles não vão encontrar escravos daquele jeito ali em outro lugar, ainda mais por aquele preço, né não? O perturbado ali pensa que esse é o mercado de escravos, nem ferrando, mano. Será que eu tô aqui de volta? O mercado de escravos foi abalido há muito tempo, mano. Mas esse lugar, com certeza, esse cara aí, com um brinco de touro no nariz, ele é o vendedor de escravos. Esse cara era o comerciante que estava encarregado de me vender há 6 anos atrás. Eu conheço esse cara, como eu ia esquecer esse maldito? Eu tenho certeza que eu voltei no passado. O cara então pergunta o que ele tá olhando e já dá-lhe um socão no meio da beiça. Enquanto ele pensa, eu realmente conheço esse cara. Ele pensa que foi trazido de volta e voltou ao ponto principal de partida da história. Será que ele tá sonhando? Não, esse murro é muito real, mano. Doeu demais pra ser um sonho, né não? Eu não consigo acreditar nisso, mas não tem outra explicação, né, velho? Então, lá está ele, mano, querendo comprar um escravo novamente. Ele então novamente escolhe aqueles dois. Quando ele vê aquele perturbado de cabelo branco, ele diz que essa é a segunda chance dele. Ele não vai deixar essa chance escapar, nem fudendo, mano. Então, um tempo depois daquela história que vocês já viram, que ele matou os monstros e blá blá blá, o cara morreu, ele pegou o cajado do perturbado. Esse é um cajado de flecha de fogo. Não é uma skill ruim, né não? Ele é perfeito para o nível de habilidade que ele tem agora, né? Mas não vai ser o suficiente, provavelmente.
Um caçador deve ter mais de uma arma. Isso é o básico, mano. Caso contrário, não vai fazer nenhum sentido ele tá ali, né não? Ele lembra que algumas pessoas escondem itens valiosos nos sapatos e acha rapidamente um anel nas botas do perturbado ali que já morto. Esse é um anel telecinético. Só que de repente ele percebe que tem vários outros monstros atrás dele e conclui que eles farejam sangue. Um dos monstros pula em direção ao perturbado, só que ele consegue se desviar enquanto outros monstros se reúnem para atacá-lo. Ele então começa a derrotar os monstros utilizando um bastão, mas um dos monstros pega o bastão com a língua e quebra. Agora lascou. Enquanto o outro lá atrás tenta abocanhá-lo, mas ele lembra das flechas de fogo. Então ele começa a lançar várias flechas de fogo nos bichos e também pensa que vai testar o anel agora. Então ele começa a controlar as flechas, enquanto ele taca só uma, mano. Essa flecha começa a fazer curvas e pegar todos os monstros ali ao redor. Ele pensa que nível atual dele não vai conseguir manter isso por muito tempo, né não? Mas isso não importa muito. Parece que as flechas de fogo não estão funcionando como desejado, mas o cajado ainda não quebrou, mano. Ele só tá em cooldown. Então ele se esquiva novamente dos monstros e dá-lhe uma bastãozada no meio da beiça. Enquanto ele luta com os monstros, ele pensa que não vai ter escolha. Ele tem que esperar o cooldown passar. Quando finalmente o cooldown passa, ele pensa que deu certo. E agora ele começa a atacar várias flechas de fogo. E ativa o anel, controlando todas elas. E destrói todos os monstros por ali. Só que ao contrário daquela vez, o perturbado permanece vivo nessa vez. O perturbado que eu tô falando não é aquele lá não. É ela, mano. Ela tá viva. Ela diz que ele não é um escravo qualquer. Ele possui maestria com a lança de magia. Quem é ele, será, hein? Ele observa ela enquanto pensa, caralho, essa mulher tá viva, ela teve sorte. Ah não, a melhor palavra seria, ela teve um azar danado, né não? Mas comparado à morte, ela tá viva ainda, então será que ela teve sorte ou não? Acho que tá com sorte, né mano? Tá viva? Ela então pergunta por que que ele tá com um cajado e também de qual que é aquela marca no seu pulso, hein? Como é que esse Zé Ruela despertou enquanto é apenas um escravo? Não, será que você planejou tudo isso, hein? O Protinho então só olha ela, enquanto diz, então você já acabou de falar ou o quê? Hein? Parece que você entendeu tudo errado. Se eu realmente tivesse planejado isso, eu teria matado todos vocês. Ela então pensa que esse cara só pode estar louco. O Protinho então aponta o cajado para ela e diz que só tem uma coisa no mundo que ele abomina completamente e odeia pessoas que fazem isso. E sim, são pessoas que compram escravos como isca. Um pouco depois, já fora do portal, pessoas ficam sem acreditar. O quê? Um escravo isca? Como é que ele tá aqui, mano? É sério isso? Nem ferrando, um escravo isca conseguiu sair por conta própria. O Protinho então pensa que, agora os dados foram lançados, né não? Ele vai se apressar dessa vez e ficar muito mais forte para que o destino não se repita dessa vez. Então, a primeira coisa que ele precisa fazer é se libertar. Todos na cidade começam a falar, nossa, você viu, mano? Ele retornou vivo. A notícia chega a uma importante pessoa, o Sr. Abyss. O perturbado ali fala que o escravo chegou sem um único arranhão. O cara então pergunta o que tem de errado nisso. O outro fala, não, moço, é muito incomum que um escravo que serve a outra pessoa volte são e salvo, porque ele não era isca? Todos os aventureiros que estavam junto com esse escravo morreram dentro da dungeon. O cara então não acredita que, o quê? Esse escravo foi o único que ficou vivo? Isso é muito estranho mesmo, hein? Ainda mais, você disse que ele não saiu correndo, ele voltou aqui sozinho com seus próprios pés. Ele pensa que esse escravo sabe muito bem como eles tratam os escravos, porque senão ele teria fugido, tentado correr, mas não. Ele sabe que nosso alcance é muito grande e ele voltou aqui sozinho com seus próprios pés. Ele sabe que pessoas que foram reduzidas a escravos por causa de suas dívidas vão acabar virando isca novamente, mesmo que eles voltem vivos, porque o único meio de escapar da união mercante é através da morte. Esse é o jeito que a união mercante, Gapor, lida com seus escravos, né não? Ele pergunta ao perturbado ali por que ele precisa ouvir um relatório tão inútil como esse. Ele fala que tem outra coisa também para falar. Esse escravo desbloqueou também o primeiro círculo. O cara fica sem acreditar. O quê? Um escravo que era isca? Agora tem o primeiro círculo? O cara então pensa que esse escravo vai ficar com muitos ressentimentos negativos contra essa união mercante. E se algo der errado, vai dar merda isso aí, hein? E também esse escravo perguntou sobre alguma mudança no contrato. Ele quer se registrar como aventureiro. É isso mesmo.
mano. Um mero escravo se atreve a tentar se registrar como aventureiro. Ele não conhece seu lugar, né não? O Sr. Rakan ordenou pessoalmente que eu cuidasse desse assunto. O cara então bate na mesa. O quê? Sr. Rakan? Ixi, agora lascou. Esse é um executivo muito foda da União Mercante, Gapor. Então quer dizer que ele tá mostrando interesse nesse escravo por essa razão? Será que é verdade isso? Não, isso não pode ser. Será que é por causa só disso, mano? Então o perturbado sai e bate a porta, enquanto o outro fica pensando ali, olhando a janela. Um escravista quer se tornar aventureiro? Será que vai dar certo isso? A gente sabe que sob os olhos da imperatriz, a sígnia e o status de escravo nunca deve ser tido, né não? Só que essa conversinha é tudo balela, mano. Humanos sempre foram escravos da burguesia. Se eles sequer falharem uma vez em pagar o que devem ou que pegam emprestado, eles compensam com trabalho duro. Isso foi criado pelos burocratas no mundo da garantia, os chamados escravos. No dia que a única família do Prota faleceu, o pai dele, no caso, após uma grave doença, ele se tornou um escravo por causa da dívida do pai. Ele tinha comprado musgo negro e erva da União Mercante no crédito, mano. A União Mercante subiu o preço do musgo negro em múltiplas vezes a seu preço real, acabando por ser 1000 meso. Meso é a moeda que eles usavam lá. Então, El Palmo foi sentenciado a pagar uma quantia de 1000 pesos de meso em X data, e ele está condenado a performar um trabalho equivalente a esse valor à União Mercante. E assim, ele foi explorado por 6 anos inteiros na União. Agora é a hora da vingança dele. Mano, vai colocando juros aí nas suas dívidas que tu vai ver, mesmo. Tá achando que só a agiota que mata, né? Na reunião, tá lá nosso Protinha Palmo. Esse cara aí, ó, é Ibis, um dos executivos da União. Só que eu já expliquei isso pra vocês, mas ele é o braço esquerdo de Rakan. Então quer dizer que você quer mudar o contrato, né não? Eu já recebi seu relatório e vou direto ao ponto. E bate a xícara na mesa. Eu vou mudar o seu contrato para um aventureiro de rank F, pode ser? O Protinha começa a sorrir enquanto pensa que, ele aceitou muito fácil, né? É como eu pensei, ele está sendo bem cauteloso com isso. O Protinha então agradece e diz que ele quer um contrato um pouco melhor. Ele quer de rank E. O cara fala, o quê? Você quer rank E, maluco? A associação nem reconhece você como um aventureiro e você ainda quer rank E? O perturbado escravo fala que ele já explorou mais de 100 portais desses por 3 anos como isca. O cara então fala, bem, você tem experiência como isca, mas você nunca pegou nenhum monstro desse. O cara fala, desde quando caçar monstros é obrigatório para aventureiros, hein? O outro, quê? A razão pelo qual o primeiro aventureiro foi capaz de fazer um nome para si mesmo foi sobrevivência. A virtude maior que um aventureiro deve ter é retornar vivo. Bem, isso é verdade. Sobreviver por 3 anos como um escravoísta é um grande feito mesmo. Mas isso é tudo que você tem. E além do mais, todos os que foram com você só entraram de rank de baixo nível. Você realmente acha que sua habilidade de sobrevivência patética vai funcionar em portais de alto rank? Olha pra você, moleque. Você acha que a gente é idiota? Você acha que a gente vai aprovar esse tipo de contrato arriscado com você? Só pra você morrer lá dentro e não pagar o que deve a gente? Você tá doido, mano. O perturbado ali escravo para, pensa e olha. Ele começa a dizer, tem um portal que somente 5 pessoas puderam entrar e possuir 12 marcas. Os ossos dos últimos 12 guerreiros estão enterrados lá. Me prove que você é merecedor e eu farei o que você deseja. Então o Protinha, né, só tem que entrar lá dentro e já era, pai. Um pouco mais longe dali, já próximo da entrada do portal, ele começa a conversar com outros caçadores que o cumprimentam e dizem que, então você é o cara que vai junto com a gente agora, né? Prazer em conhecê-lo. Eu me chamo Chevy, eu sou o tanque da parada aqui. Eu ouvi do Sr. Abis que você era um escravo isca, né? Eu não me importo com essas coisas, então não se preocupe com o bullying. O mesmo vale para meus companheiros. O Protinha então fala que ele só espera que eles tenham um bom trabalho juntos. O cara então continua falando que ouviu dizer que ele pode usar magia de fogo. Então isso quer dizer que o elemento mágico que ele pode usar já tá definido, né não? O outro fala, não. Alguns magos podem usar magia elemental de diferentes formas das que eles nasceram. O outro fala, não. Se o cara pegar alguns itens não relacionados à sua magia de origem, esses itens vão ser bem inúteis pra ele. Mas essa história é uma história bem complicada. O outro fala, não, vamos parar de conversar, agora nós vamos caçar monstros. E eles partem. Um deles fala que o objetivo deles é voltar com segurança, com os itens dos 12 grupos que foram aniquilados antes dele chegar lá. Então, eles vão pegar os itens e retornar eles para a União. Parece que essa União estão oferecendo 3.000 meso para cada item, mano.
Parece que isso é muito pouco, né não? Se eles não conseguirem pegar, eles não vão ganhar nada. Itens para aventureiros do primeiro círculo equivalem a 7.000 meso ou mais. Isso não é nem metade do preço. O outro já manda o outro parar de reclamar e começam a caminhar para fazer dinheiro no portal. Já dentro do portal, o perturbadinho ali fala para todo mundo prestar atenção que tem uma grande chance da batalha ser muito grande nessa floresta densa. Então é para eles armar um acampamento primeiro. Eles começam a armar sua barraca embaixo de uma árvore muito grande com vários galhos. Agora que a base já está feita, eles vão se dividir e procurar em grupo. Então Max e Rua, os três vão seguir em um grupo e os outros que sobraram vão para leste e o outro para oeste. É só eles procurar os monstros por ali e voltar. Se alguma coisa em especial acontecer, é para eles mandarem um sinal e correr de volta para base. Todos concordam e partem. O cara fica muito grilado porque eles andaram muito e não acharam nenhum monstro até agora. Provavelmente amanhã a gente vai ter que andar mais longe. O cara pergunta como ele se sente na sua primeira missão sendo um caçador-olheiro. Protinho então fala que, parece que eu tô meio nervoso. O outro continua falando que isso é normal na primeira vez. E fala que ele tem sido aventureiro por muito tempo. E mesmo assim, cada passo que ele dá dentro do portal, ainda fica bem nervoso. Ele sempre foi muito medroso, mas tirando isso, ele pode criar coragem porque tem muitas pessoas ao lado dele. Pode parecer um clichê eu elogiar meus amigos, mas eles são realmente pessoas muito boas. Eu me senti muito triste e comovido quando eu ouvi sua história. Um escravo isca? Eu posso somente imaginar o quão duro deve ter sido a vida pra você entrando nesse meio, né não? Palmo, se estiver tudo bem pra você, que tal se juntar ao nosso grupo, hein? Perturbado ali fica sem dizer nada. Só que Palme tá pisando uma espécie de musgo. Já no acampamento, enquanto eles jantam, começam a falar sobre o trabalho, que parece que algum deles não vão ganhar nada com isso, blá 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 blá. O outro já fica irritado porque não gosta de ficar falando em trabalho enquanto come. Nosso Protinha continua calado. Já na madrugada, o perturbadinho ali começa a chamar Palme, que parece estar enrolado e dormindo. Mas o outro fala: capitão, o que você tá fazendo? Você acha que esse cara tá acordado? O outro começa a falar: ah, não, ele tá perdido em seus sonhos de donzela. Você acha que ele pode te responder? Mas nunca. Você já esqueceu o que a gente misturou na comida dele? Aquela erva sonífera? Até mesmo monstros de 200 quilos podem cair no sono com aquilo, mano. Ele engoliu tanto daquela erva que seria sortudo se ele não tivesse vivo ainda, né não? Aliás, um cajado de flecha de fogo, isso vale quase 10.000 meso. A gente vai pegar aquele cajado pra gente. Então ele se prepara para apunhalar nosso prota. Filho da mãe, olha isso, mano. O cara se fingindo de amigo e tudo, convidando ele pra entrar no grupo e agora quer pegar o cara. Esse cara é... Por isso que o protinho tava caladinho. Quando o Zé apunhala o saco de dormir, ele vê que lá embaixo tem somente uma tora de madeira. Nem ferrando que o cara conseguiu sair dali. Ele então manda todos encontrarem ele vivo. Ele não pode ter ido muito longe. Só que de repente, o acampamento deles começa a pegar fogo. Eles não entendem por que tem fogo ali de repente. O capitão manda todos pegarem as comidas e os itens. Isso deve ter sido coisa de Palme. O cara então aponta o dedo, dizendo que tem um enorme monstro ali, prestes a abocanhá-los. E isso também deve ter sido coisa de Palme. Aquele maldito deve ter usado a gente como isca. Ferrou, mano. O monstro então abocanha todo o acampamento deles, enquanto Palme observa de longe. Só que eles conseguem escapar. Palme fica pensando ali, que ridículos. Eles foram tão gentis, mas eles só usaram essa gentileza para tentar me enganar. Um portal em que 12 grupos com aventureiros veteranos falharam e eles aceitam uma isca como eu? É óbvio que tava tramando alguma coisa. Não sou burro não, mano. Esse é o boss dessa área. Com base naquela corrosão que ele tinha achado antes, aquela gosma, ele já esperava que seria um bicho gosma, mas ele não achava que seria um bicho tão grande como esse. Ele continua pensando e observando os perturbados correndo. O cara então pergunta que tipo de monstro é aquele pro chefe, e o chefe fala que esse monstro, se ele estiver certo, é um slime de ouro. Não é algo que se vê normalmente no mapa do mundo. Esse é um boss raro que só sai de portais vermelhos. Então é melhor correr, meu irmão. O corpo daquela coisa é ácido, é o pior inimigo possível para caçadores melee, ou seja, mago como eles. E o mais perigoso é, de repente, o monstro solta uma gosma. Ataque de longas distâncias, meus brother. Essa é uma flecha ácida. É uma skill que permite tirar ácido do corpo. Agora vocês estão ferrados, meu irmão. Ele então pede para todos se acalmar e continuarem correndo, que o monstro tá vindo atrás deles, meu irmão. O chefe continua falando que eles devem primeiro sair dali, que a flecha ácida deve ter algum cooldown de mais ou menos 1 minuto. Eles vão se recuperar e encontrar uma oportunidade
habilidade para matar aquele bicho. É bom eles mirarem no núcleo que está na cabeça daquela coisa. O cara começa a sorrir enquanto diz que agora a habilidade dele tá em cooldown. Esse é o momento perfeito. Então ele vira para trás e começa a correr em direção ao monstro, dizendo que ainda tem tempo, é para deixar esse chefe com ele. O cara manda esperar, pede para eles terem paciência e atacarem todos juntos. Mas o outro ali só vai de F, né, meu brother? O cara fica sem acreditar que aquela coisa conseguiu atirar essa flecha, mas devem faltar mais uns 10, 20 segundos. Como ele conseguiu, será, hein? Então o monstro continua atacando flechas, reduzindo aqueles perturbados só a osso e nada mais. O Protinha continua escondido, pensando que, agora parece que acabou. Chefe, suas palavras não estavam muito erradas, porém, um slime de ouro fica mais forte de acordo com os itens que consome. O cooldown da habilidade desse cara diminuiu à medida que ele se fortaleceu. O tamanho gigante dele e o tempo de recarga quase inexistem mais. A flecha ácida, agora eu sei porque os grupos vieram aqui antes falharam, né não? Aquilo já ultrapassou a própria classe existente, mano. Esse bicho cresceu tanto que tá no nível de um portal amarelo, que provavelmente deve estar a 2 níveis acima do portal vermelho. Um aventureiro de um círculo apenas não pode lidar com aquilo, mano. O perturbado permanece escondido enquanto pensa que não deve ter mais nenhum item nessa dungeon. Parece que a missão realmente vai fracassar. Mas então ele se lembra do outro falando para ele provar. O monstro então percebe alguma coisa e já fica em alerta. O perturbado solta uma flecha de fogo bem na cabeça do monstro, que começa a grunhir. Protinha fica sem acreditar que ele ainda esteja vivo. Ele tem certeza que mirou diretamente no núcleo. Deve ter sido por causa de sua resistência. Nada mal. Se é assim, provavelmente mais 4 tiros vão derrubar esse bicho. Não, provavelmente uns 5. Como se isso se importasse. Eu vou apenas provar para aquele velho o meu valor. Então o bicho começa a soltar várias flechas ácidas em direção ao jogador. Elas passam muito perto, mas nenhuma acerta porque ele se esquiva. Como ele não pode ficar jogando várias flechas de fogo no monstro, ele amarra uma corda em sua espada e começa a jogar com a ajuda da telecinese. Um mago comum sequer poderia pensar em usar essas coisas. Ele tem que ser muito preciso e acertar o mesmo ponto sem margem de erros várias vezes. Mas ele não é um mago comum, né não? Um dos títulos que ele possuía na vida passada era de o melhor telecinético existente. Enquanto ele desvia das várias flechas ácidas, ele começa a preparar uma flecha de fogo e dispara em direção ao monstro. O monstro revida, enquanto ele pensa que só faltam mais 4 tiros. Ele consegue desviar da flecha ácida do monstro com a ajuda da espada fincada na árvore e ativa novamente a flecha de fogo, acertando bem na cabeça do monstro. Agora só falta mais 3. O monstro começa a grunhir e soltar mais flechas ácidas em direção ao perturbado. Só que ele consegue desviar de todas novamente. Ele então acerta o monstro com a espada telecinética junto com a corda e lança mais flechas de fogo. Só que dessa vez o monstro consegue desviar, mano. Esse monstro é muito grande e mesmo ele sendo desse tamanho ele consegue desviar dos ataques do perturbado. Mas é inútil ele desviar. Sabe por quê? Porque ele vai usar a telecinese, fazer a flecha fazer curvas, atingindo o monstro. Com o núcleo do monstro já exposto, ele começa a se preparar para o último golpe. Só que antes dele desferir o último golpe no monstro, o monstro prepara para agarrá-lo no ar. O perturbado pressente que o bicho está prestes a pegar ele, mas ele ativa seu anel de telecinese e joga a espada em direção ao chão, conseguindo escapar das garras do bicho. Já no chão, ele começa a ativar sua flecha de fogo. Enquanto sorri, ele a lança em direção ao monstro, acertando em cheio e quebrando o seu núcleo. O monstro começa a grunhir, causando uma grande explosão. Como ele não pode ser atingido por o ácido, ele começa a fugir utilizando a espada com telecinese. Ele agarra um tronco de árvore e sobe até lá, enquanto aquele mar de ácido passa por ele. Quando todo aquele ácido já foi embora, ele desce ao chão e começa a observar um brilho no chão. Ele pega aquela bola brilhosa com telecinese que parece exalar um grande poder. Então parece que a missão foi bem concluída, né não? Depois, e já na cidade, o cara ali fala que ele não estava só se exibindo, afinal de contas. Ele realmente estava preparado, mas novamente ele voltou sozinho e sem o item para qual foi contratado. O perturbado então fala que aqueles caras que ele colocou no grupo dele eram caçadores amadores que queriam roubar ele. Quando ele
fugiu para evitar que os caras roubassem ele, aqueles perturbados acharam o boss da dungeon. Parece que todos eles morreram lá. O cara, o quê? Para o monstro? O Prota então continua falando que aquele bicho era um slime de ouro. O cara então conclui que todos os itens que estavam dentro do portal se derreteram, porque aquele bicho é puro ácido. O cara então pensa que isso é uma grande merda. Aqueles itens eram alugados pela União Mercantil. Foram todos destruídos. É uma perda muito grande, eu não posso só ignorar isso. O problema é que se esse cara voltou vivo, há algumas regras comuns para os portais. O primeiro é o número de entrada de pessoas é bem limitado. Apenas a quantidade de pessoas marcada no pilar de entrada pode entrar. E depois disso, o portal será desativado até que todos do lado de dentro sejam aniquilados. E segundo, ainda há muitas limitações de entradas baseadas no nível de dificuldade e no nível de círculos existentes. Basicamente, os níveis de dificuldades são indicados e selecionados pelas cores, que variam de acordo com a dificuldade. Vermelho para roxo. Os caras que têm círculos acima do nível de dificuldade do portal não podem entrar de jeito nenhum, mano. E terceiro lugar, essas pessoas só podem utilizar esses portal por uma vez. Esse é o maior obstáculo que a gente tem que lidar com esses portais. Se alguém que entrou nesse portal entrar, sobreviver e ainda sair do portal, esse portal que ele utilizou é destruído imediatamente e não vai ser usado de novo. Então isso quer dizer, se aqueles aventureiros que morreram lá dentro, provavelmente a gente nunca vai ter chance de entrar naquele portal de novo. Então aquele portal já foi pro espaço. Isso quer dizer que magos do primeiro círculo nunca poderiam lidar com slime. Eles estão bem acima, né não? O cara então fala que ele entende e pergunta, então foi apenas você conseguiu sair vivo? Já que todos os itens se derreteram, eu entendi porque você não conseguiu pegar eles. Mas independente do motivo, você de fato falhou. O antigo escravo então diz, mas que insolência, você é muito impaciente, tenha calma que eu ainda vou explicar o resto. O cara fica sem acreditar, mas o que esse cara tá falando? O cara então começa a soltar sua blusa e diz que, o slime de ouro? Eu apenas o comi, e mostra 2 círculos em seu braço. Ele fala então que aquele perturbado absorveu a pedra de mana do slime de ouro. Cê é louco. Provavelmente isso é o bastante para provar para ele que ele é um caçador de rank E, né não? O cara então rapidamente o classifica como caçador de rank D. O ex-escravo ali, agora caçador de rank D, fica sem acreditar, enquanto o outro prossegue gritando, eu vou te dar o rank D. Não, se você trabalhar comigo, eu vou te dar o rank C. E começa a escrever um contrato que o Protinha logo assina. Enquanto ele assina, ele pensa que normalmente dar rank C a alguém que está nem no estágio 3 do círculo seria considerado tratamento preferencial. Então vamos lá. Olha, os ranks de aventureiros são fortemente influenciados pelo círculo. No topo da pirâmide tem os aventureiros de veteranos de rank A e B. No meio tem os aventureiros júnior de rank C e D. E no final da pirâmide, na base, tem os aventureiros novatos E e F. É os bosta, né, mano? Os círculos também simbolizam poder. E a diferença é claramente evidente. Esse escravo não é normal. Você acha mesmo que um cara normal vai conseguir subir o círculo apenas absorvendo um slime de mana? Vai nessa. E olha só, esse cara ainda falou que foi apenas instinto de sobrevivência. Tá bom. Isso aí é só um talento esmagador. É melhor unir esse cara. E olha só pra você ver o nível. O cara era escravo ontem. Aí depois ele se tornou um mago de primeiro círculo. E aí ele vai pro portal e volta como mago de segundo círculo e fala que é só instinto de sobrevivência. Vai nessa. Essa velocidade de evolução eu nunca vi antes. Eu preciso desse cara na minha equipe. Enquanto o Prota já tá lá assinando o contrato, ele pensa que o tratamento dele melhorou muito rápido, né? Parece que esse perturbado não tem muita paciência. Isso é bom pro meu lado. Ele lembra que não falta muito tempo para o primeiro raid de portal de incríveis em números 100 membros de rank vermelho. O primeiro grande evento ao qual a União Mercantil de Elite e as guildas estavam assistindo vai acontecer agora. Obviamente, essa União Mercantil Gapo também deve estar bastante interessada nessa porra. Mesmo que esse cara esteja com muita pressa de eu me unir a ele, não há muito mal nisso, porque eu também tô com pressa. Enquanto eu estiver nisso, é melhor eu adiantar meus planos logo. Eu preciso ficar forte. Ele então diz a Abyss que ele precisa de um grande favor. O cara então pergunta o quê? E ele só fala que precisa de algum dinheiro. O cara fica sem acreditar que o outro tá pedindo dinheiro pra ele e acha que ele tá indo longe demais. O cara dá a mão, o cara quer o pé, dá o pé, o cara quer o outro, meu irmão. Mas já tá colando, né, bro? Tá dando, então aí o cara vai percebendo.
Algumas pessoas foram em busca da história dos portais e elas concluíram que a Era dos Portais começou com os aventureiros. Mas o que eles não sabem é que isso era uma armadilha feita pelo Mago Negro. Vários e vários caçadores e aventureiros morreram nos portais, matando um potencial futuro do mapa do mundo. Então, o último dia veio depois desse dia. Todos os monstros que estavam no portal esperando sua hora chegar passaram correndo pelos portais. Então, os caçadores perderam. É exatamente 3 anos a partir de agora. O destino do mapa do mundo vai ser muito cruel e não tá tão longe disso ainda. O cara então sai do prédio da organização, enquanto o Perturbado só observa ele de cima. Ele pensa que isso não é o suficiente, mas já é o bastante para começar. Ele lembra que o portal dessa vez é de nível vermelho. Somente os caras com 2 círculos podem entrar lá. Normalmente essa união mercantil somente seleciona aqueles aventureiros com mais círculos. A única razão para eles investirem em um mago de 2 círculos como eu é porque eles realmente estão almejando aquele portal. Só agora que eu consegui algum dinheiro, então vai ser muito burrice eu gastar em itens agora. Os itens que se encaixam no meu nível são muito caros, mano. Então, se ele puder pensar em algo útil para gastar esse dinheiro dele, vai ser nada mais nada menos que o mercado de escravos Lilith. Ué, mas ele não gosta dos caras? O recepcionista então o cumprimenta e o guia até onde está os escravos. Ele pergunta então ao escravo qual o tipo de escravo ele está procurando. O ex-escravo, né? Não é escravo mais. Lá eles têm alguns tipos de escravo. Tem o escravo isca, o escravo guerreiro. Ele então fala para ele sair da frente que tem um escravo que ele está procurando há alguns dias. Então eles seguem para o campo de punição. Eles usam esse lugar para punir os escravos que agem de má fé. Má fé é uma ova, né, mano? Provavelmente aquela pessoa que ele está procurando deve estar por ali. Eles param em frente a uma cela que tem um cara amarrado com correntes. O cara então escolhe esse cara que está amarrado com correntes. O vendedor ali, recepcionista, Severino. Mano, quem trabalha em mercado, lanchonete, sabe que o cara não faz uma função só. Pergunta o protagonista se ele tem certeza que vai ser esse cara mesmo. É ele que ele tava procurando, certeza que é ele. Ele lembra que em sua vida anterior, a aceleração da destruição do mundo ocorreu pela morte de um indivíduo. Era uma heroína chamada Aran. Esse cara foi o assassino daquela garota. E o autor do crime foi nada mais, nada menos que o único aprendiz que ela já teve, Dibo. Esse é o diabo matador de heróis. Esse foi um incidente que marcou o início do fim do mundo. Ele então pergunta ao ex-escravo, já agora protagonista, o que? Você veio aqui me buscar? Cai fora, cara. Eu não te conheço. O cara então pede desculpa e diz que o estado mental dele um pouco controverso. Perturbado ali olhando a fúria do escravo correntado, pensa que o comportamento dele pode ser um pouco diferente de antes do retorno. Mas como esperado de um escravo, né não? Só que ele tá tratando aventureiros desse jeito mesmo sendo escravo. Esse cara é bem corajoso, hein? O vendedor ali fala, se esse cara não comportar direito, ele tem outros cachorros loucos como ele para vender. Ele lembra que esse cara tem uma personalidade forte, mas não é só a personalidade dele que é forte não. Ele também é foda nas habilidades. Ele lembra que ao lado dele, ele foi um dos poucos que ganhou atenção depois do último dia. Às vezes, o cara era tão forte que os dois eram comparados como irmãos. Sempre um ficava pensando qual seria o outro mais forte, né? Sempre as pessoas ficaram comparando os dois, qual que era o mais forte dos dois. Não é como se fosse a TV Globo querendo se comparar ao YouTube, mas o que era mais similar era que o vendedor então solta o escravo, enquanto o perturbado ali pergunta quanto o cara custa. O escravo então continua dizendo que esse cara parece ser um jovem de família bem riquinha, né? Será que ele pode pagar o quanto ele pedia? Eu quero 1 milhão de meso. E aí, tudo bem pra você, jovem mestre? E começa a rir. O nosso protinha lembra que tanto ele quanto eu preciso muito de dinheiro nessa época. Ele lembra que esse cara tem uma irmã mais nova que possui uma doença do sangue negro. O cara lhe manda ele embora se ele não tiver dinheiro. Não era pra ele ficar agindo de forma tão convencida, sendo que ele não tem um tostão no bolso. O nosso protinha ali então só saca as notas do bolso, rapaziada, e pergunta, é só 1 milhão de mesmo? Aquilo é dinheiro de verdade. Enquanto eles ficam sem acreditar que o cara carrega 1 milhão de meso no bolso. Ele então fala pro escravo que ele deveria parar um pouquinho para pensar e ouvir o que ele tem para falar. Os termos do contrato são o seguinte: 1 ano de benefício divididos em 7 por 3. Ele também tem a prioridade de itens na escolha que dropam do portal. O vendedor ali fica pensando que esse cara tá falando sobre um contrato de membro do grupo ao invés de um contrato de escravo. O cara então agarra o contrato das mãos parecendo um cachorro louco, enquanto grita que não tem caminho sem volta aqui não, meu irmão. Depois que eu assinar esse contrato já era, filho. Ele então
morde os dedos que começam a sair sangue e aceita o contrato sem nenhuma hesitação. Ele lembra que ele só aceitou esse contrato sem mesmo pensar porque a vida da irmãzinha dele tá acabando, coitado. O Protinho então diz pro cara que desde que o contrato esteja firmado, eles vão direto pro portal. O Protinho então só fala: meu brother, eu paguei 1 milhão de meso, é bom você mostrar o seu valor. O cara então sorri e fala que ele vai trabalhar mais duro do que qualquer um que você já tenha visto antes. Ele vai matar o pau e mostrar a cobra. Não, peraí, tá bom, bora. Um tempo depois, ali, já numa floresta, o escravo, só que agora não é escravo, Dibo, agradece o nosso fiel Protinha pela espada nova que ele comprou. Só que não é uma espada, mano, é um grande machado. Mas normalmente ele usa uma espada, né? Mas agora ele vai usar um machado. Será que eles não deveriam voltar e trocar? O Protinho então fala: não senhor, de agora em diante você vai usar um machado enquanto você trabalha comigo. Se você não gostar, a gente vai encerrar o contrato. Ih, já vi que ele vai ficar jogando na cara agora. Esse é um portal de nível 8, vermelho. Essa marca de entrada significa que só podem entrar 8 pessoas por vez. O perturbado lhe pergunta onde está o resto do grupo. Se ele é um chefe com bolsos fundos e cheio da nota, ele deve ter muitos membros e muito bons, né não? Provavelmente ele tem um curandeiro, um mago, um espadachim e a porra toda, né? O Protinha só observa ele. O cara fica sem gritar: chefe, eu acho que esse chefe meu é forte demais, por isso que ele não tem outros integrantes, certeza. Eu me assustei por essa razão. Então o Protinha só aponta o dedo e fala: bem aqui. Que? É só nós dois mesmo, maluco? Você tá fudido, mano, você é louco. O Protinha então só empurra ele em direção ao portal e fala pra ele parar de perder tempo. Já lá dentro no portal, o escravo ali começa a gritar: você tá louco, meu irmão? Esse aqui é um portal de 8 pessoas e ainda é vermelho. A gente vai fazer só com 2? Mano, tem os loucos e tem limite pra louco, meu irmão. Tu já viu louco rasgando dinheiro? Pois é, meu irmão. Você tá de brincadeira, mano. Eu preciso de uma arma que eu saiba usar. Eu não tô acostumado com esse machado. Então ele olha pra trás e tem monstros, toco de árvore. Ó os monstros, estampas. O perturbado então segura seu machado enquanto pensa que ele está estragando tudo por causa das gritarias dele. E pensa que esses monstros são conhecidos por seu tronco duro. Espadas e lanças têm uma dificuldade enorme de atravessar isso. E além do mais, tem muitos deles. O Protinho então só manda ele sair de perto e ficar ali só observando. Então começa a finalizar todos os monstros com flechas de fogo. Só que ao invés das flechas de fogo bater só em um, as flechas começam a rodopiar e destruir vários monstros com uma única flecha. Com uma precisão enorme, mano. Depois que ele finaliza todos os monstros com uma única flecha, ele olha pro outro perturbado e diz que isso é um tanto desapontador. E pensar que ele gastou 1 milhão por esse cara e ele ia agir desse jeito logo que entraram em um portal. Se você errar mais uma vez, eu vou finalizar nosso contrato. Mas o cara só fica perguntando quem é esse monstro. Além de grana, o cara é muito forte. Na madrugada, em uma mansão, uma pessoa diz que os mercantes morderam a isca. Nós ganhamos bastante tempo para o plano e já capturamos pessoas que queríamos mandar para lá. Será que temos permissão para prosseguir agora, senhor? O cara então fala que sim e o cara começa a se desintegrar, como se fosse uma névoa. O cara então ergue seu cálice de vinho e diz que vai ser tudo feito de acordo com a vontade daquela pessoa. Liberdade para o mapa do mundo. Depois de reunir todas as pedras de mana, deu um total de 27. Então eles continuam andando sobre um sol escaldante. O cara continua pensando que ele parecia ser um cara maluco qualquer, mas esse cara não tá de brincadeira. O poder de telecinese dele, ele nunca viu algo parecido. E além do mais, olha como esse cara usa uma flecha de fogo. Agora que eu tô acompanhando uma pessoa tão forte como ele, eu vou conseguir muito dinheiro dessa vez. Já que a destruição é feita de 7 para 3, eu devo ser capaz de economizar com as despesas médicas e comida por enquanto. O Proto então fala: haha, encontrei outro grupo de stumps. Tem cerca de 9 deles. É um número muito bom. Esse número é perfeito, mano. O cara fica sem entender. Perfeito? Pra quê? O cara então inicia a destruir os monstros com o machado, partindo eles ao meio, enquanto pensa que ele tem que lutar contra esses monstros sozinho. E além do mais, ele nunca usou esse tipo de arma antes. É meio irritante, né não? Mesmo se ele tivesse 10 vidas, não seria suficiente para derrotar esses monstros. Ele pensa enquanto desvia de alguns. Eu achei que o serviço seria
Problema mata, mas esse cara é muito maluco mesmo. O perturbado ali observando o cara usando o machado, pensa que ele só usou espadas nessa vida, mas é bem óbvio, né? Vendo como ele se move com o machado, mas logo ele vai perceber que o machado é a arma que vai deixar ele muito mais forte. Eu não tenho dúvidas que ele é talentoso, já que ele é o único aprendiz escolhido pela heroína do machado, Aran. O monstro então parte para cima do perturbado com suas raízes, quer dizer garras, enquanto ele só destrói usando seu machado. Ele pensa que o machado tem um alcance muito maior e também um grande poder de ataque. É bem mais confortável do que uma espada. Depois que me acalmei um pouco e senti o machado muito mais leve, quando eu conseguir me adaptar de forma melhor, eu vou ser bem mais forte com esse machado. Ele então começa a finalizar os bichos, enquanto o Protinha pensa que ele pegou o jeito muito rápido. E olha só, ele ainda não despertou nenhum círculo ainda e já é muito forte. De repente, um terremoto começa a acontecer e a montanha que estava próximo começa a rachar. De dentro daquela montanha sai um bicho enorme, um Stomps, já grunhindo. Esse bicho aí é uma versão daqueles bichos pequenos, só que ele é muito grande. O Protinha pensa que o tamanho dele não tem nada a ver com a ameaça que ele representa. Afinal, se ele é maior, é mais fácil de acertar com o ataque. O cara então sorri e pensa que a magia pode funcionar muito bem contra ele. Só que o monstro bloqueia rapidamente aquela flecha. A reação dele foi mais rápida do que esperado. Então é isso. Ele então ativa sua telecinese na flecha e lança outra flecha. Só que essa flecha, ao invés de acertar, ela começa a rodopiar o monstro. De repente acerta um ponto. Um tiro muito preciso, mas isso foi inútil. O monstro também conseguiu bloquear. Parece que magia não vai funcionar. Dibbo então manda o mestre correr, senão ele vai morrer ali mesmo. Protinha então pensa que não é que ataques não funcionam, senão ele não teria se importado em bloquear, né não? O problema são os galhos, mano. Ele tem muito galho. Falando em galhos, os galhos começam a se movimentar e tentar esmagá-los, mas por pouco eles conseguem desviar. O perturbado ali começa a ativar sua telecinese novamente e eles pulam em uma rocha. O cara grita que achou que ia morrer, mas de repente tem vários Stomps ali junto com eles. O Protinha fala pra ele cuidar dos Stomps pequenos, que ele vai cuidar dos Stomps grandes. E carai, meu irmão, o cara tá andando rápido, meu. O bicho é uma bala. O perturbadinho ali, Protinha, então começa a desferir flechas de fogo em direção ao monstro, enquanto o Dibbo pensa que esse monstro não é algo para se derrotar sem um plano. Eles realmente precisam fugir dali. Só que dessa vez a flecha de fogo consegue penetrar a armadura do monstro, causando uma grande explosão. O Protinha pensa que dessa vez funcionou. Foi como ele pensou, atingir os olhos do monstro. Os galhos desse monstro se movimentam de forma muito rápida, então é impossível usar a telecinese e atacar ao mesmo tempo. Mas então, se eu somente usar as flechas, já que eu tô no segundo círculo, eu consigo conjurar magias 2 vezes seguidas, muito rápido. Ele pode bloquear a primeira, mas a segunda é impossível e consegue destruir um monstro. O perturbadinho ali, observando como o Protinha derrota o monstro, acaba se descuidando, enquanto um dos monstros consegue agarrar seu machado. Esconder uma flecha de fogo atrás da primeira é uma estratégia muito boa, mano. Não importa o quão rápido você seja, se você não vê uma delas chegando, é impossível você bloquear 2 ataques em seguida. Em pensar que um ataque tão simples, esse monstro boss aí, Stomps, seja indefeso contra esse tipo de ataque. Esse cara é mais monstro do que eu pensei, isso é louco, mano. Então, o monstro chefe com os monstrinhos começam a tentar fechar eles numa espécie de armadilha. O cara então grita pra ele olhar pra trás, que tem vários monstros indo em direção a ele. Só que o Protinha, mano, derrota todos os monstros sem ao menos olhar pra trás. Isso é louco, mano. O cara é brabo, filho. Enquanto fala, Dibbo, você nem ao menos consegue lidar com esses pequenos bichos. Então o monstro desfere alguns golpes no chão, levantando pedras de terra. O Protinha usa essas terras para se aproximar mais do monstro. É que se ele mostrar uma abertura por sequer 1 segundo, o pau vai cair a folha, literalmente, mano. Só que de repente ele vai ser acertado bem no meio da fuça por um dos galhos, mas tá lá ele, Dibbo, bem na frente, consegue proteger nosso protagonista usando seu machado. Ele grita, eu acabei de salvar você, então é melhor você retirar o que você disse, você entendeu? O Protinha só sorri, enquanto diz que, finalmente você está se tornando útil, né não? Enquanto lá atrás tem várias flechas de fogo já prontinha, meu brother. Ele vai acabar com esse maldito monstro. Ele lança várias flechas explosivas no monstro, que começa a grunhir, enquanto Dibbo avança com seu machado, também destruindo vários galhos
Mas o monstro não fica parado ali. O monstro começa a tentar desferir ataques pelos lados. Enquanto o Protinha diz que vai pegar os galhos da direita, ele fala que vai pegar todos os galhos da esquerda. E começam a destruir todos aqueles galhos que estavam atacando eles. Diplo pega impulso e começa a literalmente escalar o monstro com os pés. Só que de repente alguma das ramas ali bate nas suas costas e ele começa a gorfar sangue, enquanto o monstro abre sua boca já prestes a comê-lo. Só que ao invés de cair na boca do monstro, ele cai numa pequena rocha flutuando no ar. E quem jogou nada mais nada menos é o Protinha. Enquanto ele controla a rocha com Diplo, ele pensa que isso tá ficando um pouco problemático demais, né não? Diplo lá em cima da rocha pensa que não vai dar pra fugir agora, mano. Enquanto o monstro já desfere um grande ataque, só que não consegue pegar ele com esse ataque. Ele desvia usando algumas rochas que o Protinha colocou ali, fazendo um caminho para ele andar. Enquanto várias flechas de fogo cercam o monstro, Diplo também prossegue, gritando que vai acabar com isso, com esse golpe. Então ele acerta o monstro com seu machado, bem no olho. O monstro começa a grunhir, enquanto o Protinha avança em direção ao monstro, grita que não acabou ainda. Ele pega o machado usando telecinese e dá de volta para Diplo. Diplo olha o monstro e pensa, agora que você já tomou o primeiro golpe, se prepare que agora vem o segundo. E tame, um outro olho do bicho. Agora sim vai ficar fácil de acertar as flechas do monstro. Então várias flechas vão em direção ao monstro, enquanto ele está de boca aberta grunhindo, e acertam em cheio seu núcleo, o destruindo imediatamente numa grande explosão de fogo. O chefe ali agradece Diplo pelo belo trabalho que ele desempenhou ali, enquanto ele também agradece e diz que ele também trabalhou bem. Mas à noite, em uma cidadezinha pequena por ali, uma moça pensa que está ficando muito tarde. Ela deve comer logo e ir para a cama. Ela agradece pela comida, mas escuta um barulho na porta. Ela olha, perguntando quem é, e lá está ele, o irmãozinho dela, todo machucado, coitado. Ele diz para ela que ele está de volta. Ela começa a chorar e abraça ele, dizendo bem-vindo de volta, meu querido irmão. Um pouco mais distante dali, em uma cabana, numa espécie de floresta, tá lá o Protinha com seu cajado, também todo machucado da luta, né? Em uma casa. Essa cabana parece ser uma cabana que ele morava junto com seu pai na infância. Lá na cama está seu pai, já em estado de decomposição, morto, aparentemente. O Protinha observa toda a cena e começa a incendiar toda a cabana e parte sem dizer uma única palavra. Pesado, mano, cê é louco. Mano, pensa comigo, se o cara virou escravo e prestou serviços durante anos ali, mano, da vida dele, depois foi vendido ali pra morrer, o velho ficou na cabana doente, mano, e morreu lá sem ele poder fazer nada, mano. Mano, o que o cara vai dizer nisso? Não tem nada pra ele dizer, mano. Ele só foi lá, só finalizar o pai dele, pra não deixar o relento mesmo, e é isso, mano, coitado. Alguns dias depois, ele está analisando alguns papéis, pensando que o Portal do 100 está perto de surgir. Como é que ele pode organizar isso tão rápido? O Sr. Rakan deve estar encarregado dessas coisas se eu falhar dessa vez. Engraçado que dessa vez todas as 10 principais uniões mercantes vão estar focando em limpar esse portal. Provavelmente itens épicos de maior qualidade vão ser garantidos nesse portal, certeza. Provavelmente até um item lendário pode aparecer, mas isso não quer dizer que vai ser fácil. E olha só, as 3 irmãs Natasha da União Mercantil Gold, a nossa rival, essas 3 são tão poderosas que é difícil acreditar que elas são apenas aventureiras de segundo ciclo. Aquele trio é tão forte que os aventureiros de segundo ciclo da União Mercantil Gapor não podem nem se comparar, mano. Isso é louco. Se a gente analisar bem, o objetivo não é somente a União Mercantil Gold, mas também todas as 10 uniões vão estar mandando seus melhores times, mano. E além do mais, nossa União Mercantil Gapor é facilmente ultrapassada por todas elas. O que me impressiona é e de repente alguém abre a porta sem nem bater. Ele então se levanta pensando, como um cara ousa entrar em minha porta sem ao menos bater? Mas lá está ele, o Sr. Rakan. Rakan então pergunta: então quer dizer que você ainda não deixou o like, né? Ele já preparou a lista dos grupos que vão limpar o portal. Ele já em pé pede 1000 perdões. O cara então prossegue falando que não é de seu feitio atrasar. O que nosso amiguinho fez daquela vez, hein? Aquele Zé Ruela do El Palme tem algumas coisinhas para nós levar em conta.
A gente sabe que aquele cara é talentoso, mas a gente não tem nenhuma forma de quantificar a quantidade de talento dele. Da última vez, o grupo dele inteiro foi morto. Essa é a minha razão pelo meu ceticismo quanto a ele. Rakan então decide testar o nosso Protinha novamente. E existe um belo lugar para fazer isso. E também você deveria juntar todos os outros grupos para fazer isso de forma bem prática. Dessa vez vai ter bastante testemunho para identificar o nosso Protinha. Depois, eles já estão prestes a entrar em um portão que tem várias pessoas entrando. É assim que deveria ser, mano. Não é só uma quantidadezinha pouca de gente entrando nos portais. Tem que ser muita gente, mano. Uns perturbados então chegam perto dele e dizem: ah, então vocês devem ser os caras do 5º grupo, né não? 2 pessoas com história de escravidão. Haha, esses caras não são muito amigáveis, a cara deles. Provavelmente escravos só devem atrapalhar. É normal que grupos mais experientes pensem assim, né não? Ele observa as marcas nos braços dos perturbados e parece que todos ali estão entre o 1º e o 2º círculo. Esse grupo aí é diferente daquele grupo que tentou me roubar. Eles são profissionais reais, cara, que não precisam de isca, né não? O perturbado ali então começa a falar: ah, estão todos aqui agora, né não? É, ele veio pessoalmente, hein? Ele vai ser direto ao ponto. Eles vão proceder com um teste agora e vão dar uma chance para todos eles mostrarem suas habilidades. É, uma chance. Uma chance para limpar o portal do 100. Todos ficam incrédulos sem acreditar. O quê? O portal do 100? Todos ali vão ter tratamento especial. É para eles mostrarem o melhor que eles podem fazer. Lá dentro tem a floresta novamente. Esse portal vermelho tem um número de 40. O perturbadinho ali fala com cara de poucos amigos que vão se juntar a todos somente para caçar o chefe. E todo mundo vai ficar de boa. Então, por hora, agora todos vão se dividir aqui e se juntarem novamente quando houver algum sinal. Os dois ali fica todo mundo calado ainda. Parece que eles tomou banho, né? A perturbada ali fala bem alta que vai matar tudo em seu caminho, já que não tem tanto tempo. Só que eles só encontram alguns cogumelos gigantes, bicho feio. Ela conjura uma magia de raio de energia, enquanto diz: que perca de tempo, e só destrói o bichinho. Ela então manda uma serviçal pegar a pedra mágica. Só que o bicho ainda tá vivo, mano. Será que a magia dela não conseguiu atravessar o bichinho? De repente aparecem vários daqueles bichinhos cercando eles. Só que de repente aparece um perturbado que consegue destruir todos os monstros ali, com muita dificuldade ainda, viu? Com algumas flechas, kunais e espada. Ele grita que os monstros parecem muito mais fortes do que o normal. Provavelmente ganhar por contagem de mortos está fora de questão, né não? Se continuar assim, a resistência deles vai acabar antes de chegar ao boss principal. E já que é assim, é melhor eles quebrarem a aliança e ir direto para o boss final, economizando assim suas energias. Então troca a cena e nosso Protinha tá acabando de falar que é isso que a maioria dos grupos vai pensar. O Dipo já tá todo cansadão. Ufa, essas coisas são duras mesmo, rapaz. Desde cedo você não me ajuda, hein? Eu tô quebrando esses monstros aqui tudinho sozinho. O Protinha só fala que eram só 3. Só 3? De qualquer jeito a gente não pode desperdiçar tempo. Bora continuar. O cara então fala pro Prota que é melhor eles irem matar o boss. Mas ele só fala: não, a gente vai limpar apenas o lixo. Dipo fica sem entender o que esse cara tá falando. Ele não acabou de falar que eles iam pegar o boss? O Protinha então fala que não. Isso era o que os outros grupos não estavam pensando. Eles vão pelo caminho dos números. Matar um chefe de portal não é o único jeito de conseguir uma boa pontuação. O jeito que você lida com bichos menores também é um belo jeito de conseguir uma boa pontuação. Isso também é importante. Além do mais, o boss é muito perigoso e lá vai ficar cheio de aventureiros. A competição vai ser muito foda. E a gente também não sabe quais são os outros truques dos times, né não? Provavelmente eles não vão passar dos limites, mas nunca se sabe o que um caçador pode fazer. Dipo fica irritado e pensa que ele só fala como se sabesse de tudo, né? Sempre ele sabe de tudo. O bichão está bichão mesmo, né? O Protinha continua dizendo que consegue sentir algo muito perigoso sobre esse portal. Um pouco mais distante tá lá o grupo dos cara ruim. A perturbadinha ali diz pro Sr. Dolan olhar aquilo. É um portal de escape. Ele pensa que não estava planejando encontrar isso, mas isso é muito bom. É melhor eles marcarem esse local com pequenas marcas no chão, se eles precisar, né? O cara lá atrás então começa a rir muito alto. Dolan então dana com ele. Caralho, meu irmão, o que foi isso? Você tá sendo muito barulhento, vai atrair vários monstros pra gente. E o cara começa a rir mais alto ainda. Ele então pega no ombro de Dolan e diz que: para, meu irmão, você vai atrair muitos monstros, cabeça de... Mas o cara não consegue parar de rir. Então uma névoa roxa começa a emanar da floresta. O perturbado ali diz que mesmo se for sozinho, ele vai fugir daquele lugar. Enquanto ele corre, lá está ele, um cabeça de cogumelo gigante, mano, emanando aquela névoa. Aí o bichinho feio, mano. Ele olha pra trás
atrás e percebe o bichão com aqueles vários dentes e começa a rir igual o outro perturbado também. Parece que isso é uma espécie de droga, né? Mais longe dali, próximo a um rio, o perturbadinho ali tá lá pensando que esse cara não lutou nenhuma única vez hoje. Ele tá todo limpinho e eu tô aqui todo arrombado de tanto lutar. Esse cara tá tirando onda comigo, né, mano? Então, de repente, eles olham e veem um sinal lá em cima. Aquele é o sinal, mano. Eles tinham que mostrar o sinal se realmente acharem o boss, mas eles realmente fizeram isso? Eu tô surpreso. Tipo, pensa muito sem entender nada, mano. Todos então checam a quantidade de grupo que tá ali e percebe que tem um grupo faltando. O outro perturbado ali que começa a falar que já que todo mundo ali, eles vão rapidamente começar a explicar. A outra então fala que o grupo do feiticeiro Dolan não tá ali. O cara então fala que não existe razão nenhuma para esperar aquele grupo. Eles definitivamente acharam o chefe. E quando eles encontraram, eles testemunharam o grupo de Dolan sendo dizimado, mano. Massacrado pelo chefe, cê é louco. E o chefe desse lugar é o incrível cogumelo venenoso da loucura. É por isso que os caras tava rindo, mano. A perturbadinha ele fica sem acreditar. O quê? Cogumelo venenoso da loucura? Cê é louco, mano. Agora a gente tá com um problema. Se o grupo dele, que era tão forte e experiente, foi massacrado desse jeito, imagina a gente. Se o cogumelo realmente for o chefe, então é melhor eles desistir de caçar o chefe e voltar pra trás. É melhor a gente achar o portal de escape antes que todo mundo morra. Dib então pergunta ao nosso Protinha se o cogumelo venenoso é muito perigoso. O Protinha só fica pensando, caralho, meu irmão, esse é o chefe então? É o pior tipo de chefe pra se encontrar numa dungeon, ainda mais no nível que a gente tá. Agora lascou. Enquanto o Protinha pensa, Dipo tá lá, ei, tá me escutando não, rapaz? Você tá me ignorando, né? Você tá tirando? Mas o chefe continua pensando. Por causa dos esporos que se espalham, é difícil chegar perto desse chefe. Que também quer dizer que não podemos usar números para bater ele. Agora fudeu mesmo. Então você não pode usar muita gente porque você não consegue chegar perto. E além do mais, tem aquela névoa da loucura. Vai ser difícil isso aí, hein? Se eles realmente quiserem abater esse cogumelo, eles vão ter que lutar à distância. Só que pensando por esse lado, ataques básicos não vai causar muito dano, já que ele é bem resistente e rápido. O cara então segue dizendo que infelizmente o chefe está no caminho do portal de escape e vai ser impossível escapar sem encarar aquele boss. Dipo então grita que, então você tá com medinho do chefe, né? O chefe não é nada, com só uma flecha de fogo invencível do chefinho aqui, ó, o cara já é massacrado. O Proto então manda Dipo calar a boca, enquanto Dipo fica pistola com ele. O chefe então continua dizendo que vão morrer todos se entrarem em uma disputa com ele sem um plano. A minha flecha de fogo não é boa o suficiente para bater de frente com esse boss. Mesmo aqueles pequenos cogumelos de antes, vocês já viram que é tanque. Então, qual será a resistência do chefe? Vocês estão ligados, mano? Mano, até Dipo sofreu pra matar 3 cogumelos, mano. Imagina o chefe. O cara deve ser muito tanque. Cara, o cara tem muito... é roubado demais esse chefe. Muito tanque e muito dano. E ainda deixa o povo doido à distância. Um perturbado ali fala, é óbvio. Não precisa nem falar isso. É óbvio que o cara é tanque. Um outro ali fala, Iburu, não temos tempo para nada disso. Precisamos descobrir como matar esse cara. O Protinho então levanta a mão e diz 50 mil mesos. Todos ficam sem acreditar o que esse cara tá falando. O Protinho então continua falando que é isso mesmo que vocês escutaram, 50 mil mesos por pessoa. Já que aqui temos 30 pessoas, vocês só precisam me pagar 1,5 milhão de mesos. Façam isso e nós seremos a isca para vocês. Dipo fica sem acreditar, já arrancando os cabelos da cabeça. O que esse cara tá falando, meu irmão? O cara ali começa a gritar que nosso Protinha tá se achando muito, né não? Ele deve estar muito acostumado com essa tática de ser um escravo isca. Será que ele tá achando que vai ser sempre a mesma coisa? Que ele vai conseguir escapar tão fácil das coisas assim? Esse tipo de chefe a gente não consegue atrair tão fácil assim. Se a gente fazer o que você disse, e se vocês falharem e trair a gente e acabar chamando atenção pro chefe, hein? Vai todo mundo morrer no processo. Escravos são inúteis em portais de alto rank. E nada mudou. Além do mais, olha a cara desse perturbado que tá do seu lado. Nem parece um despertado. Vocês estão pensando que é quem, meu irmão? O que vocês podem fazer? Vocês dois, um aventureiro de 2 ciclos e um escravo, hein? Dipo então fica muito estressado olhando aquele cara falar e pensa que esse Zé Ruela tá falando pra caralho, tá me irritando, hein, mano? Ele tá querendo arranjar briga desde cedo, meu irmão. Você tá achando que eu também quero ser isca? O Protinho então permanece todo calmo enquanto o Dipo tá uma pistola lá atrás, assim, doido pra arrumar briga. O Protinho permanece falando, então, o que você quer fazer? Você tem um plano melhor? Já que tá falando muito, o cara começa a gaguejar. Eu não. Então você não tem, né? Se você tivesse um jeito melhor de lidar com o chefe, não teria atirado o sinalizador, né não? E também deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Nosso grupo consiste em um de segundo círculo e um de primeiro círculo. De repente a marca aparece no braço
rosto de Dipo. E Dipo fica sem acreditar. Carai, meu irmão, desde quando? Desde quando eu despertei? Eu sou um gênio, com certeza. Eu despertei e nem sabia que tava despertado, bicho burro. O cara fica todo pistola, né não? Olhando. A perturbadinha então manda todos esperarem. E continua dizendo que se eles realmente vão ser a isca, ela está disposta a pagar. Mas no momento eles não têm dinheiro. O Proti então fala que esse não é o problema. Eles podem receber depois que saírem dali. E se eles não conseguirem sair, eles podem considerar que a dívida foi paga. Mas todo mundo aqui deve concordar. Agora tá com vocês, é só vocês decidirem. Só que lá no portal de escape tá o boss devorando suas vítimas. Aquele perturbadinho arrogante já foi de beijo, né? De repente ele olha pro lado e vê uma flecha de fogo que acerta bem sua cabeça. Só que não faz nenhum arranhão, meus brode. O Proti então fala pra Dipo que eles vão se mover assim que o chefe notar a presença deles. Dipo tá sem acreditar porque eles têm que fazer isso. O chefe então começa a correr para o lado deles, muito grilado. Dipo fica sem acreditar. Caralho, meu irmão, esse cara é muito rápido. Você é louco, o bicho é feio, meu irmão. Então eles começam a correr e o bicho começa a correr atrás dele. Enquanto todo mundo diz que agora é a hora deles ativarem o portal, antes que as iscas morram. Então eles começam a ativar o portal. Enquanto ela diz para todo mundo andar correndo rápido e sair dali. Enquanto o Dipo e nosso Protinha corre, eles se deparam com a grande quantidade de cogumelos menores. Agora lascou. Dipo então começa a imbuir fogo em seu machado, enquanto diz que não vai ser tão fácil matar ele assim, né não? Ele começa a cortar vários cogumelos menores ali. Enquanto eles são cortados ao meio, eles explodem. Mas ao fundo de Dipo já tá lá ele lá, o boss, preparando para morder ele. Só que nosso Protinha ele não vai deixar, né não? Já desferiu um grande ataque com flecha de fogo bem na cara do boss, que já cai e começa a grunhir novamente. Ele desfere mais outras flechas, algumas acertam o monstro e outras ele desvia. Parece que eles estão apenas querendo ganhar tempo. O Protinha então ativa sua flecha de telecinese, enquanto o monstro começa a saltar para abocanhar eles. Só que aquelas várias flechas começam a meio que querer circular o monstro. Quando o monstro está prestes a agarrar Dipo, eles pulam do penhasco. Por um milésimo o monstro não pega o Dipo, cê é louco. Enquanto cai, Dipo só faz isso aí pra ele, cê é louco. Enquanto o nosso Protinha tá lá todo badass, já desfere já logo uma flecha de fogo explosiva na cara do boss e cai no rio. A correnteza então começa a levar os rios abaixo. Eles então saem da água, enquanto o Dipo reclama que aquele cogumelo maldito quase matou ele. O Protinha então, secando suas roupas, diz que aquele era o boss do lugar, né? É melhor a gente se preparar melhor se a gente quiser matar ele. Chefe, você tá falando como se realmente conseguisse matar aquela coisa. Eu ouvi errado, hein? Você não ouviu errado. É exatamente isso que eu tô falando. Dipo então fica muito estressado, perguntando se o Prota tá de brincadeira. O perturbado então fala, qual que é o seu problema, meu irmão? A gente não veio aqui pra matar esse cara? Dipo então grita que isso foi quando eles não sabiam quem era um boss. Além do mais, um cogumelo venenoso, tanque. É muita loucura, meu irmão. Você não sabe o que é retirada estratégica? Protinha então fala que eles nunca vão ser capazes de entrar em um portal o qual eles conseguiram entrar, né não? É melhor, se eles entrar, eles não vão poder sair e entrar de novo. Eles têm que sair só depois que matar o boss. Dipo fala que sabe disso, enquanto pensa que aquele boss é muito forte, vai dar muito trabalho. Já que nosso trabalho como isca já foi feito, a gente vai ganhar muito dinheiro se a gente sair daqui. Como é que a gente vai matar esse boss se nem flechas de fogo acerta esse cara? Ele não tava falando antes que a gente ia morrer se a gente entrasse e enfrentar de frente esse boss? O Protinha então fala que a situação agora mudou. Já que toda aquela competição se foi, os dois ali são apenas refeição grátis. E além do mais, eles vão receber um bônus. Isso não é ótimo? O que tem de tão errado nisso? Ou será que eu vou ter que rescindir o seu contrato, hein? Novamente, eu falei pra vocês que ele ia ficar jogando na cara. Dipo então dá um suspiro e fala que não estava pensando nisso, mas é melhor o Protinha dar um bônus para ele também. O Protinha então concorda. Dipo continua falando que é melhor ele dizer alguma coisa para ele. Como é que eles vão matar aquela coisa, aquele cogumelo gigante, se ataques corpo a corpo não funciona, ataque longa distância não funcionam? Eles não têm nenhum plano para matar aquele bicho. Além do mais, tem aquela névoa espessa e venenosa que deixa todo mundo doido. É impossível matar aquele bicho. Será que existe realmente um jeito, hein, de matar aquela coisa grotesca? O Protinha só olha de
Dibo. Lá fora do portal, todos já estão saindo, enquanto o perturbado lá fora diz que isso foi muito rápido, ainda mais para um portal de 40 pessoas. Ele então fala para Juberê dizer tudo o que aconteceu lá dentro, e também parece que algumas pessoas estão faltando, né não? Aquele escravo, será que ele tá lá dentro ainda? Juberê fala que todos falharam, e o grupo de Dolon todo foi dizimado, e o do Palme ainda está lá. Eles só foram capazes de escapar porque esse tal de El Palme e o outro cara serviram de isca. Aquele boss é impossível de matar ele com um grupo de apenas 2 pessoas. Cara, é um boss insano aquele grupo, é muito tanque, mano, você é louco, só vendo pra crer. O perturbado ali continua dizendo que, então, isso quer dizer que você não fez nada além de correr com o rabo entre as pernas, né, seu lixo? Juberê continua dizendo que aquele cogumelo era o cogumelo venenoso, eu repito, era o cogumelo que tinha uma espessa névoa da loucura. Só da gente chegar perto dessa névoa, todo mundo ficava doido, começava a rir, e era só ir de base, meu irmão. Não tinha nada que a gente pudesse fazer. O perturbado então fala que todos vão voltar, enquanto Jubiri diz pro mestre Abis esperar. Ele diz que o grupo de El Palme ainda não saiu. Já que o portal ainda está ativo, eles realmente devem estar vivos. Abis só diz que provavelmente eles não vão sobreviver. Isso é só questão de tempo. Afinal, você mesmo disse que era um boss cogumelo da loucura, o que somente 2 pessoas vão poder fazer, hein? Se vocês querem esperar, pode esperar sentado. Eu não vou perder meu tempo, eu vou vazar. Ele parte enquanto pensa, esses caras são todos inúteis. Ou talvez eles apenas tiveram um grande azar de encontrar com esse boss. Esses caras ruins não tem nenhuma serventia pra mim. O tipo útil pra mim é aqueles que realmente podem superar obstáculos. Esses sim são úteis. Alguém que realmente pegue o impossível e transforme no possível. Esse cara, eu tenho que achar esse caçador. Já lá dentro do portal, o nosso protinha com sua flecha de fogo diz que agora vão começar a caçada de verdade e dispara uma incrível flecha de fogo. Esse boss é mais rápido e mais duro do que todos os outros boss que eles enfrentaram antes. E além do mais, ele usa um tipo de veneno que dificulta muito as coisas. Numa incrível situação dessa, é melhor o cara se manter muito, mas muito longe, como se fosse um sniper, e atacar com grande poder. O mais ruim, cara, é que ele não consegue atingir esse nível de poder ainda só com a flecha de fogo. Mas se ele usar a telecinese junto e fazer a flecha girar em alta velocidade, a penetração dela vai aumentar muito, como se fosse aquelas balas de rifle bem grandona, você tá ligado? Um mago comum nunca poderia fazer isso. Isso só o No Prota pode fazer isso. O poder do Prota, mais uma vez. Ele inventou isso ao pensar numa bala, como eu tava falando pra vocês, né? Essa é uma skill que faz do impossível possível agora. A bala de flecha vai em direção ao monstro, bem na cabeça. Ao invés dele mandar só uma bala rifle de flecha, ele manda 2, mano, em sequência, atingindo o monstro 2 vezes consecutivas, fazendo um grande buraco no peito do monstro e destruindo algumas árvores atrás. Ele pensa que tentou atingir a cabeça do monstro que contém o núcleo de uma só vez, mas parece que ele errou. Parece que isso vai ser um problema, mano. O monstro então começa a grunhir em direção aonde está as flechas. Só que o Prota continua atacando. Algumas das flechas erram o monstro, enquanto o monstro começa a correr em direção ao nosso Prota. O Protinha pensa que é muito difícil usar esse rifle de flecha enquanto ele se move. E tem mais outro problema, o tempo de cooldown. Ele tem que acabar com isso antes que o boss suba ali, porque senão o pau vai cair a folha, meu irmão. Uma das flechas acerta bem atrás do monstro, fazendo com que ele caia. Então o Protinha grita que agora é a hora. O Dipo lá atrás puxa uma corda e o monstro cai, sem entender o que estava acontecendo. Onde o monstro caiu parece que tem muita água, mano. O cogumelo começa a encarar o Protinha, só que lá ao fundo, Dipo grita: ei, seu cogumelo maldito, toma isso. Dá-lhe uma machadada no bicho. Cê é louco, pegou bem na beiça. O monstro então vira na direção de Dipo e começa a despejar toda aquela névoa tóxica da loucura. Só que Dipo já tá preparado, meu irmão, já com a sua máscara ali, e só manda o bicho cair pra dentro. Enquanto diz: o guarda aqui está muito bom, vamos brincar um pouco, vem? Vem cá, bicho feio, vem. Eu não sei se eu devo continuar essa obra, então eu preciso que você comente aqui embaixo se pode continuar ou não, que aí a gente vai trazer a continuação. Esse vídeo era pra ter saído domingo à tarde, lá pelas meio-dia. Só que quando eu coloquei para renderizar o trabalho da semana toda, o meu computador não aguentou a renderização, né? O processador não aguentou, e aí eu acabei perdendo todo o trabalho da semana toda. Então eu tive que reeditar o vídeo e conseguir subir ele agora para vocês, né? Então se você gosta do meu trabalho, você pode estar ajudando o canal aí na abinha aí, seja membro, e a gente vai produzir vídeos cada vez melhores para vocês. É nóis, valeu e fui!
Opa! No episódio anterior, acompanhamos Elon e Divô numa estratégia bem perigosa para matar o monstro cogumelo. O objetivo principal dessa estratégia é neutralizar a maior força do monstro, que é a sua névoa venenosa, e também uma das maiores dificuldades na hora de atacá-lo, a sua velocidade de movimento. Um pântano é o lugar perfeito para fazer essas coisas. No último vídeo a gente conseguiu 100 likes, a meta para esse vídeo é 200 likes e vamos trazer o próximo episódio dessa série. Conto com vocês para a parte 3, sem mais delongas, bora pro vídeo! Agora que todas as condições da estratégia foram cumpridas, o foco da missão dessa vez é deixar o monstro na área pantanosa. Isso é o básico em uma caçada, é retirar as principais forças da presa. Agora que bastante barro já cobriu todos os seus poros, que saiu aquela névoa de veneno, ele não vai conseguir já despejar toda aquela névoa de veneno nas pessoas e ao menos correr muito rápido igual ele era. Divo já encara o monstro e diz: tá irritadinho porque cobrimos todos os seus buracos da sua cara? Zé Ruela, toma isso, lau, já solta uma machadada bem na beiça do monstro e continua desferindo vários golpes no monstro. Eles não atraíram o monstro para lá apenas para neutralizar os buracos que ele tem na cabeça, não. O pântano lamaceiro é um ótimo lugar para enfrentar monstros rápidos como esse. É o pior lugar para esses monstros. Enquanto os monstros estão com os pés atolados no barro, o Protinha já vem com outra sniper de flecha bem na cabeça do monstro. Vocês lembram que ele consegue soltar duas flechas ao mesmo tempo? Pois é, né? As duas flechas pegou no monstro. Só que o monstro é muito duro, então não conseguiu alcançar o núcleo. Dipo fica sem acreditar que aquele maluco ainda tá vivo. E o Prota continua gritando lá de cima: mire no núcleo, deve estar perto da cabeça. Dipo então fala que sabe e ninguém precisa dar ordem neles. Então ele balança seu machado e o lança bem na cabeça do monstro. Só que o monstro, muito esperto, consegue agarrar o machado, deixando o Dipo impressionado. Ele então arrasta o Dipo usando a corda que estava presa em seu machado. Só que quando ele vai agarrar Dipo, o nosso Protean já vem com um tronco de árvore bem na cabeça do monstro e consegue salvar Dipo. Dipo então pisa na cabeça do monstro e depois pisa na onde estava aquele toco de árvore. E depois começa a rodopiar o monstro usando uma espécie de pedra que estavam ali submersas. O Protean então começa a usar telecinese na lama e cobre todo o monstro novamente com lama, bloqueando sua visão. Então Dipo aparece logo com seu machado novamente e tame. O monstro tenta pegar ele, só que não consegue, porque Dipo já aparece lá atrás com seu machado e arrebenta a cabeça do monstro, que cai no chão. Dipo então dá um último suspiro de alívio e diz pro Prota que já tá tudo de boa, eles conseguiram matar o monstro. Mas de repente, lá atrás, enquanto o Dipo tá acenando pro mestre, tá lá o monstrão já. Toma um bem na cabeça do Dipo pra ficar esperto. Rapaz, essa doeu, hein? O monstro então começa a grunhir sem a própria cabeça. Como é que o cara grune sem cabeça, meu irmão? O Protinho então se prepara para lançar outra flecha de fogo nele. Enquanto pensa, como é que é possível que esse cara tá vivo ainda? A gente estourou a cabeça dele, tem certeza disso. E dá-lhe outra flechada no monstro. O Prota então começa a controlar suas flechas, enquanto pensa que deve ter esquecido alguma coisa sobre esse boss. O boss então pisa numa espécie de árvore que estava lá embaixo e o nosso Protinha levita ele com telecinese. Então o monstro pula dali e tenta escalar, meu brother, a montanha que o Protinha tá. Ele começa a escalar a montanha, enquanto o Proto pensa que ele tem só o bastante para mais uma flecha de fogo. Ele não pode errar nem uma única vez agora, só uma que ele tem. Ele não pode atirar em qualquer lugar, ele tem que atirar na onde está o núcleo agora. Agora lascou. Dipo então, todo ensanguentado, se levanta, gritando que agora ele tá pistola, mano. Agora ele tá lascado, mano. Esse monstro vai ver quantos pau faz uma canoa, meu irmão. E já lança seu machado explosivo na direção do monstro. Enquanto o monstro tá lá escalando a montanha, o machado pega bem na bunda do monstro, já o partindo, enquanto ele começa a grunhir. Uma parte do monstro cai na lama, a outra continua subindo. Eles ficam incrédulos. O quê? Esse chefe é perigoso demais, mano. Como é que ele tá subindo ainda? Cê é louco. Então o Protinha lança mais uma no monstro e o monstro só desvia. O Protinha então pensa que, então sua cabeça verdadeira tá aí dentro, né, meu irmão? Obrigado por me mostrar. Esse tiro foi fake. Ele usou aquela pistola sinalizadora que eles tinham dado para ele antes. Isso não foi um ataque de verdade, já que ele só tinha uma flecha, né, não? Isso foi apenas um blefe. Então, agora que ele já sabia onde está o núcleo do chefe, ele agora desferiu um grande golpe no peito do chefe, que o arremessa até a lama. Enquanto a flecha atravessa o chefe, ele lança um enorme grunhido. E de repente acontece uma grande explosão de névoa venenosa. Dipo fica sem acreditar que esse cara é um pé no saco até o fim, hein, mano. Até morto esse cara tá continuando
continuando dando problema, você é louco. Então o Protinha consegue alcançar ele e o levita usando uma corda com telecinese. Deep pensou que ia morrer, foi quase, enfim. Eles acham que realmente acabou agora, será? Protinha então agradece Deep e diz que vão pegar a pedra de mana quando o veneno se dissipar. Depois é só ir embora. Só que lá em cima, rapaziada, tá o chefe grunhindo novamente. Ele trocou o seu núcleo de posição, conseguindo assim sobreviver ao ataque. Deep então fica muito feliz, agora ele vai ter a oportunidade de acabar com esse monstro ele mesmo. Então a cena troca, estamos lá com Rakan. Rakan então pergunta a Ibis se ele voltou de mãos vazias e começa a rir. O temperamento de Ibis não mudou nada, né? Ibis então fala pra ele que talvez eles tinham que deixar esse assunto para os Cavaleiros Signas. Então alguém bate na porta e ele já manda fora que não quer ninguém incomodando ele. Então a pessoa que tá lá fora entra, e nada mais nada menos que o nosso Protinha todo lascado. Rakan começa a rir desesperadamente e acha o Protinha muito interessante. Olha só quem saiu do túmulo. Parece que suas habilidades de sobrevivência é como dizem. É um prazer conhecer você, eu sou o Rakan. Você é Elon, né não? Suas habilidades de sobrevivência são um absurdo. Você é o tipo de pessoa que eu agora preciso engapar. O Protinha então só agradece. Rakan então já segue logo fazendo algumas perguntas bem claras para ele. Ele diz então que essa habilidade, será que ele seria capaz de mostrar ela novamente no portão de 100 homens, hein? O Protinha então dá uma olhadinha e fala que vai ser difícil, né? Ibis então fica grilado, dizendo que essa não é um tipo de resposta que o Sr. Rakan quer ouvir. E para ele não se esquecer que ele ainda possui uma dívida. Rakan então diz, então é difícil, né? Então quer dizer que você falou que não é impossível, né não? Eu não gosto muito de ficar rodopiando para falar as coisas, então vou logo direto no ponto. Vou mudar a pergunta, o que você quer? Então a cena troca pro nosso Protinha explicando para Deep. Deep rapidamente gospe toda a breja que ele tava tomando bem na cara de nosso prota, enquanto grita, o quê? 5 milhões de meso por pessoa? Caramba, são 10 milhões de meso, isso é muito, gritando. O Protinha tá lá todo cheio, né, de babas, só observando o Deep. Cara de pau. Deep então fala que o Protinha tá sendo ambicioso demais. Provavelmente eles vão desistir dessa proposta, né não? Essa era a primeira grande missão. Depois de muito tempo, o Protinha vai jogar fora sim. O Protinha então se limpa, enquanto diz que não é problema dele. Eles que decidiram pagar, então a gente tem que aceitar, né não? Deep então fala que o Protinha tá sendo bem infantil depois de lidar com a situação de forma inapropriada. Se não der certo, esse tal de Ibis vai escrever a gente no nível negro e a gente vai estar lascado, meu irmão. E lá ao fundo tá umas botinhas. É ele, rapaziada. O proto perturbado figurante, dizendo que eles estão todos relaxados, diferente deles que estavam pensando que estavam morrendo naquela hora. Deep então começa a gritar com os caras, falando que eles são mal agradecidos e que ele também não gostou dele desde o primeiro dia. Agora ele vai dar um basta nisso. Ele começa a se levantar dizendo que é para eles deixarem os rancos de lado e lutarem. Mas os figurantes ali abaixam a cabeça e os cumprimentam, dizendo que ele foi tendencioso demais na hora de fazer o julgamento deles. E questionou muito suas habilidades. Ele está muito envergonhado como um caçador e realmente ele quer se desculpar de verdade com eles. Ele então entrega uma bolsa de moedas para Deep e diz que essa é a quantia prometida para 30 pessoas. É um total de 1,5 milhão de meses. Todos colocou um pouquinho a mais para agradecer. Então o Protinha já fala, não precisamos disso. A gente acordou foi 1,5 milhão de meses. Eu só fiz o trabalho que fui pago para fazer. Pode deixar de lado esses agradecimentos. Bem, deixa eu esclarecer as coisas aqui. Não me levem a mal e não entendam mal as coisas. Enquanto o Deep tá lá no fundo, cochichando. Caralho, meu irmão, eu fiquei empolgado por nada. Eu ia pegar esse cara e esfolar esse cara no meio. Isso é louco. Agora deixa eu contar quanto dinheiro tem aqui. Meu irmão, tô rico. Enquanto o Protinha segue falando. Você disse que seu nome é Iburu, né não? Enquanto a você mesmo pode fazer o trabalho que é pago pra fazer, hein? E a cena já troca pra Ibis, dizendo ao Rakan que 10 milhões de meso é muito alto, mano, pra pagar essa quantidade. Ele só paga essa quantidade pra aventureiros de 3º ou 4º ciclo. Agora aqueles carinha ali tem 2 ciclos, mano. Ele vai pagar esse tanto de dinheiro pra aqueles caras, uns novatos. Ele provavelmente vai criar muitos inimigos por causa disso, hein? Bora chamar esse cara aqui novamente e renegociar os termos. Vamos pagar menos pra esse cara. Não compensa a gente pagar muito desse tanto, não. Rakan então diz que talvez se a gente chamasse ele aqui, ele ia pedir o dobro dessa quantia. Ibis então fica sem acreditar. Então Rakan entrega um papo pra ele e diz pra ele ler. E lá nesse papel tá dizendo que somente o grupo do Protinha
vai representar a União Mercante Gapor dessa vez. É, apenas 2 pessoas, meu brother. Ibis fica sem acreditar, pensando que, será, mano? Isso é sério mesmo? Rakan então começa a ir e diz que ele estaria em grande problema. Então, ele pagou uma grande quantidade por informações. Do Lorde Negro Jin. E se isso for verdade, mano, não se engane, Abis, a guerra já começou, é melhor ficar preparado, né? Mais longe dali, várias pessoas estão reunidas na entrada de um portal, acampadas. Algumas pessoas conversam em meio a uma fogueira, um deles diz que não achava que eles realmente iam aceitar os termos, enquanto o Protinha fala para não se empolgarem demais, é melhor se concentrar. Divo então fala que ele também é um aventureiro experiente agora. Algumas pessoas encaram nosso Prota, a atmosfera ali não é muito convidativa, né não? Só que as pessoas estão olhando para eles como se eles fossem o Zika da parada agora. Um cara então se apresenta e pergunta se eles são os caras da União Mercante Gapor. É um prazer conhecê-los. Ele é Shoulder, um aventureiro caçador de rank E da União Mercante Gênios. É um cara de rank C, mano. O cara fica sem acreditar que Palm é um aventureiro de rank C. Ele pensou que somente aventureiros de 2 círculos poderiam entrar pelos portões por conta das restrições. Mas como poderia ser um rank C, né não? Protinho então fica caladinho enquanto uma mulher chama: com licença, vocês poderiam nos dar algum espaço? Eu tenho negócios para tratar com essas pessoas. Enquanto o carinha fala: carai, meu irmão, eles estavam juntos, perdi meu tempo pra nada, meu irmão, tô vazando. Então a cena corta, enquanto o Protinha tá lá perguntando por que ele tem que fazer isso. E o cara lá tá falando pra ele só fazer as coisas como ele disse, que não é pra fazer muitas perguntas. A União Mercante Gapor vai trabalhar com a Ordem dos Cavaleiros Signas nesse portão. Elas são correspondentes diretas da Imperatriz Signa, a mais forte do grupo. É a Ordem dos Cavaleiros Signas. Essa mulher, mano, todo mundo chama ela como símbolo de poder. Ela mesmo tá relacionada e interessada nesse portão. Toda a cota já foi tomada de vez pelas outras uniões de cavaleiros mercantes. Então, eles decidiram trabalhar com eles. Mesmo que sejam os cavaleiros em treinamentos, a probabilidade de sucesso será muito mais alta. Mas provavelmente eles vão ter alguns motivos ocultos para enfrentar esse portão, né não? E também a oferta deles não é muito ruim. Então, é melhor eles trabalhar junto. Pafume diz que então tá tudo entendido e ele não vai ter nenhum problema em trabalhar com esses caras. Talvez vai ser até mais fácil, né não? Mas como todo mundo sabe, alguma coisa sobre eles vai escutar cheirando estranho, mano. Aquela mulher ali é Kiri. Ela lidera os iniciantes das ordens Signa. E ela também fala pro Protinha que não espere que ele seja do mesmo nível dela só porque eles estão falando ali. Ela é bem superior. Ela fala que não quer nenhum problema e é apenas para ele seguir as ordens dela em silêncio. Enquanto o Dipo já começa a ficar pistola. Ela então fala: mas que besteira da União Gapor, hein? Mandar só 2 de vocês, caraca. Parece que essa união não tá levando esse trem muito a sério, hein? Então nos é mostrado uma botinha. Esses são os perturbados da União Mercante, o grupo Crocus. E depois a gente vê o grupo da União Mercante Média, o grupo dos Cubeles. A elite das respectivas uniões mercantes. A atmosfera mudou completamente, o clima vai ficar tenso. E lá ao fundo está ela. Ou será que o mais apropriado seria dizer elas? As irmãs Natasha, da União Mercante Goldrich. O cara então pergunta se estão todos ali e diz que eles são os escolhidos para serem a guarda dessa invasão. Ele se chama Loggon, carai. Eles então vão dar todo o suporte enquanto eles estiverem lá dentro do portão. Embora eles não tenham sido informados de todos os detalhes de todas as uniões mercantes, ele vai explicar de uma só vez. O item lendário que tem dentro desse portão dessa vez não irá pertencer a nenhum deles dessa vez, mesmo que algum deles o pegue. Esse item vai ser pertencente à respectiva união mercante de vocês e serão pagos pelos termos que concordaram. Mas, olhando pelo lado positivo, eles vão poder ficar pelo menos com as pedras de mana que eles pegarem. E caso vocês sejam pegos tentando roubar um item, vocês vão ter que se meterem com um grupo deles de aventureiros de classe B. De 6, rapaziada. Marquinha, o bicho é brabo, meu brother. Pá, vai cair a folha. Alguns ali tem 6 ciclos e outros tem 5. Será que todos eles são da mesma classe? Cê é doido. Então, isso provavelmente vai finalizar os avisos. Todos estão liberados agora para entrar no portão e prosseguem. A perturbada ali então fala novamente que vai liderar, então talvez eles vão saírem vitoriosos. Divo então continua grilado com essa mulher. Ele pergunta se o Prota vai realmente trabalhar com ela. No entanto, o Protinha fica caladinho. Ele pensa que finalmente todos os esforços deles foram para alcançar esse portão, o portão do 100.
Nem mesmo na vida passada dele ele teve a condição de entrar nesse portão, mas agora ele vai precisar seguir, já que tudo começou ali, né não? Diva então caminha muito grilado, dizendo que ele não vai ajudar em nada, nem que eles estejam se rastejando lá dentro. Vamos lá, a primeira história do Hyde, desse portão do 100. Um resumo aleatório: a União Mercante Gênesis foi aniquilada, a Merda aniquilada, a Mercante Dig aniquilada, a Mercante Sky foi aniquilada, a Eld foi também aniquilada e a Gold também foi aniquilada. Resultado do raid: falha total. Já lá dentro do portal, todos começam a passar por um caminho que tem uma grama muito alta. A mulherzinha ali chama a atenção de Divo, falando para ele prestar atenção e seguir o grupo, largar de passear. Ele tá achando que tá de férias, é? Ele já tava pistola com ele. Ele começa a reclamar para o Protinha que será que eles realmente podem aceitar esse tipo de treinamento, hein? Enquanto o Protinha começa a colocar seus ouvidos no chão, sem acreditar que o que será que o Protinha tá fazendo, hein? Mas de repente começa a passar uma espessa névoa de poeira e vários galopes. Lá estão eles, um exército de porcos caminhando em direção aos perturbados. Deve ter no mínimo uns 2.000 porcos daquele lá, cê é louco. A perturbadinha então diz pra que eles estão olhando os porcos vindo. Eles são muito poucos para lutar contra esses porcos. Essa era a primeira regra do grupo, não era para atrair perigo pra cá. Eles estão entre em conflito, alguns falam que vão para a direita, outros falam que vão para a esquerda. E o grupo começa a se espalhar enquanto os porcos estão vindo. Os porcos então começam a atacá-los. A waifu ali fala que vão atrair os porcos para um lugar que tem mais obstáculos para poder caçá-los. Ele então fala que tem um problema. O pessoal do sindicato de Gapo parece estar desaparecido. Então, um pouco mais depois da bagunça, tá lá o Protinha Redipo. Tipo, então pergunta o Protinha como ele adivinhou que os porcos vão ficar muito agitados. Ele só disse que foi intuição da experiência dele. Esses são os porcos fita. O tamanho médio deles é mais ou menos 2 metros. Ele é um monstro muito violento, que andam em grupos, que pode ter até centenas ou milhares deles. Embora seja muito difícil matar eles, o grupo marcante não vai ter muita dificuldade em matar ele. Mas provavelmente eles não vão querer matar os porcos, porque isso vai gastar muita energia. Ninguém sabe que tipo de monstro eles vão enfrentar no portal. Então, quem é que vai querer matar esses porcos, mano? Antes do retorno do Protinha, o ataque do portão dos 100 homens de Slapbrown foi completamente falhado, como eu expliquei pra vocês. Todos os aventureiros que partiram foram mortos. Deep então pergunta o Protinha o que ele tá pensando. Enquanto ele não presta atenção, né? Ele cai numa armadilha. Então a cena nos corta e tem um perturbado lá também caindo em outra armadilha. Só que o cara é tão foda, mano, que ele corta a madeira no meio. Ainda fala, mas que infantilidade, uma armadilha pra criança, né não? Essa deve ser a última armadilha. Crocus então manda Babel não baixar a guarda. Mesmo que ele tenha desmontado algumas armadilhas, elas ainda são perigosas suficiente para matar alguém naquele local. E além do mais, você pode observar que essas armadilhas estão copiando a forma que os humanos caçam os monstros. Isso não é muito comum, né não? Se esses monstros possuem tal nível de inteligência, provavelmente eles são os ogros. Eles são mais difíceis um pouquinho de lidar. Um ogro equivale a um chefe final de um portal vermelho. Então provavelmente eles já têm alguma ideia dos monstros que eles vão enfrentar. E qual a dificuldade desse portal? Parece que ela é muito alta. O carinha de máscara ainda fala, ai ai, todos aqui já estariam mortos se não fosse eu, né não? O meu nível é muito bom. Ele então fala que é melhor eles seguirem ele e vão usar essa situação como vantagem. E é para tomar cuidado para não deixar nada para trás. Mas quando ele olha, meu irmão, o cara já tá com a cabeça ali no chão, já era. E já os outros dois também passou, já foram de F. Incrível, até o doidão também de máscara foi de F. Quando ele falou quem? Já foi. O cara então grita, você é um bastardo mesmo, né? Agindo como se soubesse de tudo. Um pouco mais longe ali, no campo, um cara pensa que, então eles estão usando os porcos fitas para distrair as pessoas que entraram no portal, né? Eu não sei de quem foi essa ideia, mas funcionou muito bem. Essa é uma ótima oportunidade de eu agir. Esse cara aí, mano, parece o inimigo do Batman, não parece? Só faltou o sorrisinho. Ele disse que por enquanto vai deixar isso quieto, mas só porque ele tá com pouco tempo. As irmãs ali ficam tudo caladinha. As 3 irmãs ali tentam se mexer, enquanto o cara fala, não vai adiantar você tentar se mexer. A minha magia não vai permitir. Pelos próximos 30 minutos. Ela então fala, por que você tá fazendo isso? O cara então fala, uau, você é capaz de falar mesmo sobre o efeito da minha magia? Como esperado da Nasha. Então, já que você é a mais perigosa daqui, é melhor me livrar de você. E começa a conjurar uma magia, começa a massacrar ela ali mesmo. As outras ficam sem acreditar, enquanto uma já tá finalizada ali, ele olhando, começa a dizer,
Essa é uma pergunta difícil de dizer, hein? Por que eu estou fazendo isso? Ah, tá. Tudo isso é por causa do senhor Mago Negro. É, mas de repente vem uma flecha de fogo, destrói todas as irmãs Natasha. Então se o cara pegou as mais poderosas e destruiu elas bem ali, velho, sem elas poder fazer nada, imagina a potência desse cara, hein? É, depois de fazer tudo isso, ele fala, ai ai, isso nunca acaba. Eu só queria poder relaxar na minha redia. Ele se lembra que o Lorde dele ficou na sombra por muito tempo esperando esse momento. Ele se escondeu por muito tempo, aumentando muito o seu poder e espalhando os números. Finalmente está na hora de colher todos os frutos do esforço deles. Ele não vai decepcionar esse mestre dele. Ele se lembra que o mestre deu isso de presente para ele. É, aquela pessoa. Ele não aceita falhas, é melhor ele cumprir com o combinado. Ele vai levar isso muito a sério, senão é ele que vai ser explodido bem ali. Um pouco mais pra frente, eles se deparam com um quartel-general de um monte de orcs. Divo fica sem acreditar que todos esses monstros são de nível chefe. O Protean então lembra que ele tem certeza que avisou Divo que entre eles existe apenas um chefe. Esses caras são muito fortes só por natureza, mano. Apenas um desses caras equivale a um boss, mano. E pelo que eu tô vendo, eles roubaram vários itens de aventureiros mortos. Então vai ser mais complicado ainda lidar com eles. Algumas daquelas armas permitem ao portador usar algumas habilidades. Divo então começa a cochichar. Nossa, você tá doido? Agora a gente vai lutar contra um exército de aventureiro, é? Aqueles caras é a mesma coisa de lutar com um exército de aventureiro. Não vai dar não, hein? Não vai dar não. O Protean então pensa que ele entendeu muito rápido dessa vez. Divo então continua falando que eles têm que reagrupar com Kiki, ou Kiri, sei lá. Enquanto o Protean diz, ué, mas você não queria se separar o mais rápido possível dela, hein? Divo então fala que ele não sabia que esses monstros eram tão fortes assim. E apenas com duas pessoas ele não acha muito certo fazer isso, né não? Um pouco mais de noite, tá lá dois orcs todos equipados. Enquanto o Divo ataca sorrateiramente nas costas do orc, mas ele consegue se esquivar. Divo então atacando o bicho começa a reclamar que ele não queria nem fudendo atacar esse monstro. Mas fazer o que, né? Ainda mais sozinho. O monstro então vira com um soco na cara do Divo. Só que ele consegue se esquivar usando o machado. Ele então se apoia no chão. Só que logo em seguida vem mais dois orcs que o atacam. Ele consegue se esquivar novamente. Um dos socos passa tão perto do queixo dele, enquanto ele grita, toma, seu maldito orc, e começa a desferir vários golpes no orc. O orc então cai no chão e Divo prepara para finalizar ele. Mas só que nos momentos finais o orc começa a se desviar, meu brother. O cara é ninja também, hein? E tome um socão bem no meio da beiça de Divo, que o lançando em direção a uma árvore. Divo já fica perguntando ao bichão se ele não pode morrer logo. O orc já mete um soco no Divo que se esquiva. A árvore, meu brother, é partida ao meio só com um soco, cê é doido. Divo então consegue aproveitar essa abertura e desfere um belo golpe no braço do orc, já separando, né, meu brother. Então o orc já revida, segura na cabeça de Divo. Quando ele vai para lançar o Divo em algum lugar, Divo gruda no braço do orc e começa a torcer o seu braço, meu brother, usando o machado. O orc então solta Divo e ele continua em seguida partindo pra cima do orc. Depois de muita luta ele consegue derrotar esse apenas um orc, mano, cê é louco. Ele fica reclamando pro Protean. Achou que o Protean ia interferir na luta, né, pra ajudar ele, mas nada disso aconteceu. O Protean então fala, eu sabia que você ia dar conta disso, então agora você sabe que um deles já é quase impossível matar, não? O cara fala, ah tá, até parece. Agora que eu tô duvidando dessa missão, viu? Se tiver um exército dessa coisa, rapaz, a gente tá lascado. Então, de repente, eles se deparam com vários aventureiros mortos. A cena, rapaziada. Nem vou colocar a cena no vídeo aqui, porque senão esse vídeo vai pra casa do Leléu. Esses são os Cavaleiros das Signas. Será o que aconteceu ali, hein? Eles conseguem ver uma sobrevivente apenas. Eles perguntam o que aconteceu ali. O cara fala, ogro? Não foi nada desse tipo não. Foi um assassino. Mais longe dali, lá na mansão de Ibis, Ibis continua pensando que isso não faz sentido. Assassinos são pessoas que conseguem entrar em determinados portais onde alguns não podem, e o único propósito dele é coletar informações e matar outros aventureiros, só por causa de grana, mano. Já que esse portal desapareceria logo depois de completar todas as provas, então eles também desapareceriam, né não? Mas dessa vez é apenas uma luta sem vencedor, já que eles não podem superar esse portal difícil, desperdiçar de energia com muitas pessoas, né não? Mesmo se eles conseguissem limpar os rastros e trouxessem alguma coisa do portal, eles não iriam fugir das suspeitas das pessoas de fora, né? Então, os aventureiros que estão lá dentro do portal são de elite das uniões mercantes.
Isso não faz muito sentido, né não? Se o objetivo deles for realmente assassinato, a notícia vai se espalhar enormemente, de tal forma que eles teriam que travar uma guerra contra todos os outros grupos mercantes. Uma aposta como essa não é algo que uma das uniões mercantes participaria, né não? Então deve ser outra união tentando roubar isso. Isso significa que tem algo a mais por trás disso, certeza. Provavelmente é aquele mago lá, né, mano? Então a cena troca e Divo pergunta se o cara já partiu dessa pra outra. O Protinha fala que sim. A cena corta novamente. Só que o cara não morreu. Ele diz que já faz tempo que nunca viu mais aquela garota. E bate a mão no chão. E continua dizendo com voz trêmula: isso é tudo culpa minha, em pensar que teríamos um traidor entre nós. Porque a Lady Kiri, será que é ela, mas um membro dos Cavaleiros Signa? Uma assassina? Isso não pode ser possível, será? Ele também diz que não entende. É difícil processar todas essas informações, mas, parando para pensar, as ordens que ela deu na entrada do portal parecia ser parte do plano dela. Antes de matar todos aqueles perturbados ali, ela disse que ela mesma era uma seguidora do Mago Negro. Esse cara aí mesmo, você é doido. Esse tal Mago Negro, a história dele é de 800 anos atrás. Ele era um transcendente que ameaçou o mundo inteiro com todos os seus seguidores. Para parar esse cara, foi necessário os 6 heróis e a luta foi totalmente voltada contra o Mago Negro e suas forças. Quando ele e os 6 heróis foram selados com o exército do Mago Negro, em um caos sem precedentes, as forças aliadas começaram a avançar, matando assim todos os seguidores do Mago Negro. Qualquer cidadão do mapa do mundo saberia disso, né não? Sem chance, uma seguidora do Mago Negro? Duvido, meu brother. O Protinho então continua falando que essa não é a hora de preocupar com o Mago Negro. Vamos nos preocupar com alguns orcs que estão atrás dela, né não? Você quer vir com a gente ou você quer ficar aí? É melhor você se preparar para lutar contra ela quando nos encontrarmos, né não? Ele então fala com a voz muito séria: é isso exatamente o que eu quero, encontrar com aquela sem vergonha. A cena nos troca e tá lá a bichinha só correndo. Ela encontra com o perturbado lá que parece o Coringa e ele diz: bem-vinda, minha querida. Eu estava realmente esperando por você, Lady Kiri. Parece que você lidou muito bem com os porcos fita, né? Como esperado. A gente sabia que você ia conseguir. É tudo parte do nosso plano. Já que todos foram separados agora, podemos encerrar isso lentamente, minha querida. Você recebeu o presente que enviamos, hein? Ela então já saca sua espada e já pergunta quem são aqueles bastardos. Então a cena troca novamente e tá lá nosso Protinha mais Divo e o perturbado. Divo tá carregando o perturbado, dizendo que o chefe é muito habilidoso, ele vai saber lidar muito bem com essas coisas. Só que o cara lá prepara a sua adaga para desferir um golpe em Divo, dizendo que isso é ótimo. A luta continua lá no campo. Kiri versus o parente do Coringa. Como esperado da capitã das Signes, né? Ela é muito forte. Mas será por quanto tempo ela poderá aguentar, hein? Então lá atrás ela começa a conjurar sua habilidade Sol Nascente. Enquanto o inimigo fala que já tá na hora para ela morrer. Ele prepara para desferir um grande ataque. Só que ela consegue perfurar sua guarda. O cara então manda ela esperar, mas ele só vai de arrasta, né, rapaziada? Com um golpe solar. Ela então olha pro outro perturbado e diz para ele revelar o propósito dele, senão ele vai morrer ali e agora. O Coringão então diz para todo mundo matar ela e os perturbados já partem para cima da nossa Kiri. Ela então finaliza todos com apenas um único golpe. A bicha é foda, hein? Mais longe dali tá lá Divo. O cara então traiçoeiro diz para ele dar os cumprimentos a Kiri quando encontrar ela. Só que de repente, quando ele vai finalizar Divo, uma flecha de fogo já vem e parte o braço do perturbado. Ele grita loucamente: carai, meu irmão, cadê minha mão? Minha mão! Divo fica sem entender nada. O chefinho fala: haha, como eu suspeitava, hein? Que mentira descarada, hein? Sinto muito, meu brother, mas eu não tenho o hábito de confiar em alguém. Agora você só vai de arrasta. A cena troca então pra luta dos dois. O Coringão tá falando: então a gente tem um convidado inesperado, né não? A perturbadinha ali fala: senhor William, o fato deles estarem vivos significa que... Ele fala: eu sei. Parece que aquele ratinho covarde nem conseguiu tirar a própria vida, né? Eu nem poderia ter dado uma segunda chance para aquele Zé. Parece que eu vou perder para Lady Kiri. Eu cometi realmente um erro, mas que irritante. Já que vocês dois parecem ser bastante fortes, tá na hora da Elite brincar também. A Lady Kiri então fala para eles tomarem cuidado com esses caras. E o Dio fala que então esses caras são muito pervertidos, né? Pera aí que eu vou ensinar eles. Kiri fica sem entender o que esse cara tá falando. E o outro só fala que vai acabar com isso rapidamente.
e lança seus subordinados. Divo então fala que vai cuidar de todos, enquanto deixa só um para Kiri. Divo então rapidamente lança seu machado com um golpe selvagem, enquanto o cara dá uma esquivadinha e vem por trás com a adaga. Os caras são muito mais rápidos do que Divo. Então quando o cara vai para finalizar Divo, o nosso perturbadinho ali já lança uma flecha que o cara consegue desviar também. Essa luta parece estar muito difícil pro lado do Divo, mano. O cara então consegue desferir um golpe que pega de raspão no ombro do Divo. Ele começa a gritar, mas não foi profundo o suficiente para fazer grandes danos. O cara então fala para ele não se preocupar, que ele vai acabar com ele muito rápido agora. E já lança um golpe dizendo que esse é o ataque de salto. Kiri então começa a observar o nosso Divo. Parece que ele está tendo muita dificuldade, enquanto o outro cara diz pra ela não se distrair, senão ela vai morrer. O golpe do carinha não pegou Divo. Divo se esquivou e tá lá atrás do perturbado, já pronto para desferir um ataque, dizendo que eu só estava brincando. E Tami, cê é doido, partiu o cara no meio com o machadinho. Já Elvis, fi. O outro já começa a xingar Divo, usando a sua lança. Só que Divo consegue se esquivar de todos os ataques da lança. E já Tami, o machado explosivo novamente no perturbado. Só que o perturbado consegue se esquivar, dizendo que Divo é muito forte. Isso é um pouco decepcionante, né? Queriam dar uma voadora num dos perturbados ali que cai em cima do outro inimigo, dizendo que, então esses caras são de elites? É, os elites dos ratos, né não? É, os caras ficam tudo pistola. O parente do Coringa ali fala que vai ter que interferir agora. Agora é a vez dele, né? Ele já prepara uma flecha, dizendo que esse é o máximo que vocês podem chegar. Vocês já desperdiçaram bastante meu tempo, agora só vão de base, né? Ele então lança uma flecha de fogo em direção a Divo, muito rápida. Essa flecha é muito mais rápida que a flecha do chefe, que causa uma enorme explosão. O parente do Coringa ali continua dizendo que, esse carinha só baixou sua guarda. A minha flecha de fogo está num nível completamente diferente. Você nunca poderia se desviar dessa flechinha de fogo. Agora tá tudo acabado, vamos embora logo com esse portal. Mas de repente, rapaziada, tá lá na frente de Divo o nosso Protinha, com aquele olhar badass que todo mundo sabe que ele tem. O parente do Coringa ali fica sem acreditar no que ele está vendo, enquanto o nosso perturbado ali, Protinha, já começa a ativar sua telecinese. O Protinha diz que todos ali têm outros convidados. Ele então começa a trazer um toco e lá ao fundo tem um perturbado, o porco muito grilado pra cima dos dois perturbados. Vários porcos então avançam em direção àqueles inimigos. Os porcos então conseguem devorar um dos perturbados parentes do Coringa ali. O primo do Coringa já fala que esses porcos deu trabalho, né? Esses caras fugiu depois de jogar uma coisa dessa sobre a gente. Os caras é foda, né? O cara então avisa o perturbado primo do Coringa ali que tá terminando daquele lado. Depois que eles acabaram tudo, eles não têm mais tempo para se agrupar, então eles vão focar em perseguir o Protinha dessa vez. Se eles saírem de algum jeito desse portal, vai ser muito difícil, mano, porque ele parecia um cara muito problemático e bastante forte. Então eles começam a seguir umas pegadas. O William, primo do Coringa, manda todos os seus subordinados, se eles verem um cara de capa, é só pegar ele. Um dos subordinados do Sr. William fala que aquele carinha não parecia ser um idiota qualquer. Ele definitivamente é uma espécie de protagonista dessa história, né não? Mas eles não sabem ainda, né? O William então repreende o cara, dizendo para ele preocupar consigo mesmo, que ele já é foda. Aqui, nesse portal, é impossível ter alguém mais forte do que eu. Sem chance. Divo então começa a rir, dizendo que, você viu a cara deles? Será que eles vão sobreviver sendo atacados pela quantidade de porcos? Chefe, joga sujo, hein? O Protinho então fala que eles não vão morrer tão fácil. E fala pra Divo ter cuidado por onde anda, porque parece que tem armadilhas por todo lado. Divo então fala que tá atento e pergunta o Protinha por que ele não acabou com eles quando eles estavam de guarda aberta. Protinha só fala que o cara era muito mais forte do que ele. Divo fica sem acreditar e o Protinha continua pensando, aquela flecha de fogo, olha a velocidade daquilo, mano. Se eu não tivesse tacado a minha de contra a dele, o negócio ia ficar feio pro nosso lado. A flecha de fogo que ele lançou mal conseguiu mudar a direção do trajeto daquela flecha dele. E nem ao menos afetou a flecha dele. Divo continua pensando que só pode ser brincadeira do chefinho, né? Aí eles discutir, o Protinha fala por que ele ia brincar coisa assim, o Divo não fica sem acreditar e blá 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 blá. O Protinha então abre a sua capa de braço e diz que o círculo já cresceu até o seu limite.
Por que será que isso aconteceu? Dependendo da sua espessura, mesmo usando um tipo de magia, vai ter uma diferença enorme no seu poder e na velocidade. E já que ele já está no topo do segundo círculo, a gente deveria ser muito igual aqueles caras ou até mais forte, né não? Mas a magia dele é algo sem precedentes. Como é que ele conseguiu ficar naquele nível lá, hein? Já que ele conseguiu entrar nesse portal, provavelmente esse cara também é do segundo ciclo. Ele tem algum jeito de fortalecer sua habilidade, eu tenho certeza disso. Até seria justo dizer que esse cara é o aventureiro mais forte desse portal agora. Será, mano? Tipo, então sugere tentar a mesma tática de mais cedo, só que agora com ogros. O Protinha fala que isso não vai ser muito fácil. Os ogros são diferentes de porcos-fitas. Eles são inteligentes, né, mano? E eles talvez podem descobrir que os dois são inimigos e usar isso contra eles, né não? Parece que o Protinha ficou com o cabelo mais verde, mais shed. Kiria então fala que os seguidores do Mago Negro estavam se escondendo com os Cavaleiros Signas. E essa é uma grande informação que pode mudar o futuro do mapa do mundo futuramente. É melhor a gente ir pro lado de fora, né não? Ela se tremendo começa a falar que é melhor a gente desistir de limpar esse portão. O Protinha então fala que é inútil. Kiria então continua falando que ela sabe que o Protinha era um escravo. Será que ele ainda está atrás daquela pequena recompensa de conclusão? O Protinha então fala: depois que a gente alertar as pessoas do lado de fora, o que você acha que vai acontecer, hein? Você realmente acha que esse é o melhor jeito de se livrar desses caras? Não é melhor você não subestimar esses caras. Olha com quem eles estão lutando. Todas as classes de mercadores juntas. Esses caras têm se escondido por centenas de anos, criando as raízes. Expor esses caras não vai fazer nada além de cortar alguns ramos. Nós precisamos mais ou menos ir mais fundo. E provavelmente se esses caras decidirem se esconder novamente, ninguém vai ser capaz de achar eles. Eles são iguais a parasitas, que vão consumir o mapa do mundo de onde ninguém consegue vê-los. Kiria então agarra nosso prota e continua gritando que isso não vai funcionar com eles. O que será que ele quer que a gente faça então, hein? Fica falando merda sem ter um plano antes, hein? A gente tá sendo perseguido agora, é melhor a gente sair daqui o quanto antes. O Protinha então sorri e pega na mão dela e diz que é melhor a gente deixar eles saberem que nós somos os verdadeiros caçadores. Então a cena já troca, com todos correndo no meio da floresta, dizendo que precisam achar eles o mais rápido possível. Se eles escaparem pelo portal, os pescoços deles vão estar em perigo. Só que Divo já aparece lá atrás, já cumprimentando o caboclo com uma bela de uma machadada. Mas o cara consegue se esquivar. O carinha da adaga então já aparece atrás de Divo, dizendo que esse cara é muito burro. A gente correndo atrás dele, ele dá a volta e consegue procurar a gente. Esse cara tá querendo morrer mesmo, dessa vez eu vou matar ele. Só que lá atrás alguém corta uma corda e já arremessa um tronco nas costas do perturbado da lança. O cara então grita Andras. Quem cortou aquela corda ali foi Kiri. Divo então balança seu machado e diz: você acha que realmente pode se distrair em meio de uma luta? Mas o machado não pega novamente. O cara consegue se esquivar e já parte para um contra-ataque, dizendo para Divo morrer. Divo consegue contra-atacar o contra-ataque do cara usando seu joelho e desfere mais vários socos na cara, no estômago e amaceta o cara de tudo que é jeito, meu irmão, pior do que o Mastery. Rapaz, a outra ali fica tentando mirar ali, mas não tá conseguindo não, meu brother. O Divo é muito rápido, ele tá macetando o cara, mas lá atrás tá Kiri. Ela quase consegue alcançar a cabeça dessa perturbadinha, que consegue desviar por um triz. Kiri então tenta com seu segundo ataque, mas ela também desvia. Então Kiri parte pro terceiro ataque e ela consegue agora bloquear. Kiri então permanece falando que ela não deveria desviar seu olhar, sua Zé Ruela. Agora você só vai de base, caladinha. Eu já estou de saco cheio de coisas como essa, né não? Ao fundo tá lá o primo do Coringa. Ele tá doidinho procurando o nosso prota. Parece que ele tá muito curioso para saber quem que é. O Protinha então aparece dizendo que, então como esperado, você estava esperando a gente esperar vocês que estava esperando nós, né? Agora os dois perturbados, o perturbado primo do Coringa e o Protinha, ativam seus cajados mágicos. O carinha já começa a sorrir. Eu falei que ele era o primo do Coringa lá, ó, flecha de fogo. E lança uma flecha de fogo em direção ao Prota. O Protinha também lança uma flecha de fogo em direção ao perturbado. As duas flechas então se colidem, mas a do Protinha é muito mais fraca, então é o suficiente apenas para mudar um pouco da trajetória da flecha do perturbadinho. Só que vocês lembram que o nosso Protinha desfere duas flechas ao mesmo tempo? Ele então começa a evacuar do lugar, enquanto a outra flecha dá uma curva
e prossegue em direção a Perturbadinho. O Perturbadinho, ao invés de achar ruim, ele acha isso muito incrível, e a flecha logo acerta seu alvo. O Protinho então acha que tudo se acabou, mas não. O cara então sai daquela fumaça como se nada tivesse acontecido, perguntando se isso é tudo que ele tem. Ele então tenta desferir uma flecha queima-roupa bem atrás do Protinha, que causa um incêndio por todo lugar. O Protinha, badass como é, já conseguiu evitar esse ataque, muito perspicaz, né não? O cara fica sem acreditar. Então você é realmente habilidoso, né? Você realmente conseguiu evitar o meu ataque. Isso foi muito inesperado, né? Ele diz isso sorrindo todo o tempo, igual um coringa de verdade. Apesar dele não ter poder suficiente para bloquear, ele mesmo assim fez isso. O cara então para de falar, dizendo que o Protinha não é muito de falar, né não? Ele fala então que vai parar de falar e partir logo para a luta. Ele então começa a lançar flechas de fogo no Protinha, mas o Protinha logo inicia com seu sniper de flecha. O cara fica sem acreditar o que é aquilo. Só que ao mesmo tempo ele percebe que o Protinha tá usando telecinese para rodar flecha de fogo. É uma espécie de furadeira, meu brother, que consegue perfurar a magia dele. Ele nunca viu isso antes. A explosão é tanta, mano, que todo mundo escuta. Esse cara é o tipo de pessoa que todo mundo chama de gênio, não é mesmo? É do tipo que esse coringa mais odeia. Então é melhor eles se divertirem mais um pouco. Ele então começa a lançar mais flechas em direção ao protagonista, dizendo para ele mostrar tudo o que ele é capaz de fazer agora mesmo. O Protinha então começa a usar sua telecinese, reunindo várias rochas ali, formando um paredão. Mas a flecha consegue perfurar aquilo de boa. Só que o Protinha não está mais ali. Ele conseguiu se desviar rapidamente. O primo do Coringa ali começa a sorrir novamente, dizendo que é inútil se esconder. Mas lá atrás, rapaziada, já tem umas flechas de fogo que passa próximo da cabeça do perturbado inimigo. Ele fica sem acreditar desde quando esse cara soltou a flecha de fogo. Mas provavelmente isso aconteceu atrás da parede de pedra, né? O Protinha então começa a lançar várias flechas de fogo telecinéticas que começa a rodopiar o cara, enquanto eles começam a entrar em luta. Mano, o Protinha tá lutando e controlando as flechas ao mesmo tempo. O cara então diz que já cansou de lutar com o Protinha, então agora ele vai finalizar ele em um ataque só e lança uma flecha em direção ao Prota, mas o Prota já ativa logo sua sniper de flecha e dale. Finalmente parece que ele conseguiu destruir o perturbado do nosso Prota, mas ele tem certeza que o Protinha só tinha mais 2 tiros. Ele então começa a usar seu anel do sopro venenoso e começa a despejar uma névoa bem grande de veneno mortal que começa a matar tudo ali ao seu redor. Esse é o sopro de veneno. É bem útil, mas deixa o cara muito cheio de abertura, né não? O Protinha é um usuário de fogo e telecinese, né? Provavelmente ele ia forçar o cooldown das flechas se forçassem as flechas de fogo ao máximo, né não? Agora você não vai conseguir fazer nada, Protinha, durante 30 minutos. Esse é o tempo suficiente para o nosso primo do Coringa finalizar o Protinha. Mas então ele começa a sacar a sua espadinha, dizendo que a flecha dele também tá em cooldown. Então eles vão terminar as coisas numa luta ali bem alucinante. Agora vem a parte favorita, a finalização do rango. Ele começa a rir desesperadamente. Eu sabia que esse cara era primo do Coringa, dizendo que ele está muito curioso para ver a cara de desespero do Protinha. Será que ele vai tremer ou chorar? O que será que vai acontecer, né? Mas o Protinha tá lá, preparando para desferir um grande soco, rapaziada. O cara tomou um impulso, você tá doido. Toca papel. Tame! Bem no meio das orelhas, rapaz. Olha lá. Essa doeu, hein? Nossa senhora. Lançando o cara lá para trás. A cena troca, voltando lá pro bar. O carinha fica perguntando como o Protinha consegue fazer tantas as coisas legais assim, hein? Como é que você conseguiu vencer o cogumelo venenoso da loucura? Você pode dizer agora, porque o Protinha já foi embora, né não? Eu pago a conta. O Divo ali parece que tá meio mamado já. Começa a dizer, não preciso nem de falar pra você. Pra que você quer saber? Você não consegue fazer isso mesmo? Divo então começa a explicar que o Protinha tem uma habilidade de telecinese
que ele consegue puxar e prender o ar. Bem, quando ele pensou que estávamos tudo acabado, ele puxou todo o veneno da área. O cara então fica sem gritar, pensando que aquilo é trapaça. Rapaziada, não é dando spoiler não, é só o que eu acho. O Divo já tá mamado e esse cara tá perguntando informação demais sobre os poderes do Prota. Talvez isso aí tá me cheirando marmelada, hein? Bora seguir o episódio. As habilidades do chefinho parecem completamente uma trapaça, né? O chefe continua desferindo vários golpes na cara do cara. É golpe, é cotovelada, é joelhada, é chute. Rapaziada, tá moendo o pau, já foi dente pra um lado, já foi língua pro outro. Menino do céu. E tome no queixo, moço do céu, moço. E tome da barriga, e tome no queixo, e tome no peito, e tome no ombro. Tome soco, e tome soco. Menino, não vai parar mais não. Já dá um soco tão grande no meio dos peitos que o cara chega e bate as costas na parede. Ele já então pega seu cajado com telecinese e começa a preparar uma flecha de fogo em direção ao outro perturbado lá. A flecha de fogo então passa pela árvore, só que parece que não pegou o carinha. O cara ali então rastejando no chão começa a ativar o seu anel de veneno, gritando que não vai morrer para alguém como ele. O Protinho então começa a ativar sua telecinese, puxando todo aquele veneno para longe, usando seu poder. Ele pensa que esse cara tá tentando enganar ele, mas na verdade ele tá tramando alguma coisa. Provavelmente ele vai tentar pegar o cajado dele, e já que aquele veneno não funcionou. Então, quando ele for pegar o cajado, é nessa hora que ele vai finalizar esse cara. Mas de repente um grande poder atinge a cara do Prota, provocando uma enorme explosão. Enquanto o primo do Coringa lá fora, mano, tá rindo e muito, mano. Com aquela cara de perturbado que só o parente do Coringa tem. Ele começa a gritar, dizendo que vai quebrar o Prota em pedacinhos. Ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. O Protinho então deitado naquela enorme cratera começa a cuspir ketchup, dizendo que baixou sua guarda por um momento só. Ele não esperava que esse cara tenha um orbe de chamas como carta na manga, né? Provavelmente se o Protinha fosse o eu dele antes da regressão, ele nunca teria cometido esse erro, né não? Então o cara começa a desferir várias orbes de fogo em direção ao Protinha. O Protinha disse que perdeu o jeito. Então aquelas várias explosões começam a explodir pela toda a área. E todo mundo ouve e sente aquelas explosões. O Divo então fica sem acreditar que parece que é o Protinha, tá tendo dificuldade pra lá, né não? Kiri já então finaliza o outro perturbado aqui, que eu nem posso colocar aqui, porque senão esse vídeo cai. Kiri então fala pra parar de brincar e finalizar o cara logo, que parece que o oponente do Protinha é muito forte, provavelmente ele não vai conseguir sozinho. Mas de repente uma flechinha já atinge o olho do outro perturbado, que ia ser finalizado por Divo, mas outra pessoa finalizou. É a guerra de quem quer finalizar quem, e lá estão, um exército de ogro, meu brother. Os caras estão armados até os dentes. Div já fala que já tava na hora desses ogros Zé Ruela aparecerem, não? Esses são os ogros verdes. Mas lá ao fundo tem um ogro que é bem estranho, né? Ele está sendo carregado pelos outros ogros, sentado numa espécie de trono. Então voltamos para a batalha do Protinha. O primo do Coringa ali fala que aquele cara deve estar morto. Ele começa a cuspir ketchup. Ele começa a falar que esse cara não é ruim, não? Em pensar que ele levaria ele até esse ponto. Provavelmente eu deveria ter perguntado o nome dele antes de matar ele, não? O nome desse cara é o Palme. Não pode ser, mano. Esse cara tá vivo. O Palme logo se apresentou, meu brother. É pra ele lembrar dele antes de morrer, já que é o último nome que ele vai ouvir falar. O Protinha ali também você é louco, parece um tanque, meu brother. O cara começa a falar que o Protinha parece até uma barata. Bem difícil de matar, né não? Com todas as suas habilidades, você acha mesmo que vai conseguir me matar? Eu realmente tenho que admitir, você é realmente muito forte. O Protinha então começa a pegar uma espécie de orbe ali e diz que é quase impossível pegar você só com 2 círculos. O cara então reconhece que é uma pedra de mana. Perfeito. O primo do Coringa então começa a rir, dizendo que ele é um maldito desgramado louco. Essa é a última esperança do Protinha, né? Absorver uma pedra de mana e subir de círculo. Você é realmente um Zé Ruela mesmo, hein? Absorver uma pedra de mana não vai fazer você subir de círculo, ou vai? Você precisa de muito conhecimento através de incontáveis experiências, né? O Protinho então absorve a pedra e fala que sim, experiência e conhecimento eu já tenho. O cara fica sem acreditar que ele conseguiu 3 círculos mágicos, O Protinho então começa a dizer que ele já tem o suficiente de todas essas coisas que o carinha falou. O primo do Coringa ele então parte pra cima do Protinha, dizendo que ele não vai conseguir assustar ele com essas coisinhas
bestas. Tá achando que eu acredito em mentiras? E desfere logo 2 flechas de fogo em sequência para o nosso Protinha. O nosso Protinha então começa a ativar suas flechas de fogo, que passa pelas duas como se não fosse nada. O cara ativa sua orbe de chama, enquanto o Protinha ativa a telecinese formando sua sniper de flecha. O cara então parece que vai de base, né, rapaziada? Bem no meio da fuça. Tami, rapaz, essa doeu, hein? É o pau, meu. Falei que isso seria o último nome que ele ouviu na vida. Já era, pior tamanho da cratera, meu brother. Sobrou foi nada do cara, cê é louco. É o pau, então fala, caramba, esqueci de perguntar o nome dele. Já foi, rapaz. As coisas parecem estarem bem complicadas pro lado dos nossos heróis caçadores. Eles então se escondem e os ogros realmente estão à procura deles. Então eles começam a matar um a um da forma mais traiçoeira possível, já que não podem atracar realmente de frente. O Dível tá lá então contando que já são 16, 17 ogros. Kiri fica realmente preocupada. Esse cara tá cuidando desses monstros de forma tão fácil. Dível então grita que consegue ver o padrão de movimentos desses caras agora. O ogro então prepara para dar uma cotovelada no Dível, mas ele consegue se esquivar usando algumas árvores que estão ali perto. Minha machadada, esse já é o 18. Mas antes do machado pegar na cabeça desse último ogro, Dível já então recebe uma enorme bola de orbe de chama bem em suas costas, o lançando para longe. E isso é o ogro chefão que estava sentado no seu trono. Esse cara é um monstro. Então eles rapidamente se escondem novamente. Em pensar que um monstro ogro desse tem um item, mano. Eles nunca esperavam que esse cara pode usar um item, né? Mas o Dível realmente esperava, né? Isso parece ser um problema. Enquanto ela olha para a direita, o ogro já está pela esquerda, prestes a pegá-la. Ela pensa que não tem escolha além de ficar escondidos e encontrar El Palme. Tomara que ele ainda esteja vivo. Ela então consegue esquivar da grande mão do ogro e começa a fugir, carregando o Dível. Essa mulher parece ser rápida, né? Os ogros então correm atrás delas, tentando desferir vários golpes ou tentar agarrá-los. Um dos ogros ali se prepara para desferir um grande golpe com o machado nela, mas ela rapidamente joga Dível para o alto e o finaliza ele logo ali, rapaziada. Depois de finalizar, ela consegue pegar Dível nos braços, dizendo que esse cara foi de grande ajuda. Não é bom deixar ele ali, né? Provavelmente ela consegue matar os ogros se vier um de cada vez. Mas de repente, lá na frente dela já para o perturbado com uma enorme orbe de fogo. Ele lança em direção a perturbadinha, coitada, causando uma enorme explosão. Mas lá já está o perturbado dos perturbados. Dível. Ele então grita, correndo em direção ao monstro. E o monstro só manda aqueles vários ogros irem atrás daquele Zé. Dível então passa por todos eles, matando um a um com seu machado, sem dizer uma única palavra. Um dos ogros tenta acertar um machado nas costas de Dível, mas ele se esquiva e contra-ataca bem na barriga do monstro, causando uma enorme explosão. Isso é inacreditável, mano. O cara tava quase morrendo agorinha. Será que ele tem realmente o primeiro círculo? Ele então pula na frente do ogro chefe com seu machado explosivo e preparando para desferir um enorme golpe bem na cabeça do monstro. Mas o monstro revida com a enorme chama, atacando para longe junto com seu machado. Ele cai nos braços de Kiri. Parece que um pouco do golpe dele conseguiu acertar a cara do bicho. O bicho tremendo começa a gritar e começa a reunir muitas chamas de orbe ao seu redor. Dível então pede para ela sair de perto e deixar que ele cuide das coisas agora, mas ele nem consegue se levantar, coitado. O monstro então lança aquela enorme orbe de fogo, só que de repente o nosso Protinha intervém com sua sniper de flecha. O monstro grune sem entender o que está acontecendo. Aquela nossa sniper passa pela orbe como se não fosse nada e vai em direção ao chefe, o finalizando com um só golpe, rapaziada. Queria ficar sem entender o que está acontecendo. E olha, e vê nosso Protinho usando telecinese e o machado ao mesmo tempo, todo fudido, meu brother. O bicho tá machucado, rapaz. O Protinho então fala que ele não chegou realmente tão tarde, né não? Um pouco mais distante ali tá o perturbado chefe. Ele boceja e diz que já faz 4 dias que ele tá procurando o pessoal.
e nada, nenhum sinal dele. Ele achou que seria dinheiro fácil, né? Mas o corpo dele tá começando a formigar de tanto andar. Provavelmente a partir dali ele vai ter que recusar as missões de defesa a partir de agora. Por que será que tá fazendo tanto barulho, hein? De repente ele começa a observar o portal e tem várias pessoas correndo, mano. O portal então se quebra. Um dos caras ali manda chamar o bispo agora. O cara então chega correndo, dizendo que o que tá acontecendo ali é melhor você reportar a situação agora. O cara então fala que algumas pessoas voltaram viva. Vendo como o portão está desaparecendo, a raid foi completamente fracassada. Eles voltaram e lá estão eles, mano. Kiri, Divo e o Protinha. Alguns dias depois, o Protinha tá lá deitado todo surrado na cama. E o cara já fala, então você finalmente acordou, né? O cara então fala pra ele falar a verdade. Ele vai perguntar muitas coisas a partir de agora. E parece que só os 3 do grupo mercantil Gapo foram capazes de sobreviver. O que aconteceu dentro do portal? O Protinha fica sem acreditar que só os 3 foram capazes de sobreviver. Ele fica sem acreditar. Ele realmente pensou que poucas pessoas iriam sobreviver, mas em pensar que foram só os 3, todo mundo já morreu. O cara então manda ele responder direito. Se ele não tiver amor à própria vida, ele vai morrer ali mesmo. O Protinho então fala que tinha um demônio lá dentro. Um demônio, mais precisamente o primo do Coringa, né não? Ele então pede um lápis e uma caneta e vai descrever aquele perturbado. Ele não sabe o nome do cara, mas um pouco mais longe, ali, os caras então falam que isso não faz sentido algum. Tinha um total de 100 pessoas e além disso eram todos de elite representando cada um a união mercantil. Mesmo que seja um portal de 100 pessoas, não era um portal vermelho no fim, né não? Será que eles esperam que todos acreditem que todos morreram ali por causa de monstros? Que besteira. Provavelmente eles nem suaram enfrentando uns monstros dentro daquele portal vermelho. Certeza. O primo de um dos nobres estava entre os caras lá mortos. Esse é o representante da União Mercantil Sky, Toriel. O cara então mostra aquela papelada que o Protinha fez, dizendo que parece que ele não estava mentindo. Ele disse que o chefe do portal de 100 pessoas se parecia assim. E lá está, mano, um ogro-chefe verde. Todo mundo fica pensando que esses ogros são capazes de usar itens. Alguns falam que eles são inteligentes, outros falam que eles têm uma batalha de larga escala. É quase a mesma coisa de enfrentar um exército de humanos. 100 pessoas indo contra um exército de ogros e que ainda possuem inteligência e itens. Não é muito fácil, né não? Franco então puxa seu bigodinho, dizendo que eu não posso aceitar essas coisas. Sem chance da nossa Natasha perder pra algo assim. Esse cara é o representante do mercante Goldring. O cara então fala que só pode ser uma coisa: sabotagem. Nada disso faz sentido, a não ser que alguém do próprio lado de dentro tenha traído eles. Depois que todo mundo entrou no portal, não seria impossível dizer ou saber o que estava acontecendo lá. Alguém provavelmente seria muito fácil tirar vantagem disso. Então, ou seja, foi tudo planejado. E parece que os 3 que sobreviveram são do mesmo grupo, né? Hibs então, como sempre, diz: quanta besteira. Você está dizendo que Gapo ferrou com todo mundo? Isso quer dizer que alguém que tem só o 3º ciclo sobreviveu, enquanto todos os outros não? Tinha cara muito mais forte do que ele lá, meu irmão. O cara então puxa seu bigodinho e dizendo que você está dizendo que todas as uniões mercantil não são tão boas quanto a Gapo, é isso mesmo? O cara então fala que não tá tentando falar nada, ele só tá dizendo as coisas como elas são. Se os Gapos realmente tivessem tantos talentos para oferecer, você acha que a gente estaria apodrecendo no último lugar das 10 grandes uniões mercantis? Mantenha seu assento limpo pra gente, que é questão de tempo até a gente subir os rankings. Até chegar lá. Os caras então começam a rir e o outro continua dizendo: então vocês já acabaram? Já que você tá dizendo tudo isso, você deve ter provas, certo? Provas? Ibis então continua dizendo que ninguém trouxe nenhum item pra fora do portão e que eles não têm nenhum motivo. O Protinho então diz que vai voltar e eles se deparam novamente com uma lesma. Kiri fica assim incrédulo, sem acreditar que aquele bicho realmente seguiu eles. É só uma lesminha adorável, né, pessoal? Kiri então pergunta por que será que eles estão hesitando. Eles todos já se cuidaram de todos os seguidores do Mago Negro. É melhor acabar com os ogros verdes e os monstros, né não? O Protinho então diz que agora eles precisam jogar todos os itens fora e machucar uns aos outros antes de sairmos, né não? Só que o item que o Protinho conseguiu depois de matar o chefe é nada mais nada menos do que a Pena de Fênix. Ela é capaz de aumentar o poder de suas magias de fogo em 30%. E diferente dos outros itens, ela não tem nenhum efeito negativo ou colateral. É um item bem forte, hein, mano? Agora ele realmente entende o motivo de todos serem mortos bem ali.
Ele pensa que vai ter que levar esse item pra fora, não importa como. Kiri então fala que se eles levarem qualquer item pra fora e não registrar antes, o pau vai cair a folha, fi. Eles vão ser suspeitos de sabotagem. E foi ele mesmo que falou isso, né não? Então, mais outras explosões começam a acontecer por ali. Eles então acham um portal de saída e lá está ele. O caracol. Parece que eles vão adotar esse petzinho caracol, né não? Diferente de outros monstros, ele não possui nenhum poder de ataque, mas anda por aí procurando e coletando vários itens. Quanto mais itens ele coleta, maior a sua concha se torna. Essa forma de vida foi encontrada na sua vida anterior, em um portal que foi aberto na vida passada dele. Ele então entrega a pena para aquele caracol, que o guarda dentro da sua concha. E leva ele pra fora, meu brother. 2 peninhas. Queria então perguntar ao nosso Protinho como ele sabia que essa lesma era usada pra isso. O Protinho então fala que era melhor tentar alguma coisa do que sair sem nada, né não? Queria então perguntar o que ele planeja fazer agora. Protinho então fala que já que eles conseguiram se infiltrar nos Cavaleiros Signas, eles têm que ser muito cuidadosos a partir de agora e buscar informações. Se eles não forem cautelosos, eles podem se esconder bem mais ainda, né não? E eles provavelmente só devem esperar. Genis, Merdia, Dig, Goldrich, Enid e Eski. Todos eles foram aniquilados. Essa raid foi uma completa falha. Todos foram mortos pelo chefe da raid. Apenas 3 dos membros do grupo mercantil Gapur mal conseguiram escapar. Houve suspeita de sabotagem durante o encontro, mas foram questionados foi Gapur e não nós. Mesmo assim, deixaram tudo por falta de evidência. A gente ainda não foi exposto, mesmo que a missão tenha falhado. A gente agora vai preparar para a nova missão. Aquele perturbado da taça tá lá observando aquela tempestade. Ele pergunta se todos não foram pegos. A mulher disse que sim, e eles continuam dizendo que o plano deles era matar todos os grupos e matar o chefe por eles mesmos. Então, ao menos um dos 3 provavelmente viram o William, ele tem certeza disso. Mas não teve nada disso relacionado ao relatório pelo El Palme. Será que a gente realmente tem uma necessidade de esconder isso? Mesmo que ele tenha, já que nós tínhamos pessoas em várias uniões mercantes, seria difícil fazer qualquer conexão com o nosso grupo, né não? Uma razão para esconder isso, né? Provavelmente. E se ele tiver percebido quem está por trás disso, hein? Que na verdade não é nenhuma união mercantil, mas sim os seguidores daquela pessoa. Eles realmente seriam as únicas pessoas que saberiam do retorno do grande mestre magro negro. E se ele decidir espalhar essa informação, hein? A gente tá lascado, meu brother. Se essa for a verdade, todos ali vão estar em perigo. É melhor eles eliminarem esses membros que se infiltrarem nas uniões mercantis antes que isso saia do controle, né não? O cara então começa a imbuir mana em sua mão e diz que isso era um convite. Ele vai aceitar esse convite imediatamente, mas é melhor ele preparar algo muito mais diferente dessa vez, né não? Provavelmente eles vão ser os primeiros e os últimos convidados. Agora é mostrado pra gente um pilar de número 50 com várias entradas. Meu brother. E assim terminamos mais um episódio dessa série incrível. Se você curtiu, deixe seu like, compartilhe e ajude nós aqui se inscrevendo aqui embaixo. É nóis, valeu e fui! Opa, é os guri, Protinha, enfrentou vários monstros poderosos e também um cara perturbado primo do Coringa. Depois que todos saem do portal, descobriram que só 3 membros do grupo sobreviveram, enquanto todos os outros grupos morreram. E olha só, ainda ficou muita suspeita sobre sabotagem. O que será que realmente aconteceu lá dentro do portal, hein? Só quem assistiu o vídeo anterior vai saber, né não? O último vídeo a gente conseguiu alcançar a meta de 200 likes e também conseguimos cerca de 40 inscritos. A meta para esse vídeo é 300 likes para soltarmos a continuação do vídeo. Quantos inscritos será que vale esse vídeo? A vida de Divô era um completo caos e ele não podia fazer nada para mudar isso. Ele vivia na completa pobreza e só podia sonhar em viver como um humano normal. Tudo que ele poderia fazer por sua família era assistir sua irmã sofrendo por uma doença de sangue negro, sem fazer nada. Ele não foi capaz ao menos de ir ao túmulo dela e construir uma lápide, ou fazer um enterro digno para sua família. Coitado, mano. Mas lá está ela, amarrado ao fundo de uma casa velha. Eu pergunto se ele tá querendo alguma coisa, se ele precisa de ajuda, já que parece que ele tá passando por tremendas dificuldades, né? Ele só manda ela cair fora. Esse foi o primeiro contato que ele teve com a rainha heroína Aran.
Então, a partir daí, ele começou a matar muitos monstros junto com ela. Ela também tinha vários heróis ao seu lado, e sempre eles estavam competindo para ver qual era melhor. Ao final de uma batalha, sempre ela agradecia a todos e falava que todos eles trabalhavam bem. Apenas um ano foi suficiente para ela fazer ele enxergar que a vida tem um significado bem diferente. Um herói não pode se deixar levar pelas emoções. Ele deve ter um coração completamente gentil. Ela sempre protegeu muitas pessoas e sempre estava na frente criando um novo caminho para todos. Assistir essa mulher fez ele ver o mundo completamente diferente e de um jeito muito melhor. E o objetivo natural de Devo mudou e se tornou realmente ajudar ela. Mano, até lavar as louças o cara lavava. Ele andava por aí dizendo que ele é o primeiro discípulo da grande Aran, enquanto todo mundo fazia chacota com a cara dele. Eles exploravam várias minas e cavernas entre montanhas e conheceram vários lugares totalmente diferentes e cheios de monstros. Mas um dia, a senhora Aran está lá falando com a Perturbadinha, que é muito perigoso ir numa mina abandonada. As áreas da montanha Elnas não tem ninguém disposto a ir com ela, né não? A bichinha ali pede a ajuda da Lady Aran. Se ela quiser realmente encontrar o irmão dela, ela precisa de alguém muito forte para encontrar o irmãozinho, né? Foi esse o dia que ela procurou a Lady para ir procurar o seu irmãozinho. Aran então fala para ela que não aceita pedidos pessoais, né não? Ele também tem uma cláusula no contrato que diz que tem que levar ela. Isso não é muito eficiente, não é mesmo? E olha só, alguém do terceiro ciclo seria apenas peso morto, vai só atrapalhar as coisas. E também não tem garantia nenhuma que seu irmão esteja vivo. É melhor você pedir para outro aventureiro. Então, Devo interrompe aquela heroína e diz que eles provavelmente são a única esperança daquela coitada. Depois do último dia, não sobrou mais nenhum aventureiro indo para a caverna dos desafios. E eles realmente querem ajudar ela, né não? Ele garante que vai manter ela totalmente segura e pede para ela pensar no assunto. Um pouco depois, já na caverna desolada, eles acham um corpo. Mas esse não é o corpo do irmão dela. Mas esse cara que tá morto ali não parece ter sido morto por monstros. Provavelmente foi uma coisa muito pior que matou ele. E parece que ele já morreu faz algumas semanas, né não? Mas ele começa a reconhecer essa pessoa. Mas de repente algo muito grande pisa no chão, causando uma enorme explosão. Mas eles conseguem se esquivar. E lá está ele, um grande golem, que tenta agarrá-los de todo jeito, mas eles começam a se esquivar. A menina ali, como todos já sabem, começa a só atrapalhar. Quando o golem vai para agarrar todos eles, Aran desfere um grande golpe na mão do golem e diz para Devo ir pela esquerda. Devo só fala que vai terminar muito rápido essa situação e todos partem para cima do golem. Esse golem é do tipo Zaquin. Quando eles usam a estratégia de um dar dano e outro tancar, a menina rapidamente encontra uma caverna. Depois que eles já terminaram de matar o golem, eles procuram pra Shannon, a Perturbadinha ali, mas ela não tá por ali, né mano? Eles então acham o coelhinho dela. Provavelmente ela entrou nesse buraquinho aí, né? Certeza. Será por que ela foi pra lá? Já não tava tão difícil mesmo, né não? A Aran então diz que lá dentro tem uma aura muito forte, pra todos ficarem alerta. Provavelmente existe sim alguma coisa lá dentro, mas ela não consegue dizer o quão forte isso é ou tão perigoso é. Devo fala que realmente vai trazer ela de volta, certeza disso, mano. Que proteger Shannon é o maior dever que ele tem agora, aqui, neste lugar. Aran então diz que vai com Devo e diz também que seja o que for tem lá dentro, talvez seja muito perigoso para o mapa do mundo. Esse é um tipo de trabalho que ela tem que fazer, né não? Eles então rapidamente adentram a caverna mais fundo. Lá no fundo tem uma espécie de mar de lava. A Perturbadinha está embaixo de uma árvore, sentada, perto de um corpo. Parece que esse corpo é do seu irmão. Devo fala para ela não se mexer e que ele vai lá buscar ela. Ela chorando diz que você realmente veio, né, Devo? Você parece ser uma pessoa muito boa, mas não tem como voltar atrás agora. Mano, você sabe qual que é o significado do nome Zaquin? É a árvore do demônio, mano. Pau vai cair a folha, menino. Que na verdade já caiu, né? Como vocês podem ver. Muitos falam que essas estátuas se movendo sejam os Zaquin, mas eles são só médios. O Zaquin usa essa árvore gigante. Esse é o verdadeiro Zaquin. Agora você vai matar esse Zaquin agora. Parece que aquela árvore lá é o corpo principal desse tal de Zaquin. Aran pede pra Devo ficar de boa que ela vai matar essa árvore. De boa, tranquilo, isso é fichinha. Então ela parte em direção ao monstro. Ela observa Shannon e pensa que ela está usando o seu irmão como sacrifício. Isso é certeza que ela está fazendo isso. A menina então pega uma espécie de esfera no corpo do irmão, chorando. Ela diz que isso já começou.
Assim que todos entraram nesse lugar, Zaquim usa Medium, e eles não são limitados apenas a uma estátua. Então, aquela pedra de mana começa a se quebrar. E um dos guerreiros ali que acompanhavam eles se vira e dá uma forte espadada em Divô pelas costas. E depois parte em seguida contra a nossa heroína, provocando uma enorme explosão. Divô ainda não está morto. O cara com os olhos muito vermelhos de perturbado grita que ele foi quem matou todos os seus amigos. Não tem muito o que fazer, né não? Todos eles vão enxergar eles apenas como alvos de vingança. Isso é certeza, mano. Agora é hora do grande final. Então uma enorme explosão cobre a caverna. Shannon adquire olhos de perturbada também. E diz que assim deveria ser feito para o grande Lorde Mago Negro. A luta continua. Aran então pede para Divo manter o controle e ser rápido para acabar com isso. Que ela também não é mais a Miriam. Ela agora foi possuída por Zaquim. Aran então lança seu machado dizendo que esse é o golpe de adrenalina. E começa a cortar tudo por ali. Aquelas estacas que estavam no meio do teto. Que toda caverna tem, né mano? Divo percebendo a cena diz que ele ferrou com tudo. Ele nunca deveria ter falado pra ninguém ir nesse lugar junto com ele. É tudo culpa dele. Ele então lança seu machado no peito de Miriam enquanto pede desculpas, mas era necessário fazer isso. Ele então a finaliza ali mesmo, enquanto ela passa a mão no rosto dele e diz obrigado. E por favor tome conta da Aran. Divo não consegue mais controlar suas emoções, enquanto Aran diz que então esse é o seu corpo principal, não é mesmo? E começa a desferir vários golpes no tronco daquele bicho. Mas alguns golem começam a aparecer que tenta agarrar ela no meio do ar, mas ela, forte como é, já logo lança um golpe e destrói aqueles caras bem ali mesmo. Divo então chega próximo da mão direita e diz que vai acabar com aquela coisa ali e bem rápido. Os dois então gritam e partem pra cima, desferindo vários golpes naqueles golem. Enquanto Divo tanca o golem, Shalom tá lá com a estaca, dizendo que vai oferecer sua vida para o grandioso. Mas antes disso, a nossa heroína passa e já manda ela de base. Agora, tudo que sobrou na frente deles é essa grandiosa estaca. E provavelmente, essa estátua não vai deixar eles quebrar eles tão facilmente, né não? Não sem lutar, né? Divo começa então a sentir uma enorme dor na cabeça. E começa a gritar que ela tem que matar muito rápido essa coisa, antes que ele faça algo que se arrependa, né não? Ela então imbui mana em seu machado e diz pra Dibo perdoar ela. Mas Dibo já começa a sorrir, com um sorriso muito malévolo e diabólico. Ele então se lembra da cena dele conhecendo a heroína Aran e diz que essa vai ser a punição pelos seus pensamentos idiotas e pede desculpa por todos por causa dele. Então ele olha e vê de Neve, essa irmã dele. Será o que ela tá fazendo aqui, hein? O que tá acontecendo? Quem trouxe ela pra lá? Quem foi? Quem poderia ter trazido tal coisa, hein? Mas lá na frente tá ela, mano. É, Aran. Parece que ele tá vendo um holograma, né não? Uma espécie de sonho, ilusão. Enquanto o Aran caminha em passos lentos pra ele, ela fala que não é pra ele preocupar muito, que ela vai terminar isso bem rápido. Mas Divo tá lá com a cara de perturbado dos perturbados e diz que como você ousa trazer minha irmã até aqui, hein? Eu nunca vou te perdoar. E dá um enorme pulo no ar, já de encontro a Aran, lançando seu machado negro. Cê tá doido, meu brother. Aran fica sem acreditar como é que esse cara possui tanto poder. Ela consegue tancar aquele golpe e fica bastante preocupada como é que esse cara tem os sentidos tão aguçados, hein? Então eles começam a trocar golpe ali, aquela trocação louca. Ela rapidamente se esquiva dos golpes de Divo e pula acima dele, preparando para desferir um enorme golpe com seu machado. Mas porém, ela desfere aquele enorme golpe, só que pega bem na mão do golem e separa aquela mão do golem, dizendo que esse é o arremesso final. Se aquele golpe pega no Divo, já era, fi. Ela então parte pra cima do golem, parecendo uma bala, fi, e diz que vai acabar isso com um só golpe a partir de agora, e lança seu ataque final. É um ataque que parece um tigre, mano, mas lá, acima da cabeça do golem, tá Divo, preparando para desferir um enorme golpe. Ela chama então logo ele de idiota e pensa que essa é a única chance de acabar com isso. Então ela continua o seu golpe final. É só pede desculpa pra Dibo, né, irmão? Aquele golpe é tão poderoso que acaba partindo o golem em pedaços. Depois da poeira passar, Divo volta ao normal e pergunta se a Zaquim ainda está vivo. Ela acha isso tudo muito bom, mas infelizmente parece que ela vai de F. Ela se lamenta achando que poderia ir embora sem se despedir de todo mundo, né? Mas, coitada, né, mano? Divo então grita que falou
falou pra ela matar ele. Por que ela não matou, hein? Ela então diz que eles já falharam 800 anos atrás. Ela não é a pessoa adequada para matar o Mago Negro, mas já Jibo, esse sim tem um grande talento, diferente dela, que na idade dele não poderia nem se comparar, mano. Jibo então chorando diz que nunca vai se conseguir se tornar tão forte quanto ela, mesmo se ele tivesse a eternidade ao lado dele. Ela então dá um enorme sorriso e diz que vai deixar o mapa do mundo em suas mãos. Ela diz ainda que ele foi o único discípulo dela. Ela só fala que vai dormir um pouco e apaga, enquanto Jibo tá lá chorando e gritando para ela acordar. E foi assim que Aran fechou seus olhos para sempre, mano. Coitada, mano. Ele tinha que fazer todos saberem o que aconteceu, né? Ele deixou aquele lugar, já que não haveria nenhum lugar para ele ali, né, mano? Sem Aran ali, já era, filho. Era um completo caos. Ele não foi capaz de proteger o único objetivo que ele achou na vida, que era Aran. Agora ele vai ser capaz de pagar por todos os seus pecados. Ali, naquele lugar, uma espécie de mago lança uma bola de fogo em direção a ele, que causa uma enorme explosão. E de repente ele acorda de seu sonho ou pesadelo, né? A irmãzinha dele diz que ficou preocupada, já que ele parecia inconsciente, mesmo não tendo nenhuma ferida. E também ele tava falando muita baboseira enquanto dormia. Certeza que ele teve um pesadelo, né? Ele então mente pra ela falando que não sabe de nada. Tá bom. Ela então fala que tem alguém ali esperando por ele. E lá está o Protinha. Protinha então fala que todos os planos que ele tinha foram adiantados o mais rápido possível. E não é. Jibo então fala: caramba, meu irmão, cadê meu domingo? Cadê minha folga, cara? Aí não, ué. Ele era um escravo, então tá passando de bom, né não? O Protinha então fala que Jibo vai ter que emprestar escapar de lá porque ele ganhou mais um ciclo, né? O Protinha fala que esse foi o caso, enquanto o Ibis pensa que esse cara é muito esperto. O que será que ele tá planejando? Ibis então desfere um olhar muito sério pro nosso Protinha e diz que vai logo avisando que ele não vai receber recompensa alguma por esse portal se não der informações suficientes para Ibis. E provavelmente o Protinha precisa de dinheiro, não é mesmo? O Protinha já mete a mão na bolsa ali, já saca um montão de grana e diz que isso deve ser o suficiente para pagar todas as dívidas que ele tem. Isso são um total de 2 milhões de meso. Olha isso, mano, de juro. Era 1000 conto. Já tá em 2 milhões, você tá doido. Nunca que o cara ia dar conta de pagar esse valor. Ibis então começa a suar frio e diz que esse cara conseguiu reunir esse tanto de meso. Essa quantia não chega nem perto da quantidade que eles conseguiam pagar pra ele. Ele deve estar fazendo dinheiro de algum jeito alternativo, certeza. Então, Ibis já dá um suspiro e pensa que provavelmente ele vai tentar vender as informações por um preço ainda maior. Ele então parabeniza o nosso Protinha e diz que ele agora é um aventureiro livre. Também, né? Com 2 milhões, né, filho? E já que esse é o caso, ele vai agora rescindir o contrato dele. Então pergunta o Protinha quanto ele quer pelo bônus de inscrição e ele vai fazer o possível para cumprir as condições. O Protinha então fala: pelas informações? Eu vou querer um total de 15 milhões de meso. Ibis fica sem acreditar. Isso é um absurdo. Ele é um aventureiro de rank C. Tá achando que alguém vai pagar isso tudo pra ele? O cara viaja, hein, fi? O Protinha então bate a mão na mesa e diz que se ele não tem dinheiro, a conversa vai acabar ali mesmo. Já do lado de fora, o Protinha diz pra Jibo que Ibis recusou ouvir, enquanto Jibo pergunta quanto foi que o Protinha pediu. E o Protinha fala: não, pedi pouquinho, só 15 milhões. Jibo já chama o cara de maluco, dizendo: caramba, mano, você pediu 15 milhões? Né? Jibo fica pensando, esse cara sempre tá fazendo coisas sem me dizer nada, hein? E por que será que eles foram ali, naquele lugar? Será que ele conhece aquele lugar direito? Esse lugar, meu brother, é a favela. Esse lugar costumava ser uma área muito boa e bonita antigamente, mas isso já ficou no passado. Atualmente, só mora muitos bandidos e a fome permura. Esse é o pior lugar da Ilha Victoria. Enquanto eles caminham pela rua, um cara então cai bem no pé dos carinha, bem ali. Vou chamar meu pai, você tá viajando, hein? Enquanto o outro já tá com a peixeira na mão, prontinho pra finalizar o bicho. Jibo pensa que esse bairro não mudou nada, né? Sempre tem uma briguinha.
O cara que caiu ali se levanta e olha pro nossos protinha e diz: Me derrubaram aqui, ó. irmãos, vocês estão atrasados, que bom que vocês chegaram. Esses caras aí, ó, estão me chamando de bandido. Me espancaram, por favor, me defendam. E começa a chorar, olhando pra Divô. E cochicha rapidão: caralho, meu irmão, por favor, me ajuda, eu tô fudido. O cara então acredita no que aquele cara tá falando. Ele diz que, já que seu irmão roubou o item dele e vendeu, ele vai deixar ele ir, contando que seus irmãos consigam pagar a dívida, né? É pra pagar 3 milhões de meses agora mesmo. O carinha só fala: você me viu roubando, hein? Você me viu, viu? Não viu, né? Então, por que você tem que culpar sempre algum, hein? Aqui eu sou inocente, caralho. O cara então grita e xinga ele. Caralho, meu irmão, tem 2 janelas, 3, 4. E gospe que o cara tá querendo morrer. Então o Protinha só joga 3 milhões de meses. E diz que paga. Agora é melhor sumir daqui. Divô fica sem acreditar. Nossa, meu irmão, pra que você fez isso? Nós nem conhecemos esse cara. O Protinha então só fala: Ralph, me siga. O cara: o quê? Você me conhece? Depois de um bom tempo, eles estão ali num corredorzinho. E o Protinha fala pra ele que foi bem ali só pra recrutar ele. O Protinha diz que não tem nenhum dinheiro pra pagar ele agora, porque todo o dinheiro que ele tinha, ele jogou naqueles caras mais cedo. Ralph então pergunta quem é o verdadeiro chefe. Protinha diz que não tem nenhum chefe. Divô já fica muito grilado, falando que se esse cara não entrar no grupo, ele vai ter que devolver seus 3 milhões, nem que seja por bem ou por mal. Então o cara fala: não, eu nunca pedi pra vocês pagarem nada pra mim. Você agiu sem falar comigo. Ele também dá um leve sorrisinho e diz: se você veio me procurar, você deve saber das minhas habilidades, né não? Sendo assim, quanto você tem pra me pagar por um acordo, hein? Já que você me ajudou, eu vou te dar um desconto bem especial e me juntar ao seu grupo por 3 milhões de meses. O que você acha? Divo já quer logo finalizar esse cara, mandar ele de base. Então, lá atrás tem um cara que já pedindo licença. Ele diz que não parece ser um cara, né, mano? O nome dela é Beijo. Ela é da União Mercante Cânia. Ela pergunta se aquele cara ali é o senhor El Palme. É, a União Mercante Cânia. É ela mesma. Ela diz que é um prazer conhecê-lo e gostaria de cumprimentá-lo em ocasiões melhores. Mas as coisas não foram dessa forma, né? O povo da União Mercante Cânia valoriza todas as habilidades que foram bem sucedidas no portal dos 100 homens. E por isso, embora possa parecer clichê, ela vai ser bem direta. Eles estão tentando recrutar o nosso Protinha para o grupo deles. E é claro que vai ter um raid não tão simples por ali, né? E eles vão pagar apenas 3 milhões de meses como adiantamento e mais 15 milhões por bônus de inscrição quando eles passarem pelo teste. O carinha então já dá um susto, né, mano? O quê? Caralho, meu irmão, esses caras conseguem 18 milhões de meses tão fácil assim? Ela então continua falando: será que vocês têm condições e querem se juntar a nós? Ela então deixa um saco com 3 milhões de meses com eles e diz que a raid será daqui a 3 dias e deseja boa sorte. O Protinha agora é um homem livre, né? O cara então já entrega os 3 milhões de meses pro perturbado ali, que não tem só olho pra dinheiro, né, meu irmão? O cara já gastou 6 milhões. Esse cara é caro, hein, filho? O Divô, cadê meus 30%? Cadê? Já foi, né, filho? Daqui a pouco o Protinha paga ele e pega de volta. Ai, ai. Ele então fala pro cara que esse é o bônus que ele pediu. O contrato será de 1 ano e ele vai dar mais 7 milhões após a raid bem sucedidas. O cara, Divô já tava grilado. Agora o cara vai ganhar 7, 8, 9, 10 milhões de meses, enquanto ele tá ganhando só 30, mano do céu. O cara tá pistola. O cara tá pistola. Olha a cara do cara. Enquanto eles andam pela favela ali, Divô continua falando: o que é que você comeu hoje, meu irmão? Você vai gastar 10 milhões de meses naquele cara, a gente nem viu esse cara ainda. Eles então continuam andando e param numa taverna, mas lá dentro dessa taverna tá ela, a fiel amiga de Divô. Divô que já tava todo tranquilo, né? Quando ele olha ela, ele já percebe na hora: olha lá, cara, essa mulher tá aqui, vambora. Mas você já sabe, né? Provavelmente essa perturbadinha também vai pro grupo, né? O cara só tá selecionando os top, mano. Mas depois dali, em um clima bem chuvoso e trovoado, esse é um bom clima pra entrar no portal, né não? Tá lá, apenas os 4 e mais umas 50 pessoas. Esse é um bom número pra uma raid, né não? O cara fica muito pistola que ele tá levando muitas pessoas inúteis pra esse lugar, né não? Isso vai diminuir muito o dinheiro que eles vão receber, né? Beiju então cumprimenta todos e diz que ela é da União Mercante Cânia. Geralmente as waifu estão com decotinho, né? Essa daí tá muito comportada. Ela então diz que esse portal é de nível laranja agora. Esse portal já tem 3 marcas de entrada. Com números tão baixos, não seria um problema limpar esse portal, né não?
Mas o Protinha pensa que ele realmente esperaria que a União Mercante Kenya contratasse ele. Mas ele não pensava que ele ia trazer ele para aquele lugar ali, né? E eles já usaram esse lugar antes. Mas na época, era bem diferente da vida passada dele. Esse é um portal que ele já limpou uma vez. Será que vai haver alguma mudança nos planos? Ela continua falando para todos lembrarem que todos os grupos devem atirar um sinal luminoso se algum portal for encontrado lá dentro. Ou seja, um segundo portal. Um portal dentro do portal é o seguinte: os portais são divididos em números de acordo com suas cores. Um segundo portal significa que tem outra dungeon dentro do portal. Você entendeu? Uma dungeon dentro de outra dungeon. O amarelo tem 3 e o verde tem 4. Então é o seguinte, eles vão entrar dentro do primeiro portal, aí pra sair eles vão entrar dentro do segundo portal e depois eles vão sair, entendeu? Então eles não conseguem sair pelo primeiro portal, eles têm que entrar no segundo e depois sair pra lá. Ela já fala pra Divô lembrar bem que o segundo portal deve ter monstros e terrenos completamente diferentes daquilo. É pra ele lembrar disso e largar de ser burro. Mano, o Divo você tá ligado como é que ele já tá, né? Ele nem fala com ela, fi. E ela continua alfinetando ele. Um cara, ele pensa que Divô é tão burro, coitado. Divô já tá pistola. Mano, o Divô não gosta de ninguém desse grupo, mano. Já manda todo mundo calar a boca. O cara então fala que não é porque você me contratou que você vai ser o meu líder, tá? Aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai se basear quem deve ser o líder com base nas habilidades, tá bom? O Protinho então fala: então quer dizer que você é do estilo ganancioso. Tudo bem, então a gente vai decidir quem será o líder com base nas habilidades e contribuição de sucesso nesse portal, tá tudo bem? O cara já pensa: esse novato caiu bem nessa, agora que eu vou me tornar o líder dessa equipe. E dá aquele belo sorrisão, né? E diz que isso vai ficar muito interessante. Ele realmente não sabe com quem tá se metendo, né, fi? Então eles começam a entrar no portal. Redivo pensa que vai ser moleza. Ele vai conseguir levantar pelo menos 50 mil meses nesse portal, certeza. O cara só fala que eles vão andar com essa criatura inútil de um círculo dentro daquele portal ali. Caralho, meu irmão, tão pegando no pé do Divo, hein? Ele só manda o bichinho cair pra dentro e eles vão ver se o que manda é círculo ou habilidade. O cara que fala que o resultado então é óbvio. Então ele não vai fazer este tipo de coisa porque não vai trazer dinheiro pra ele, né não? Então não faz sentido fazer isso. Quando eles já passam o portal, lá dentro, mano, os caras já estão sendo massacrados lá pelos monstros olhos. Enquanto os monstros devoram aqueles perturbados ali, outros falam para todos manterem a calma e manterem a formação. Mas esses são os olhos malignos. Um dos olhos malignos ali avança em direção ao Divô, já lambendo e tentando morder ele. Ele então segura nos dentes do bicho, enquanto o bicho tenta agarrá-lo com as mãos. Mas o perturbadinho ali que já tava enchendo o saco de Divô salva o Divô com um belo de um chute na cara do monstro, ou arremessando ele bem pra longe. Já manda Divô ficar esperto e prestar atenção. A outra já fala que o portal fica bem no meio do território desses bichos. Enquanto os bichos começam a grunir ali, tudo doido, querendo comer um pedaço deles, o Protinho então começa a ativar as suas flechas de telecinese, matando algum dos monstros por ali. Enquanto pensa que esses olhos malignos não atacam assim que entraram da última vez. Isso é totalmente diferente da vida anterior dele. A waifu ali ativa seu sol nascente e começa a despedaçar vários dos monstros que estão ali. Só que um deles desvia e ela tenta novamente e ele desvia de novo. Ela não consegue prever o movimento desse bicho e ele logo acerta uma abraçada bem no meio dos peitos e ela já gospe ketchup. O monstro então avança em direção a ela, chamando os amiguinhos. Quando o monstro vai quase para finalizar ela, todos eles são destruídos. Voltamos para Divô. Divô tá sendo quase comido por um monstro daquele ali. O monstro agarra ele, mas ele consegue se defender e tenta bloquear com seu machado. Enquanto o carinha ali vai novamente para chavar Divô e acerta um olho bem no soco. Ou quer dizer, um soco bem no olho do monstro. Não sei se é olho ou se é na cabeça, né? É a cabeça olho. Você tá aí doido. Nossa senhora. Arremessando o monstro lá pra cima. Com isso, são 2 para o garoto e 1 para a senhorita. O bicho ali tem um soquinho forte, enfim. 3 círculos. O cara então manda todo mundo continuar o que estão fazendo. Assim, ele fica muito melhor, né não? A waifu ali fica sem acreditar. Essas são as verdadeiras habilidades do perturbado. Ele tem o 3º ciclo. Ele tá em outro patamar. O monstro então avança
avança em direção e ele só defere um soco de direita, tam, despedaçando o monstrinho. O outro já avança em direção, ele esquiva e já tam, tá doido, massacrando a boca, dente e olho do bichinho. E eles continuam matando todos os monstros ali. Logo em seguida vem o chefe. A velocidade desse chefinho aí é um pouco maior do que a do Perturbadinho. Ele desfere então um grande soco de direita no Perturbadinho monstro ali, mas o Perturbadinho já se esquiva com aquele sorrisinho, só que ele já vem com um ataque do ataque com a mão esquerda. Hitame, bem no meio do olho. Enquanto ele finaliza aquele bicho, ele pensa que 50 milhões por contrato não é algo que ele conseguiria fácil, né não? E provavelmente essa união dos mercadores vão pagar muito mais no futuro. Ele realmente consegue ver gold. Esse cara só pensa em dinheiro, velho. Depois que ele assumir a liderança do grupo, ele vai realmente nadar em dinheiro. A waifu ele continua olhando o Perturbadinho, pensa que esse cara realmente gosta de bater em monstros. Tá bom, ele gosta de dinheiro, fia. Ele só não tá falando. Mas de repente, o Protinha dá-lhe um soco nas costas. O cara fica sem acreditar que o Palme deu uma voadora bem na costela dele. Já pergunta, então você quer lutar, né? Pera aí, né? O Protinha então fala, carai, meu irmão, não precisa me agradecer. Enquanto vários monstros pulam pra cima do Perturbadinho. O nosso Protinha então já só balança seu cajado e desfere várias flechas telecinéticas nos monstros, matando-os todos de uma só vez. O carinha ali fica pistola. Quem foi o cara que matou todos os monstros, hein? Mas não dá tempo não, mano, dele pensar quem foi. Agora tá indo a segunda onda de monstros. Então, tem um cara ali usando uma espécie de arco e flecha. Ele tá mandando 8 flechas de uma só vez, mano. O cara é ninja. O Protinha já observa que tá vindo dali aquelas flechas e parte pra cima de vários monstrão olho. Mas aquelas flechas finalizam todos os monstros ali mesmo, antes do Protinha. O Protinha lutando com alguns monstros pensa que esse cara já conjurou sua magia. Então o Protinha só manda uma flecha pra lá que arrebenta tudo que tava ali naquela árvore. O cara pensa que o Protinha bloqueou o ataque usando um bicho e contra-atacando. Qual é a ideia desse cara? Divo finalizando um monstro ali, manda o chefinho tomar cuidado. E lá atrás dele tá vindo várias flechas que explodem bem ali, causando uma enorme explosão. O Protinha pensa que tem certeza que aquele cara já tinha sido atingido. Mas do nada esse cara aparece jogando várias flechas atrás dele. A waifu ali manda todos recuarem que aquele tá muito perigoso, mano. Então várias flechas agora vão em direção a todos de uma só vez. Pra onde será que eles vão fugir agora, hein? Não tem lugar, fi. As flechas começam a cair e atingir todos que estavam ali no local ali. Mas a nossa querida waifu já começa a ativar o seu corte solar e consegue proteger alguns que estão ali de várias flechas. E já manda todo mundo correr pra floresta se quiserem viver. O cara fala que já teriam ido há muito tempo se eles pudessem. Mas lá na floresta, fi, tem um montão de monstros só esperando eles correr pra lá. O Protinha então lança sua sniper de fogo, destruindo vários monstros em linha reta, traçando um caminho. O carinha então grita que vai primeiro. A nossa waifu fala para todos não perderem tempo e irem logo pelo caminho que o Protinha abriu. E todos partem pro meio da floresta. Enquanto eles caminham e correm, várias flechas começam a atingir, focando eles. O nosso querido Divo fala que todos vão morrer se continuar daquele jeito. Mas o Protinha correndo já vira para trás e lança uma enorme flecha, bloqueando toda a visão e destruindo várias flechas que estavam ali no ar. Ele então manda Dipo ouvir atentamente o que ele vai falar. O cara localizou ele em um instante. Ele acha que as preocupações do Sr. Evoque não eram infundadas. Esse tal de El Palme é um cara muito forte, mas por hora ele vai se despedir e lança mais flechas. O nosso Protinha então lança mais flechas telecinéticas em direção ao Perturbadinho. Só que o Perturbadinho não entende porque um mago como El Palme consegue ser tão rápido. Não deveria ser assim, né? Magos são mais focados em dano e não em rapidez. Pera aí, lá tinha 6 pessoas, mas um daqueles já sumiu. Cadê aquele cara do machado, hein? E quando ele vai olhar pra trás, tá lá, filho, uma explosão, já era, fi. Protinha já desmiuçou o cara. Dessa vez ele tem certeza que acertou. E lá embaixo, fi, quem tá lá com o cajadinho é nada mais nada menos que Divo disfarçado do Protinha. Graças ao grande plano do Protinha, tudo funcionou, foi como esperado.
mas de repente uma flecha acerta atravessando o Divô de um lado ao outro e ele cai no chão, enquanto a nossa waifu grita, Divô! O nosso protinha fica sem acreditar, quem será que tá atacando agora? E de repente várias flechas começam a cair em sua direção. Isso é impossível, mano, eles não conseguiram atacar o cara lá? A nossa waifu então pega Divô nos braços novamente, igual daquela última vez, e manda todo mundo correr o mais rápido possível, mas uma das flechas atravessa sua coxa e ela cai no chão junto com Divô. Mais flechas continuam vindo em direção, só que quando as flechas estão prestes a acertar eles, Ralph já vem logo em seguida e consegue salvar todos eles, mandando eles prestar atenção. Ele nem tem filho e agora tem que tomar conta desses dois aí? O cara então consegue lançar mais outras flechas, pensando que ninguém será capaz de escapar do alcance dele. Ralph continua correndo em direção à floresta, na direção que o protinha mandou eles irem. Um pouco mais na frente, ele se depara com o segundo portal. Ele então pensa que o protinha sabia da localização desse portal. Ele tem grandes segredos a esconder, hein? Os inimigos estão mais ou menos a 100 metros. As flechas dos inimigos nunca serão capazes de alcançar esses caras com a tamanha distância. Divô então fala, então você tá pensando em passar pelo segundo portal sem o chefe, não é mesmo? O cara então fala, é isso que ele queria, senão não tinha enviado nós pra cá, né não? Bora entrar primeiro no portão e lá dentro a gente vai esperar pra aquele cara. Mas lá atrás já vem várias flechas atingindo toda a área. Ralph consegue tancar todas aquelas flechas enquanto joga Divô e a nossa waifu ali no chão. Mas quando vem novas flechas em direção a Ralph, o protinha consegue tacar o machado de Divô usando telecinese e tanca aquelas várias flechas que estavam ali em direção a Ralph. Divô então pega seu machado, mas antes que ele consiga se levantar, o protinha já manda eles para dentro do portal, lançando uma enorme tora neles e também defendendo eles de várias outras flechas que já estavam vindo. O cara fica sem acreditar que o cara mandou os caras logo pro outro portal, sem mais sem menos. O cara é doido mesmo. A luta continua na floresta. O assassino ali continua matando alguns olhos malignos. Ele se pergunta por que o cara não tá se movendo. Será que ele decidiu se esconder e ficar procurando? Que estúpido. Ele então vai se esconder e jogar o joguinho de El Palmer, não? Esse cara se lembra que no passado, no 13º ano do Sr. Evok, aceitou ele. Ele fez uma seleção onde 300 assassinos lutaram entre si, até que restasse apenas 5, mano. A matança durou por 7 dias. E ninguém foi mesmo capaz de encontrar ele durante esse tempo. Ele então recebeu o título de fantasma pelo Sr. Evok, mas de repente ele sente algo movimentando dentro da floresta, mas era apenas um olho maligno. Outro erro. O protinha então detecta aonde o cara tá e lança uma flecha em direção, atravessando uma tora de árvore. Ele pensa que esse cara não é nada mal, então ele rapidamente troca de localização, parando em outra árvore. Ele então acha que o protinha teve a sua posição exposta com esse ataque, então lança várias flechas em direção a um local. Só que de repente uma flecha vem bem atrás dele, causando uma enorme explosão. Só que ele consegue se desviar caindo da árvore. Ele acha que o protinha usou telecinese para confundir ele. É apenas um truque barato. Ele se apoia e começa logo a se esconder novamente, mas logo duas flechas telecinéticas vêm em direção a ele. Ele então consegue interceptar essas flechas com mais flechas. Só que durante a explosão a visão dele é totalmente cegada. Lá atrás então vem outra flecha de fogo. Ele também consegue defender essa flecha lançando outro contra-ataque, mas causa uma enorme explosão e alguns efeitos colaterais nele, né não? El Palmer é brabo, fi. Ele então se levanta em meio à fumaça, enquanto lá El Palmer pensa que tá tudo muito quieto agora, né não? O cara decidiu se esconder justo agora que ele tava quase finalizando o cara. É impressionante que ele consiga esconder sua presença a esse nível. O cara é um ninja, mano. Faz jus a seu apelido de fantasma. Na vida passada dele, ele lembra que nesse portal não havia ninguém mais perto capaz de conseguir arriscar nosso protinha, mas nesse aqui, algo mudou, né não? Como esperado. O futuro deve ter mudado muito porque ele entrou no portal de 100 homens. Então, de repente, um cara grita lá na frente, saia, El Palmer, bem do outro lado, mano. O cara continua falando que você deve saber muito bem onde vai parar por todo esse tempo, né não? É melhor ele sair agora e lutar como um homem, ou se esconder como um rato, e começa a rir desesperadamente.
Ele diz que ouviu que o Protinha gosta de resolver todas as coisas logo de cara, ou prefere se esconder com o rabinho entre as pernas, hein? Então o Palmer rapidamente avança em sua direção, pensando que como será possível que esse cara conseguiu esconder sua presença e ficar bem ali do lado sem ninguém perceber, hein? Será que ele usou o teletransporte ou controlou as ondas dos seus movimentos, hein? Então o Protinha se esconde bem do lado ali e o cara fala, haha, agora eu te achei, e lança várias flechas em direção ao Palme. Só que as flechas não vêm do carinha lá, vêm de outro carinha lá atrás. Então a cena troca e estamos lá agora com a turma de Divô, no meio de uma nevasca. Eles atravessam o portal, enquanto Divô pensa que eles realmente abandonaram o chefe. Só que Ralph pensa que o Protinha é realmente bem convencido, né? Ele realmente vai lidar com tudo sozinho. Aquele cara não sabe com quem que tá falando. Mas lá naquele portal, galera, já tem muita gente morta. Só que no começo era explicado pra gente que entraram poucas pessoas lá dentro. Não é o que os esqueletos mostram, né, velho? Entrou muito mais gente aí. Ali tem centenas de esqueletos, mano. Aqueles caras da Quênia fizeram tudo armado, mano. O pedido da última hora, a batalha no primeiro andar, e agora o número de corpos que tem ali não bate com o número de máquinas. Nem de perto, mano. Então, isso quer dizer que a Quênia é um seguidor do Mago Negro. Isso é certeza, mano. Eles provavelmente atraíram muitos aventureiros para ali, principalmente aqueles que estavam em seu caminho, e enviaram assassinos. Além disso, eles realmente morderam a tal isca de verdade, é o Palmer que falou. Ralph então fala, um seguidor, né? Desculpa interromper sua narrativa da história, interessante, mas que tal a gente conversar depois? Tem um carinha ali esperando a gente, parece que ele não vai esperar muito não, né? E lá na frente, filho, o bicho é bombado, filho, ó as veias, filho. Macacão ali, filho, tá até baforando ar frio. Esse cara ali é o chefe do lugar. Ralph só fala que parece que ele vai ter que pagar o empréstimo no fim, né? Ele então começa a ativar seu poder e diz que isso não é algo que ele vai mostrar pra qualquer um. Se a gente fosse descrever esse Ralph, ele seria descrito como um cara muito Zé Ruela e que só gosta de dinheiro, mano. Mas se a gente fosse descrever o aventureiro Ralph, o cara é zica, mano. Ele tem habilidades sobrenaturais que estão no topo de linha. Aquele cara provavelmente está no pico do terceiro ciclo como bispo curandeiro, fi. O atributo dele é cura, fi. Então ele começa rapidamente a curar todos os perturbados protagonistas ali, e depois já diz que sua ferida está realmente sendo curada instantaneamente. A classe desse cara Divo sempre acreditou que a classe desse cara era víbora, mas é sim bispo, cara. A waifu ali sem acreditar que esse cara tava derrotando todos os monstros e ainda tava carregando eles sem usar nenhuma das suas habilidades. O cara realmente é foda. O cara então fala, bem, agora que todos vocês estão sentindo melhor, agora vão fazer valer o seu salário, né não? Bora pra cima desse bichão. O bicho então tenta agarrar ele, mas vê que não vai conseguir, então tenta desferir um belo soco no cara. Ele não consegue, mas ele então pega toda aquela porção de terra que eles estavam em cima e começa a lançar eles na boca. Ele então começa a mastigar aquela porção de terra, mas antes que ele pudesse engolir todos e mastigar, Divô pula em seus dentes enquanto os outros também conseguem se desviar. Divô então observa que o monstro tá olhando pra ele e pergunta, o que você tá olhando? Tá, mano. Dá-lhe uma machadada no olho do bicho. O bicho começa a rosnar muito, mano, enquanto a waifu ali já desfere o seu golpe solar no bicho, cortando ele mais uma vez. Depois então continua acertando várias machadadas no bicho, só que o bicho tenta agarrar Divô enquanto rosna, mas quando ele vai agarrar Divô, Ralph então chega com logo uma voadeira no meio da besta do bicho. Mas você acha que o bicho vai ficar paradinho ali levando a voadora? Não. Ele já tenta dar um soco de esquerda no Ralph, só que Ralph usa seu braço para literalmente escalar o monstro. O cara é tão zica que enquanto ele bate, ele consegue curar todos que estão ali. Ele é bem diferente do esperado, né? Ele cura, fica na retaguarda e ainda consegue atacar para cobrir eles. Além disso, ele cura na hora certinha que os caras estão precisando. Ele não sai curando aleatoriamente, ele só cura onde é que é preciso. Ele então fala que a primeira habilidade foi por conta dele, já as outras habilidades são por conta de vocês. É melhor pagar, viu? De agora em diante vocês vão ter que pagar, tintim por tintim. Então ele ativa a outra habilidade já com seu Grimório, a Bênção. Essa habilidade consegue aumentar todos os atributos nos nossos protinhas. Ele só fala que essa habilidade agora vai custar seu like nesse vídeo. Cara, ele cobra 100 mil mesos por habilidade. Você tá doido, os caras já mandam ele largar essa habilidade pra lá, fi.
Depois de muita beleza, eles realmente conseguem lutar e matar o bicho. A nossa waifu ali fala que esse bicho foi muito complicado, né não? Ralph fala que isso foi de boa. Agora, eles devem realmente falar sobre o pagamento. Mas o bicho começa a rosnar lá deitado no chão, lançando um enorme bafo de bosta em direção a Jibo. Tá bafo de bosta da gota. Jibo já manda logo o bicho calar a boca e voltar a dormir, né não? Mas de repente o bicho começa a se cobrir de gelo. Será que ele vai logo se transformar e começa logo a se levantar, cobrindo uma parte de seu corpo de gelo? É, ele tá agora se transformando, né não? Mas logo a cena troca e passamos logo a ver a luta do Protinha. O Protinha então começa a se desviar de várias flechas ali, mas é muita flecha no 12, fi. O Protinha correndo pensa que ele não consegue descobrir de onde ele tá atirando. Um arqueiro de T-Ciclos pode usar o controle de ondas como uma habilidade de teleporte, né não? Mas esse fluxo de ondas só retorna o usuário para um ponto definido, né não? Enfim, isso quer dizer que apenas um ponto pode ser usado. Então deveria ser impossível para ele se mover desse jeito, né? O cara então lançando várias flechas diz que é inútil se esconder. Ele tá quase caindo no sono, porque nosso prota é muito lento. O protinho então lança um enorme orbe de fogo em direção ao perturbado, mas o perturbado já tá em outro lugar e grita: "Pra onde você tá mirando? Se continuar gastando suas habilidades desse jeito, você vai sofrer um choque de mana, né não?" Mas o protinha já começa a gofar ketchup e começa a lançar várias orbes de fogo em todo o lugar. O cara pensa que o protinha tá tentando distrair ele para tentar fugir pelo portal, mas isso não vai dar certo, porque ele já sabe do plano. É, parece que o protinha tá ficando todo arrebentado, né? Ele tem que acabar essa luta de um jeito ou outro. Algumas flechas ali caem bem próximo dele, o derrubando no chão. Então ele começa a usar logo uma de suas poções ali, enquanto o cara lança mais flechas. Só que essas flechas colidem com a orbe de chamas que o protinha lançou. O cara então desvia, mas logo vê que várias flechas de fogo estão indo em sua direção, 6 de uma só vez. Esse cara usou uma das habilidades de mais alto grau de quem tá no nível do terceiro círculo, é não? Será que ele pode conjurar durante um choque de mana? Ou ele tá tentando se matar, hein? O protinha já pensa que entendeu o segredo do cara. Se for o que ele tá pensando, então ele vai ter que arrastar dali, mesmo que ele tenha que se esforçar muito pra isso, véio. Então ele começa a atingir vários locais aleatórios, sem mesmo saber onde que o cara tá. O cara pensa que o cara tá doido, o protinha é louco. Algumas das orbes passam muito perto do perturbado ali, assassino. O protinha então consegue localizar o cara e diz que não acabou tudo ainda. Ele começa a destruir todo aquele local por ali. É, o Palm não consegue mais se aguentar em pé, mano, enquanto o carinha ainda tem energia de sobra. Se desviando, ele pensa que o Palm não vai conseguir nunca acertar ele com um ataque daquele, né não? Você realmente vai se lascar se continuar usando poder assim, certeza, fi. Vai morrer de choque de mana, sentindo a dor do seu corpo se partindo ao meio. É, o Palm então começa a gofar ketchup novamente, só que de repente ele lança uma enorme explosão de fogo cobrindo toda a floresta. Agora não tem jeito, fi. Agora vai queimar esse cara todinho. O cara então sai do meio da floresta e alcança um campo aberto. Só que de repente ele para e pensa: ah, então essa é a estratégia dele, né? Me atrair para um campo aberto, né? Muito suspeito, né? Não. Ele então não vai para aquele campo aberto. Ele alcança o topo de uma copa de uma árvore e fica por ali. Ele então fala pro seu irmão que isso era uma armadilha. Ele precisa voltar. Só que o irmão dele continua indo pro campo. E de repente, o nosso protinha aparece e dá-lhe um soco bem no meio das costas do cara. O cara então tenta saltar algumas flechas, mas não consegue. O protinha é muito rápido e já tá desferindo logo um ataque no meio da besta do cara novamente. Quando o ataque já está próximo do meio da fuça do cara, o cara consegue apoiar seu arco no chão e consegue se desviar do ataque do protinha e avança para o lado. O protinha então gira o seu cajado, mas ele também consegue defender esse contra-ataque. Ele então, apoiando as mãos em seu arco, ele consegue desferir um grande golpe na cabeça do prota, mas o prota, badass como é, já consegue se desviar dessa voadora. O protinha pensa que não consegue aguentar mais, ele precisa acabar com isso o quanto antes. Então ele taca seu cajado bem onde o arco estava, conseguindo fazer com que o cara caia no chão. Então ele se prepara para lançar um enorme orbe de fogo no carinha, mas logo em seguida vem várias flechas em direção ao prota. O prota só se esquiva, enquanto o outro já manda Nier se levantar. Ele prepara várias flechas em direção ao nosso prota, dizendo que ele não tem tempo para reunir mana e usar uma magia ofensiva. Agora é a hora de finalizar o prota e acabar com isso. Só que o protinha já lança logo uma
a adaga telecinética em direção ao perturbado, bem nas costas. O cara consegue se desviar por pouquíssimo, fi. Ele então começa a usar telecinese na adaga e o cara continua correndo da adaga. Essa telecinese, cara, usa muito pouca mana, velho. Muito pouquinho mesmo. Só que o irmão do cara, Nier, já vai pra cima do Protinha. O Protinha consegue defender utilizando o seu cajado. Ele desvia e bloqueia, desvia e bloqueia, enquanto ele continua controlando a sua adaga. O cara então diz que já tá enjoado desses truques, então desfere uma enorme flecha em direção à adaga, bloqueando ela. O Protinha então começa a massacrar aquele outro perturbado bem ali. Ele começa a atacar várias pedras telecinéticas e bastante porrada no carinha. O cara fica sem acreditar que tipo de mago é bom em combate corpo a corpo também, hein, fi? Eu falei pra vocês que não era um mago comum. Ele então lança logo uma voadora no meio do bucho daquele perturbado ali, enquanto pensa que nunca pode dar espaço pra esses caras. Ele pega logo sua adaga novamente usando telecinese, enquanto o outro tenta se aproximar, mas não consegue porque a adaga continua perseguindo ele. E já ali na luta do Protinha, o Protinha já vai finalizar aquele caboclinho bem ali agora, utilizando seu cajado. Só que de repente, uma flecha atinge o Protinha. O cara diz que o irmão é realmente ótimo, né não? O Protinha então cai e solta seu cajado. O cara então pega uma adaga e parte em direção ao Prota, fazendo um corte bem próximo ao seu braço. O cara então fala: o que você tá planejando agora fazer sem um braço e já esgotado de mana, hein? Mas o Protinha consegue defender seus ataques utilizando apenas um braço, meu filho. O bicho é brabo mesmo, hein? Ele então consegue desarmar o cara, pega a sua adaga, segura a mão do cara com a outra mão, que tava toda lascada, enquanto o cara manda soltar o braço dele, senão ele vai fazer mais buraco no corpo dele. O Protinha então ativa seu poder e lá em cima tá uma enorme orbe de fogo. O cara então diz pro Protinha esperar e ter piedade, mas parece que ele já vai de base, né, fi? O outro então grita o nome do seu irmão, Nier, mas aparentemente todo mundo foi pros ares. A explosão é tão grande, filho, que o outro perturbadinho que tava gritando o nome do irmão ali já é arremessado bem próximo a uma árvore ali, quase quebrando suas costas. Olha o tamanho do buraco que fez na árvore, tá doido. O impacto foi tão grande que chega e tirou a respiração do cara. Nesse ritmo, os dois vão perder para aquele perturbado Protinha, certeza, filho. Lá dentro, o Protinha usou uma espécie de poder para meio que camuflar ali dentro, né? O cara então procura seu irmão e entra lá dentro. Só que ele vê uma espécie de protagonista lá em cima da árvore, preparando para desferir um golpe. Ele então chama o nosso Protinha de zumbi e desfere um ataque bem na cabeça do Prota, falando para ele morrer logo. Parece que ele conseguiu finalizar o Prota. Ele fica sem entender o que tá acontecendo ali. Aquele lugar tá pegando fogo, todo em chama, fazendo muito barulho de fogo, mano. Tem fumaça para tudo que é canto. Ele então rapidamente visualiza seu irmão Nier, todo quebrado, e abraça seu irmão e diz que vai sair dali rapidinho. Ele fala que arrastaram isso por tempo demais e eles têm que rapidamente recuperar a pedra da Fênix. Só que ele olha lá embaixo e reconhece o bracelete que tá no perturbado morto ali embaixo. Esse bracelete, fi, era de Nier. Então, quem que ele tá carregando? É o Protinha, fi. O Protinha já pega a daguinha e já manda o cara de base, fi. Que estratégia foda do Protinha. Então ele consegue matar os dois ali, fi. Já foi de base. O cara é ninja, mano. Além de habilidoso e esperto, o cara é foda, é zica. Voltamos então para a luta dentro do Portal 2, com nossos perturbadinhos, Ralph e sua turma, Divô e nossa waifu, Siri, sei lá. O monstro começa a roar e grunhir e soltar uma grande nevasca de gelo, lançando todos para longe. Só que lá atrás está Ralph. O monstro tenta agarrar Ralph, mas Ralph fala que esse monstro é lerdo demais e já lança seu braço direito com um enorme soco bem na besta do monstro. Só que parece que o monstro não sentiu nada, fi. Parece que ele tá bem mais duro agora. É porque tem gelo na cara dele, né, fi? O monstro então consegue pegar Ralph bem na cabeça dele como se fosse uma mosca, mas logo vem nossa waifu, Kiri, lançando logo seu corte solar no bicho. Ela estende sua mão para Ralph e diz que com isso eles estão kits. O monstro então começa a rugir enormemente e ela então logo rapidamente sai dali segurando o Ralph. O monstro então tenta pegar eles e bate sua mão bem na onde eles caíram, chegando muito próximo. O monstro então começa a correr atrás deles, só que quando ele vê que não consegue alcançar eles, ele começa a pular. Ele solta um enorme pulo para cima e depois
cai no chão, utilizando seus 2 braços, arrebentando o chão com enorme força de onda. Ralph então começa a curar todos ali, enquanto Divô fala pra ele se ele já tem algum jeito de derrotar aquela coisa, hein? Ralph só fala, atrás, e Divô fala, atrás aonde? Daqui a pouco ele vai ver, né não? Divô fala que esse cara é muito grande. É pra ele ser mais específico quando ele falar que é atrás, né não? Mas mesmo assim, Divô consegue se esquivar da grande mão do bicho. Ele então fala pra Divô chamar a atenção do bicho, enquanto ele vai lá atrás tentar se aproximar o máximo possível do ponto fraco do bicho. O ponto fraco desse bicho é lá atrás, das costas. Tem uma grande espada enfincada, próximo do seu núcleo. Divô então consegue segurar um pouco do ataque do bicho e manda logo o Ralph ser muito rápido para fazer isso. Ralph e nossa querida Kiri partem para cima do bicho, enquanto ele gira e começa a rosnar. Divô pensa que o bicho é muito rápido. Ele realmente percebeu que eles estão fazendo isso. Esse cara não é só um idiota gigante. Divô então começa a escalar o braço do bicho, só que o bicho rapidamente tira o braço de baixo e levanta para cima, dando um enorme soco em Divô, lançando em direção ao solo. Divô já todo arrombado ali embaixo, coitado. O bicho já vem logo com um socão para finalizar Divô. A nossa waifu diz pra Ralph rapidamente iniciar sua cura, mas o soco, cara, parece que pega bem em cheio um Divô, coitado. Ralph parece que não conseguiu ativar sua cura. Ralph então fala que ele só tinha 4 curas restantes. É melhor vocês fazerem o possível para desviar. Devia ter falado isso antes, né? Ele então fala pra nossa waifu ali distrair o bicho, que ele vai procurar alguma abertura para poder matar esse bicho. Então o monstro prossegue desferindo vários golpes ali, levantando poeira, névoa de gelo para tudo que é canto. Infelizmente ele consegue acertar a nossa waifu ali, só que Ralph consegue ativar seu poder de cura novamente. Ele diz que está muito grilado. Logo depois dele pedir para todos eles desviarem, os caras já começam a morrer, fi. Mesmo curando a perturbadinha, ela ainda desmaiou. Agora só tem Ralph ali no meio da parada. Divô e nosso waifu estão desmaiados. Divô, em meio a seu sonho, se lembra que o Protinha tinha falado que ele já está no pico do primeiro círculo e ele já tem toda a experiência suficiente para alcançar o segundo círculo. Divô fala pro Protinha que isso não é algo que ele quer fazer e ele pode fazer quando ele quer, né não? O Protinha diz que a iluminação depende de como ele pensa. A iluminação, Divô nem sabe o que é iluminação, fi. Talvez o próprio deveria ensinar isso para ele, né? O Protinha então, tomando seu belo chá, diz que esse é um conceito diferente para cada pessoa. Mesmo que ele compartilhe toda a sua experiência e sabedoria, isso não seria muito útil, já que ele tem que descobrir as próprias crenças, né não? Ele realmente vai conseguir achar a chave para desbloquear o segundo círculo. Ele tem certeza disso. Isso também pode ser sobre seu entendimento, sobre mana, ou sobre seu conhecimento, ou porque as coisas que ele pesquisou são benéficas, ou até mesmo uma memória inesquecível que ele tem em sua vida. Então, uma enorme explosão de mana acontece. O monstro fica pensando, o que será que está acontecendo? E olha para lá, tá lá, monstro, Divô, parecendo Krika, caminhando em direção ao monstro. Divô então lança um enorme corte explosivo em direção ao monstro, que o monstro ruge. O cara fica sem acreditar que Divô correu aquela coisa enorme e dura, coberta de gelo, em um só golpe. O cara já era forte no primeiro círculo, agora com o segundo círculo, fi, ele é imparável. Instalou Drive? Imagina quando esse cara tiver 6 círculos, fi. Você tá aí doido. Ele então lança vários outros cortes no monstro e alcança seu ponto fraco, a espada próxima do seu núcleo. Ele então prepara para ativar seu machado bem no meio da espada e desfere um grande golpe na espada, enfincando no núcleo do bicho. O núcleo do bicho começa a rachar e o bicho começa a rosnar. Só que enquanto o bicho cai, Divô ainda está nas costas do bicho. O bicho vai cair bem em cima do Divô. Provavelmente vai esmagar ele, né, fi? Então o Ralph já ativa seu fator de cura novamente e manda logo Divô se levantar rapidamente. Divô então desfere mais alguns cortes ali, quebrando aquele gelo, enquanto o bicho rosna novamente. Divô então permanece grilado, ativando mais mana ainda. Ralph continua curando ele. O monstro então pega Ralph, só que Ralph continua curando Divô. Divô então alcança novamente o ponto fraco do bicho e desfere um enorme ataque com um machado explosivo no monstro, destruindo o núcleo completamente do bicho. O chefe então solta um enorme rosnado. Ele balança sua mão
e joga Ralph com muita força no chão. Só que sua queda é amortecida com uma espessa neve que estava bem ali. Foi por pouco, enfim. O monstro então tenta correr, só que ele começa já a se espedaçar. A sua mão cai para um lado e ele continua grunhindo. Os seus pés já começam a se quebrar e ele cai e lança um enorme grunhido novamente. Mas todo o seu corpo se transforma em gelo e ele se despedaça bem ali. Depois, já em uma caverna, Kiri finalmente acordou. Ela pergunta se estão todos vivos e o que aconteceu com aquele monstro. Divô pensa, bem, como você pode ver, a pele que você tá usando é do bicho. Divô tava com muita fome, tentou comer a carne daquele bicho, mas era muito dura, né, fi? Então não deu não. Além de dura, era borrachenta. Então ele decidiu realmente esperar todo mundo acordar. Ele também viu que tava todo mundo muito machucado, então com todo aquele couro que ele pegou, passou pela cabeça dele que realmente era uma boa hora de descansar um pouco, né? Sem falar que aquele cara está em péssimo estado. O Ralph, coitado, tá todo solado ali. Ele estava pensando em fazer um reconhecimento da área assim a nevasca se acalmar. Kiri então fala para ele descansar mais um pouco, mas ele fala que precisa realmente sair. Ele sai lá sem nenhuma menos uma peça de blusa de frio, né, fi? Ele pensa que o dia passa muito rápido ali, fi. Já passou 2 dias que ele tá ali. E o Protinha, será cadê, hein? Ele não consegue se manter focado, porque ele sempre tá pensando no Protinha. Mas logo na frente dele tá ali, fi, aqueles carinha novamente pra atrapalhar, né? Divô pensa que já sabia que isso ia acontecer, né? Mas esses bichos vai ser fichinha pra Divô. Já lá na caverna, Kiri pergunta se ele já voltou e por que tem Shang na roupa dele, né? Ele fala que já tinha encontrado alguns bichos por ali. Kiri fica sem acreditar que ainda tem monstro lá fora. Isso deve ser perigoso demais, né? Ainda no estado de Divô, né? Divô fala que alguém precisa cuidar desse cara metido a gangster que só gosta de grana. Afinal, todos ali ainda são companheiros, né, fi? Kiri então pede pra Divô deixar ela aí junto com ele, porque ele não pode andar por aí sozinho, né não? Divô só pede silêncio. Ele também tá evitando andar pelos mesmos locais. E ainda assim, é melhor apenas uma pessoa continuar fazendo isso, né não? Provavelmente ele tá fazendo isso, cara, tentando achar o Protinha também, né? Já que ele também não tá conseguindo dormir. Então ele continua saindo pra fora, matando vários monstros muitas vezes. Em meio ao frio. Os monstros grunhem e partem pra riba dele, tentando arremessar ele de um penhasco. Só que dessa vez ele realmente cai desse penhasco. Mas não era muito fundo. Isso é perigoso. Ele realmente pensou que fosse morrer dessa vez. Só que lá embaixo, fi, tem um carinha morto. Parece que não foi morto há muito tempo. Nas mãos dele, parece que tem um testamento. Esse testamento tem um monte de coisa escrita na frente e que diz que ele confiou essa carta a você, cujo nome ele não conhece. Embora isso não seja uma recompensa muito grande, ele vai oferecer aquelas belas luvas que ele tem na mão. Se ele for um guerreiro de classe de maestria de luta, isso será de grande ajuda para ele. Na carta tá escrito também que eles caíram na armadilha de Kenya. Ele e o parceiro dele morreram para o Yeti de neve. E se por raio houver um raio de esperança, que a pessoa que encontrou a carta encontre o portal de saída, ele vai dizer onde está. Se por acaso você já derrotou o chefe, para ativar o portal, ele desenhou um mapa da localização dos portais no verso dessa carta. E também diz que ele reza para que ele tenha força para escapar desse portal e entregar a carta na casa dele. Coitado, né, filho? Divô então fez um túmulo pro cara ali e largou sua espada bem ali. Divô então volta pra caverna e chama todos ali para ir em direção ao portal. Eles ativam o portal e logo saem dali. Só que quando eles chegam, já tem muita gente esperando ele. Um perturbado mascarado diz que imaginava que isso poderia acontecer. Então isso realmente quer dizer que o fantasma perdeu, né? Divô pensa que esses caras são de Kenya. Isso é péssimo. Ele não consegue lidar com eles na condição atual dele, né? Os caras então falam que eles vão morrer rápido. Na condição que eles estão, não é pra se preocupar muito. Rapidamente a dor deles vão passar. Então o cara parte em direção aos carinha. Mas a nossa waifu ali consegue proteger todos. E manda todos ir pra trás. O carinha então lança várias kunai em direção à perturbadinha. Bem na coxa dela, que já tava estragada, né? Agora estragou mais ainda. Então parte em direção a Divô. Só que de dentro do portal, uma flecha só de fogo já vem e abraça todo mundo, fazendo um Z, filho. Uma única flecha destrói todo mundo. E ninguém mais, ninguém menos que o Protinha, todo estourado, né, coitado. Conseguiu sair de lá. O bicho é muscuzudo, hein? Já falando, então vocês estavam com saudade de mim, né? O Divô já fala, é claro que eu tava, né, filho? Mas vamos deixar isso pra lá, né, não? Já que você tá bem atrasado, é melhor você comprar alguma cervejinha pra gente. Um carinha sentado em seu sofá, tá lá
passando a mão em seu tigre, pensando que um aventureiro do calibre dele aparecendo assim do nada e ninguém sabe sua origem, isso é muito estranho, né não? É melhor a gente arriscar, chamar a atenção mais um pouco para descobrirmos mais alguma coisa. Então, uma pessoa já entra na sala e diz que o El Palme retornou e eles devem honrar com a sua parte do acordo. O cara então, com cara de psicopata, já manda matar ele. O subordinado pede perdão, mas ele não tá sozinho. O cara continua falando que a opinião pública é uma das menores das preocupações agora e que as ações desse carinha aventureiro estão além das previsões dele, né não? E depois que matar o Palma, eles vão inventar alguma desculpa. Só que quando o cara termina de falar que ele não está sozinho, que ele tem companhia, aí a situação muda, né, fi? Então, passamos para Ralph. Enquanto ele janta, já fala que aquela comidinha ali é muito sem graça, né não? De boa, grilado como sempre, já manda ele ficar quieto e comer calado, porque quem fez a comida ali foi a irmãzinha dele. O cara fala, bem, então ela não colocou sal, né? Esse trem aqui tá sem sal, fi. A irmãzinha ali não tá nem aí pra conversa dos dois. Já pergunta a Kiri se ela quiser mais, é só pedir. De boa então fala, é por isso que eu não queria trazer você aqui, seu bastardo. Kiri diz então que é melhor todos ficarem juntos, já que a União Kenya já deve ter ouvido as notícias, né não? Esse é o melhor lugar pra se esconder e até pra proteger sua irmãzinha, né? É certeza que vai demorar muito tempo pra eles encontrarem, mesmo se ele for pra outro lugar, né? Lá fora, é o Palme pergunta se tá todo mundo ali. De boa pergunta onde o Protinha foi, ele só fala que foi fazer negócios. O perturbadinho do Ralph ali fala, falando em negócios, eu quero logo a minha grana, passa pra cá, vai fi, manda o Pix. Cara, só fala em dinheiro. Ele já fala, além do mais, eu posso adiantar a questão sobre quem era o líder do grupo, né não? Já que todos nós contribuímos de forma igual. Mas e os 7 milhões, hein? De mesa que você me prometeu? Cadê, fi? De boa já fica maluco, fi. Falando que agora eles não podem exigir pagamento da Kenya, né? Já que a Kenya tentou matar eles, como é que eles vão exigir os 7 milhões, hein? Não tem como, né, fi? Além do mais, ele disse que de boa cuidou do Yeti sozinho com um único golpe, né, fi? Mesmo que de boa não lembre de ter feito isso, saiu das bocas de Ralph, né, fi? E também, enquanto o Ralph dormia lá de boa no quentinho, ele tava procurando pela saída do portal e ele achou, conseguindo fazer assim todo mundo sair do portal, né? Ou seja, de boa contribuiu mais do que ele. Kiri então fala que o El Palme cuidou de 2 assassinos sozinho. Ralph então fala, mas ninguém viu isso, né, fi? De boa já xinga ele tudo que é nome. E Kiri só pergunta o que nosso Protinha quer fazer. Palme diz que a Kenya vai se envolver logo. E quando isso acontecer, a gente tem que estar preparado. Então, lá na porta, um carinha já bate na porta e diz, e por quanto tempo você quer que eu fique aqui parado, hein? E lá está ele, Ibis, já falando para dizer que o idiota que entrou se apressar. Um pouco mais pra trás, tá ali um carinha mandando o Ibis consertar isso imediatamente. E ele não tá com a cara de poucos amigos não, fi. Ele tá com uma cara muito séria e vai sobrar pro Ibis, hein, fi. Ibis já pensa que as coisas estão fora de controle. Ele não acredita que a guilda de comerciantes Kenya encontrou El Palme. E olha só, eles começaram o raid do portal antes que ele tivesse a chance de fazer algo. Provavelmente ele deveria ter feito uma oferta melhor, né não? Nesse ritmo, ele vai estar lascado, fi. Então, alguém toca na porta. E lá está ele, El Palme. Que surpresa agradável, né? Ele então pergunta para El Palme se a negociação com Kenya deu errado, né não? El Palme já fala que eles ofereceram 50 milhões de meses em adiantamento por passar no teste. Já que a raid acabou, tudo que resta fazer é só assinar os papéis. Ô, bicho mentiroso! Agora vai ganhar dinheiro, hein, fi? O cara ali já começa a suar frio. Ibis então começa a falar que El Palme já foi lá só pra esfregar isso na cara de Ibis, né? Irritante como sempre. Protinha já fala, bem, então se você não tiver a oferta melhor pra fazer, eu vou embora. Ibis então para um pouquinho e pensa e fala, meu querido, você venceu. Eu vou lhe dar 60 milhões de meses. É só você assinar aqui e eu vou te pagar bem mais do que você pediu. O Protinha dá aquele sorrisinho, né? E não se aguenta, né, fi? Deu certo, fi. O verde que ele postou. Então começa logo a assinar a sua carta de bilionário. Agora eles são oficialmente parceiros. É melhor ir ao que interessa. Então o Protinha continua falando que Kenya estava por trás do ato de sabotagem do raid das 100 pessoas. E que naquele teste que foi feito, até o final do teste, era uma armadilha muito bem feita por eles. Eles disfarçaram um portal que causou mais de 100 baixas como um portal de 3 marcas. E até enviaram alguns assassinos. Ibis fica sem acreditar. Então, eles devem ter entrado em contato
pra se livrar das evidências, né? É certeza aqueles filhos da mãe. Desta vez vamos expor toda a sua traição para sempre e quebrar toda a reputação de Kenya. O Protinho então fala que apenas essas informações não vão ser suficientes, já que a única evidência que eles têm são o testemunho de El Palme. Eles sempre podem negar as alegações, né não? Ibis então pensa que, mesmo que eles negarem, a reputação deles vai ficar muito manchada, e também as outras guildas de mercantes procuram um bode expiatório para poder colocar a culpa no fracasso total do Portal do 100. Se eles pudessem ao menos diminuir os negócios de Kenya, ia ficar muito melhor, né não? O Protinho então segue falando que tem um jeito de esmagar o grupo totalmente desse Zé Ruela de Kenya. Ele continua falando que não está dizendo para eles apenas perder um pouco de influência como a segunda maior guilda. Isso não vai fazer nem arranhar, né, mano, a superfície. Ele tá falando em realmente erradicar todos, matar eles completamente do mapa do mundo. Hib já fica sem acreditar. Será que é que o Protinha tá escondendo, hein? Agora eles são parceiros, é melhor ele falar tudo. Já manda logo o Protinha parar de suspense e falar logo o que ele quer saber. O Protinha então diz que esses caras são os seguidores do Mago Negro, e eles também começaram a se mover. Vixe Maria. Depois de pegar todas as informações que o nosso Protinha é o Palme, Ibis vai rapidamente na casa de outro Lorde. O cara então o cumprimenta e diz que já faz muito tempo que ele foi ali, né não? Ibis não pede pergunta, mas queria cuidar e conversar pessoalmente com aquela pessoa. Ele então continua falando que alguns mal entendidos com El Palme, e também agora El Palme é da guilda deles. Ele ainda é jovem e perdeu a paciência no calor do momento, babá, e veio aqui. Ele também quer deixar as coisas bem claras. Agora El Palme é parceiro comercial oficial da guilda de mercantes Gapur. Ele fala que queria se desculpar por fazer parecer uma tentativa de adulteração do contrato de vocês, né não? A perturbadinha ele já fala que então não vão ter que prosseguir com o pagamento, né não? Ele já não ia pagar mesmo, né? Certeza. Você acha que ia pagar? Duvido, esse caloteiro. E Ibis então continua falando que ele percebeu a importância de ter pessoas certas trabalhando para ele e decidiu compensá-las adequadamente e dar um leve sorrisinho. Ele continua falando que a guilda de mercantes Gapur vai ter guarda-costas muito habilidosos vigiando os 24 horas por dia para evitar eventos infelizes, e coloca bastante segurança para vigiar, o grupo do El Palme. Já que o trabalho de equipe deles é inigualável. Isso significa que qualquer pessoa que tentar machucar o grupo de El Palme vão ter que se enfrentar com a guilda de comerciantes Gapur. A bichinha ali começa a suar frio já, né, fi? E assim finaliza mais um capítulo. Com este, conseguimos ficar em dia com a obra. Quando tiver mais capítulo dessa obra, eu vou trazer pro canal. Então, vocês vão me dizer aqui quantos inscritos essa obra vale. É nóis, valeu! E se gostou do conteúdo, considere clicar no botão Seja Membro. É nóis, valeu e fui!